Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Acabou o jogo, vai começar. A galera toda vibrar. Ondas do rádio a transmitir. A emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar. Aqui a gente vive a paixão. Cada lance em alta tensão. Futebol Interior é dedicado. Com a bola rolando no gramado. É emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão. Cada lance em alta tensão. Futebol Interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram. Cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol Interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, faltando 15 para as 4. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é
Marcelo Cossato. Salve, salve você, conectado, ligado com o Portal Futebol Interior, FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Grande abraço, muito boa tarde de domingo, 24 de maio de 2026. A gente destaca para você a Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola para mais um jogão de bola da 10ª rodada. Tem CRB, Galo da Pajuçara, encarando a Ponte Preta, a Macaca Campineira. A bola rola às 4h30 da tarde no Rei Pelé, Maceió, nas Alagoas, e você, é claro, vai acompanhar a transmissão aqui do Portal Futebol Interior, que tem a direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, a coordenação de esportes do Carlos Corsato, a direção comercial do Roberto Marcondes, sonoplastia, vídeo, mesa de som hoje do nosso Eduardo Rodrigues, Bolachita na área. Vamos juntos com a transmissão, a jornada esportiva da Série B, que tem um oferecimento de Rivalo. Nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Hipercap Brasil, restaurante do Dadá, diz que entregas pelo WhatsApp 19 99788 3821. Placar ao vivo, futebol interior o mais completo. Casa do Perfurador, tem tudo para o seu poço artesiano. 19 2514 1171. Jornada esportiva do Portal Futebol Interior neste domingão, 3 da tarde, mais 47 minutos. É a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2026. O CRB, que vem de 3 vitórias, venceu o Sport na última rodada, e a Ponte Preta, que vem se afundando na zona do rebaixamento e a sua crise interminável. Hoje é dia de jogo, né, gente? E é claro que a gente vai falar muito do jogo Ponte Preta e CRB. Aliás, tem até a escalação aqui, já vou passar a escalação da Ponte, depois vamos falar dos desfalques, né? Mas olha, realmente a situação da Ponte Preta, cada dia que passa, ela é pior, mas o torcedor da Ponte Preta tem a esperança, como sempre, né, de que dias melhores possam vir e que a Ponte Preta consiga reservas: Guilherme Viana, Júlio, Diego Porfírio, o Miguel, o Jonathan Cafu, o Brandão, o Palácios, o Baianinho, o Kevson, o Gustavo Teles e o Rodriguinho. É isso, vamos lá, tem um monte de desfalque aqui, um monte de jogador que não está na lista, e aos poucos a gente vai passando aqui as informações para você. E eu já quero a sua participação também no YouTube, tá? Futebol Interior, já compartilha a nossa transmissão, chega com a gente, dá like, fique à vontade, pode mandar sua mensagem, diga qual foi o seu like, aonde você está ouvindo a nossa transmissão. Se você é torcedor da Ponte Preta, valeu, se não é também, valeu, tamo junto. Se é torcedor do Galo da Pajuçara, bem-vindo aqui à nossa transmissão do Portal Futebol Interior. Você quer saber como é que vai jogar o time de Maceió, o CRB, do Eduardo Barroca? Vamos lá, eu escalo para você: Vitor Caetano, Hereda, o Henry, também o Fábio Alemão, capitão, e o Heverson, o Patrick de Paula, Patrick de Luca, o Pedro Castro, o Christopher e o Tiaguinho, o Dadá Belmonte, hein? Ex-Macaca, e o Mikael, jogadores no time titular. Banco de reservas tem o Fábio Henrique, o Douglas Baggio, o Danielzinho, o Guilherme Pato, ex-Ponte também, o Guilherme Estrela, o Giovani, o Luiz Felipe, falar daqui a pouco do Luiz Felipe da Ponte, mas esse Luiz Felipe não é aquele que jogou na Ponte ano passado, aquele está no Náutico, o Vinícius Nunes, o Bressan, o Luizão, o Léo Campos e o Wallace. Esse é o time do CRB. Daqui a pouco eu vou passar aqui no placar ao vivo, vou trazer os jogos que já aconteceram, a classificação da Ponte, do CRB. Enfim, você vai ficar muito bem informado com a gente aqui. Continue com a gente na nossa transmissão, que a gente gosta muito da sua participação. São 3 da tarde, mais 51 minutos. Lembrando que o Carlos chega para apresentar também o Intervalo FI, o fim de jogo. Estará com a gente no primeiro tempo, trazendo as informações do Plantão Esportivo, aquela vinheta do rádio dos anos 2000, anos 90, ele não dorme no ponto, plantão
Carlos Corsato estará comandando o plantão e também o intervalo de jogo e o fim de jogo. Comigo nessa transmissão, o Frank Francisco. A gente vai falar de bola rolando, é claro, mas o extra-campo da Ponte Preta tá pegando fogo também. Eu, antes até do Frank, hoje vim com o coração, assim, liberto. Eu tô tranquilo hoje e, como disse o Edu Pinheiro agora há pouco, estava vindo aqui para a rádio, abrindo os trabalhos lá na Bandeirantes, a minha consciência também, a minha razão me diz para que eu me contenha nas palavras, né? Eu vou tentar fazer isso, para não sair do tom aqui, certo? Mas se acontecer alguma coisa fora disso, você que está acompanhando a gente, que me perdoe, tá? O Frank Francisco, eu vou de carona com ele. Antes, claro, tem toda uma plástica, uma vinheta. Solta a vinheta aí, Bolacha. Frank Francisco. Para falar muito de CRB e Ponte Preta, de bola rolando, de Galo da Pajuçara e Macaca, já passei as escalações. Frank Francisco, tudo bem, meu querido? Grande abraço para você. Boa tarde. Marcelo, boa tarde, nação Ponte Pretana. Boa tarde, Bolachita. Tamo aqui, torcedor. Vamos junto para mais um compromisso da nossa amada e querida Ponte Preta. Infelizmente, não respeitada por quem deveria ser, né? Diferente do Marcelo, eu vou dizer o seguinte. Vim para cá hoje com o intuito de trabalhar e procurar só falar sobre futebol. Mas, em se tratando de Ponte Preta, está difícil ultimamente. Então, vou começar meu comentário hoje assim. Estamos aqui na expectativa de uma partida de 90 minutos de futebol. E vou ser sincero ao torcedor. A Ponte está sendo administrada de uma forma bizonha, né? Eu vou usar esse termo agora, daqui para frente. É bizonho o que acontece. Então a gente não sabe nem o que dizer. Eu não vou começar dizendo que não tenho perspectiva nenhuma do lado da Ponte. A equipe do CRB está fazendo uma campanha de recuperação, um campeonato bacana. Tem um treinador muito bom, Eduardo Barroca. Tem um elenco muito interessante, inclusive de ex-jogadores que passaram aqui pela Macaquinha, né? Marcelo estava lembrando do Guilherme Pato, jogou com o Zé Roberto, com o Camilo. Olha, outros tempos, hein? Que saudade, rapaz, de ficar bravo com o Camilo. Que saudade, torcedor pontepretano, meu Deus. Mas vamos em frente. Tem Hereda que jogou no Náutico, não é ele, Marcelo? Ele mesmo, Hereda. Fábio Alemão, bom zagueiro. Jogou no Guarani. Isso. Pedro Castro, esse meio experiente também, hein? Isso, bom jogador, tava no Avaí. Muito bom jogador. Olha, o Dadá Belmonte, né? Ex-jogador aqui da casa, jogou aqui conosco. Esse eu não tinha saudade não, Marcelo. Você tem? O Dadá não foi bem na Ponte, não. Na Ponte não foi Ponte legal, não foi bem. O Dadá na Ponte Preta foi como o Daniel Baianinho. Ele jogava bem quando entrava no segundo tempo. É verdade. Aliás, tem jogadores que parece que são para um determinado estilo de jogo e momento de partida, né? Interessante isso. Também tem essa percepção. Gosto mais do Baianinho entrando depois que a bola já rolou. Pega o jogador já cansado e aí ele entra fazendo uma fumaça lá pelo setor. Marcelão, infelizmente estamos aí, né? Eu gostaria muito de chegar aqui e dizer que a Ponte está em franca recuperação, dando sinais e mostras de uma recuperação que vai nos dar uma esperança. Mas assim, eu tenho que ser honesto com o torcedor e honesto com os resultados. Eu, na vida, sempre aprendi assim, se eu quero algo diferente, eu preciso mudar. Se eu não mudo, não adianta só falar, porque só falar não vai mudar os resultados que estão sendo obtidos. Para ter uma mudança de resultado, é preciso atitudes diferentes. E na Ponte Preta não tem. Então não adianta discurso, não adianta falar isso, falar aquilo outro. Nada é cumprido e assim nada pode ser cobrado. Certo, Marcelão? Boa. É isso. 3 da tarde, mais 56 minutos. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou pro intervalo, já vou registrar a participação do internauta aqui, tá? Quero muito a sua opinião desse momento da Ponte. O que você acha do jogo? Daqui a pouco a gente vai soltar a enquete aí para ver quem vence a partida. Você vai poder votar também, tá?
Já tá no ar? Boa, Bolacha, obrigado, já tá no ar, então. Fique à vontade para mandar sua mensagem pra gente. E a gente sabe que a opinião do torcedor é importante. É claro que a gente vai tentar manter uma linha aqui, né? Lembrando que quem comenta na live é responsável pelo que está comentando, tá? Sempre a gente avisando isso. Mas a sua opinião é muito importante. A gente gosta da opinião do torcedor. Depois do intervalo, vou falar aqui, não é um desabafo, né? Mas uma ideia que eu tenho aqui, uma opinião que eu tenho. Depois do intervalo passarei essa opinião também. Se você não concordar, que está acompanhando aí, pode também mandar sua mensagem para a gente, não tem problema não. Vivemos num país democrático e opiniões são sempre bem-vindas, né? Então é o seguinte, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco também vou registrar aqui o placar ao vivo, também vamos dar uma passada no site Futebol Interior para contar para você o que está rolando na fanpage lá, né? Na primeira página, enfim, tudo isso e muito mais para você. E tem bola rolando, 4h30 da tarde, Rei Pelé, estádio lindo, numa cidade que é maravilhosa, um clube que é um dos gigantes do Norte e Nordeste do Brasil também, que tem uma torcida apaixonadíssima, como a torcida da Macaca. A bola vai rolar para CRB e Ponte Preta e você vai acompanhar com a gente aqui no portal Futebol Interior. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Marcelo Corsato. É isso, tamo de volta, 4 da tarde em Campinas, 4h30 da tarde nas Alagoas, a bola rola pra Ponte Preta e CRB, a Macaca de Diogo Silva, Lucas Cunha, o Everton, Márcio Silva, 3 zagueiros, hein? Thales, André Lima, Tarek e Elvis, mais o Danilo Barcelos, que é o capitão do time,
Mesmo com o Elvis de titular, o capitão é o Danilo Barcelos. Diego Tavares e David da hora. Esse é o time da Macaca, escalado pelo Rodrigo Santana, que deve se despedir no final do jogo. A Ponte vencendo ou não, o Rodrigo Santana não deve ficar no comando da Ponte Preta. Vamos lá, trazendo aqui a escalação do CRB. Vitor Caetano, Hereda, Henry, Fábio Alemão, Heverson, Patrick de Paula, Pedro Castro e Christopher, Tiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael. Bom, antes até de registrar aqui a participação do ouvinte, enquanto isso você já vai deixando o seu like também, passando aqui a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem o Náutico nos aflitos no Esportes da Sorte, aflitos é o nome agora. Venceu a equipe do Cuiabá pelo placar de 1-0. Presidente do Cuiabá, mas descascou a banana no jogo. O presidente do Cuiabá, ele é meio que sem noção às vezes, mas ele fala umas verdades, viu? Ele fala umas verdades. 1 pro Náutico, 0 pro Cuiabá. O Novo Horizontino bateu o Ceará 2-1 no Jorge Ismael de Biasi. E o Londrina, que sapecou a Ponte aqui no último jogo, mas sambou na cara das inimigas, deitou o cabelo pra cima da Ponte, 4-1, voltou pro seu lugar, né? Tomou 3 do Fortaleza. 3 Fortaleza, 0 Londrina. Depois do jogo, o torcedor do Londrina achou que o Londrina ia ser campeão da Série B, né? O Juventude perdeu pro Sport em casa. O Sport que perdeu pro CRB. Ó a bucha que a Ponte tem hoje, hein? O CRB era o único invicto do campeonato. O CRB foi, na última rodada, ganhou do Sport na Ilha do Retiro. E a Ponte vai pegar o CRB fora de casa. Que bucha que a Ponte Preta tem hoje, tá, gente? E o Sport fora de casa ontem ganhou de Juventude 1-0. Bom, bola rolando já para Atlético Goianiense e São Bernardo, lá no Acioli. Daqui a pouco, com transmissão aqui do Portal Futebol Interior, CRB e Ponte Preta. Teremos hoje ainda no Independência o América, que está na última colocação do campeonato, pegando o Vila Nova. O América está melhorando, tá? O futebol do América está melhorando. Na ressacada, 7 da noite, Avaí e Goiás. Ainda hoje, 8h30 da noite, o Operário pega o Criciúma. Amanhã, 7 da noite, o Botafogo encara o Atlético. Classificação de momento, Náutico líder 19, Sport segundo colocado 19, Fortaleza terceiro 18, São Bernardo quarto 17. Se o São Bernardo vencer o jogo dele contra o Atlético Goianiense, o São Bernardo pula para a primeira posição, tá? Vila Nova é o quinto 16, Novo Horizontino o sexto 16. Esses três aí, vamos lá, com possibilidades aí de ainda ter chances, se o campeonato terminasse hoje, de estarem na primeira divisão na próxima temporada. Vamos lá, sempre é bom explicar, né? Os 2 primeiros colocados no geral sobem direto, terceiros, quarto, quinto e sextos, eles vão fazer ali um play-off e os 2 vencedores de cada play-off estarão na Série A na próxima temporada. O Goiás é o 7º com 13, o Criciúma é o 8º 13, Ceará 13 o 9º, Juventude 10º 13, Atlético Goianiense 11º 12, Operário 12 12º, CRB 13º 11, Atlético 14º 11, Avaí 15º 10, Cuiabá 16º 10. O Londrina 17º 9, o Botafogo 17º 9 é o primeiro na zona do rebaixamento. O Londrina 18º 8, a Ponte 17ª 19ª 7 e o América 3 pontos na lanterna. Vamos lá, que ficou confuso, né, os 4 últimos. Vou repetir então. Botafogo 17º com 9, Londrina 18º 8, Ponte 19ª 7, América 23º. Vamos sonhar um pouco, torcedor? Caso a Ponte consiga vencer o CRB hoje, no jogo daqui a pouquinho, 4h30. A Ponte vai a 10 pontos, 3 vitórias, né? Ela vai passar o Cuiabá. Então ela vai dormir fora da zona do rebaixamento, porque o Cuiabá, com uma vitória apenas no campeonato, estaria indo para a zona do rebaixamento, tá? O Cuiabá, portanto, estaria indo para a zona do rebaixamento. E a Ponte Preta dormiria fora se vencer da zona do rebaixamento. Mas amanhã tem o Botafogo, por exemplo, que pode jogar a Ponte de novo para a zona do rebaixamento. Tem também o Avaí, né, que joga hoje. Se o Avaí perder, ele também fica atrás da Ponte Preta se a Ponte ganhar o jogo hoje, tá? Então, se as notícias, as informações são péssimas pelos lados do Majestoso, pelo menos se a Ponte Preta
conseguir vencer o CRB hoje, a Ponte tem uma boa chance de fechar a rodada fora da zona do rebaixamento. Frank, vamos lá, para não dizer que a gente não deu uma boa informação para o torcedor da Ponte na jornada aqui. A Ponte, se vencer hoje, ela tem uma boa possibilidade de ficar fora da zona do rebaixamento. Seria excelente, Marcelo. Futebol, tudo pode acontecer. Mas aí eu vou colocar isso no campo do milagre, tá? Ou até melhor, para ser justo, Marcelo, vou colocar no campo da responsabilidade, no campo do profissionalismo dos jogadores que hoje compõem o elenco da Ponte Preta e o respeito e o exemplo que eles, como jogadores, estão dando a quem está à frente comandando. Então vou colocar na conta deles. Se isso acontecer, eu já ia dar nota 5 para todo mundo, independente do performance, tá, Marcelo? Já vou falar isso, inclusive para você que está acompanhando minha live aqui, hoje não vai ter nota menor que 5, tá? Já vou abrir com 5. E se acontece um resultado desse que o Marcelo está falando, eu já vou de cara aqui, gente, nota 10 para todo mundo, porque é única e exclusivamente pela luta, garra, disposição, profissionalismo dos jogadores que hoje compõem o elenco da Associação Atlética Ponte Preta. Esse pessoal, na condição que está jogando, esse está honrando o uniforme da Ponte Preta. Vamos lá, aqui no YouTube, a Ângela Maria, boa tarde. O Tony Son, like 7, boa tarde, meus amigos. Pronto para mais uma tarde, noite de sofrimento. Será que tem mesmo algo nas mangas dessa diretoria para sair desse atoleiro? Eu acho que eles têm um plano. Tem muito zum, mas não dá para saber até onde é verdade, né? José Lino, boa tarde a todos. CRB 2-0. Ângela Maria, mandou boa tarde. Já registrei seu boa tarde aqui, né? O Concerto Brasil Charles, a Ponte tem que ganhar para enterrar o Londrina. O Charles de Cambé. Boa transmissão, Silvio Seik, com like 3. O Concerto está falando que o like dele foi 11. Neuci Lucato, Deus do céu, joguem por nós, por favor. Paulo César, boa tarde, equipe FI, que lambança essa semana na Ponte. Até padaria processando, se empatar hoje é lucro. Gildate Gaioso, sou Ponte, mas não merece, já caiu. O Paulo César, like 16. O Frank, like 17. Valeu, Frank. Jacir Ferreira, Ponte sem comando, Ponte sem dinheiro, sem comando. Esse eu não vou ler. Lamentável, só sobrou nós torcedores. Esse outro também eu não vou registrar aqui a participação dele. Valeu, Jacir. Obrigado pela companhia aí. Valeu todo mundo que tá mandando mensagem. Vamos lá. Tem a enquete também, hein? Qual o seu palpite pro jogo? 44% entendendo que vai dar CRB. Empate 22%, Ponte Preta 33%. Se você tá na live aí, dá um joinha na transmissão, compartilha essa live pra gente aí nas suas redes sociais, nos seus grupos, tá? Pra fazer com que a nossa live tenha mais acesso e a gente vai gostar muito aí da sua participação. Bom, é o seguinte, vamos falar um pouquinho fora do campo, vai. A Ponte Preta, ela, essa semana teve o problema da padaria lá, né? Isso é um problema que a gente já sabia que ia estourar pelo menos 2-3 meses atrás. Eu já tinha essa informação aí há uns 45 dias, mas muita gente só fala má informação ruim, então tem coisas que a gente nem fala, né? Mas eu já tinha essa informação há 45 dias de que ia estourar isso aí. Vamos lá. Aí, no começo da semana, tem o pedido de demissão do Rodrigo Santana, que a princípio não foi aceito pela diretoria, tá? Isso depois do jogo contra o Londrina. Pediram para ele permanecer, mas o Rodrigo Santana, ele está decidido a não dirigir mais a Ponte Preta, também pelo que aconteceu na semana. Então, a possibilidade de 90% de, após o jogo, ele falar que não é mais o treinador da Ponte, tá? Aí, tivemos também o pedido de rescisão de contrato do David Braz, alegando salários atrasados, né, e também saudade da família, ele que é de Curitiba. O Rodri Saraiva, aquele volante uruguaio, também pediu rescisão de contrato, o jogador que não atua mais pela Ponte. Aí na quinta-feira teve a famigerada reunião lá no CT com os jogadores, e aí deu a treta, o BO do diretor de futebol, vice-presidente da Ponte Preta, com o Brian Borges. E Brian Borges, eu vou falar só isso, depois não vou falar mais. Você representou quase 80% da nação ponte-pretana com o que você disse, tá? Com o que você falou. Você foi afastado, mas você representou 80% da nação ponte-pretana.
Os verdadeiros pontepretanos, não os comprados. Só isso que eu tenho para te dizer. Tá afastado, não foi pro jogo. Vamos lá. O Rodrigo Souza, ele alega uma contusão, né? Alega uma contusão, nem viajou. O Potker também um desconforto muscular. O Potker tem uma proposta na sexta-feira, ele recebeu uma sondagem do Operário de Ponta Grossa. Um contrato de acho que de 2 a 3 anos para receber o dobro do que ele ganha na Ponte Preta. Então o Potker provavelmente também não veste mais a camisa da Ponte Preta. Isso está no contrato dele, se ele recebesse uma proposta maior, enfim, ele seria liberado pela diretoria. Também parece que não recebeu nada ainda o Potker. Acho que eu não esqueci de ninguém, né? Acho que eu não esqueci de ninguém. Você falou do Luiz Felipe, né? Falou do Luiz Felipe também, jogador que hoje nem no banco de reservas está. Enfim, e vai ter mais jogadores aí que estarão saindo da Ponte Preta, tá? Terão mais jogadores saindo da Ponte Preta. A situação realmente é complicada. Aí eu não vejo assim uma luz no fim do túnel para perto. Com relação a dinheiro, tinha há 10 dias atrás uma informação, né? Eu não consegui apurar isso com ninguém na Ponte Preta, mas que a Ponte Preta estaria tentando fechar com uma Bet o patrocínio Master, tá? Com uma Bet. E que estaria bem adiantado. Mas isso há 10 dias atrás. Então até agora nada. Era um dinheirinho que cairia aí na Ponte Preta. Tem o transfer ban do Hakim, que pode pintar de novo. O transfer ban daquele time do Uruguai, com relação ao menino que estava nas categorias de base, né? Que a Ponte pagou, mas aí o dinheiro veio de volta porque o clube estava com problema também. Aí a Ponte pegou e gastou o dinheiro e depois não pagou quando a situação foi regularizada. Enfim, vamos lá. E aí a gente, é claro, né? Todo mundo tem culpa no cartório aí. Não tem mocinho nessa história. Claro que na gestão do Marco Antônio Eberlin, que foi uma das piores da Ponte Preta em todos os tempos, né? No meio de um monte de gestão ruim, já se passou, né? Ficou para trás. E agora quem manda na Ponte Preta é o Dr. Luiz Torrano. Dr. Luiz Torrano. Então, quem é o culpado da situação hoje da Ponte Preta? É o Luiz Torrano. É o presidente. É você, Luiz Torrano, que é o culpado. Você, há 10 dias atrás, 15 dias atrás, numa canetada, que é o seu direito, destituiu do cargo de diretor de marketing o Ricardo. Tudo bem, você tem esse direito, né? Mas ele era da chapa. Então, o único problema é que eu acho que poderia ter sido conversado, tá? A história lá da mansão, realmente, sem o contrato assinado, eu acho que não deveria ter colocado na camisa. A ideia foi muito boa, até elogiei a ideia. A ideia foi fantástica, mas o tiro saiu pela culatra, o que começa errado termina errado, né? Mas se isso foi avalizado por quem manda, né? Então vocês aí deram um aval, tá? Claro que teve outros problemas também, enfim. Mas se o contrato não estava assinado, realmente foi um erro. Foi um erro. Porque se o contrato não está assinado, não pode de maneira alguma estar na camisa de um clube centenário como é a Ponte Preta. Poderia ser de graça, troca de permuta, troca de patrocínio. Ok, assina, bicho. Dá o papel aí. Ah, o papel estava pronto, mas não estava assinado. Tá errado. Não poderia ter colocado na camisa. Tá? Agora, o Dr. Torrano, o culpado é você. Você está manchando a sua história aí que você tem de 30 anos no poder público, que é uma das histórias mais bonitas do poder público. Eu conheço muita gente que te conhece, você é um homem muito inteligente. Eu não sei por que cargas d'água você foi se enfiar nisso, tá? O presidente, o vice-presidente, diretor de futebol, falou em entrevista para todas as rádios de Campinas, para todos os órgãos, os colegas, os coleguinhas, que ele só ficou na Ponte Preta porque foi um pedido seu, tá? E porque senão ele não ficaria. Então, por favor, desfaça esse pedido. Amanhã, terça-feira, conversa com o vice-presidente do clube e tira ele do cargo de diretor de futebol, sei que raio que é. Pode deixar como vice-presidente, não tem problema. Mas afasta o Eberlin, afasta o Eberlin da direção de futebol. Afasta. Porque tudo que o Eberlin fala, piora. Ele falou que não era possível, que ele não admitia um time
que ele comanda tomar 3 gols em casa. No outro jogo tomou 4. Aí ele vai fazer uma reunião na quinta-feira para falar das coisas do departamento de futebol com os jogadores. Ele me afasta nada mais, nada menos, discute com o melhor jogador do time. Ele afasta o melhor jogador do time. Então, doutor Torrano, a culpa é tua. Você é o culpado da situação da Ponte Preta hoje. Você pode, no final do seu mandato, ser considerado o pior presidente da história do clube, se tudo caminhar como está caminhando. A campanha vexatória do Paulista é na sua conta. É na tua conta, doutor Luiz Torrano. Com todo o respeito que eu tenho com você, estou falando aqui do presidente da Ponte Preta hoje, doutor Luiz Torrano. Você tem, Luiz Torrano, a condição de melhorar a situação interna do clube. Não sei se de trazer dinheiro agora, mas uma coisa você tem que fazer. Afasta o Marco Antônio Eberlin da direção de futebol. Tira. Deixa o Brigatti, deixa o Edson Boaro, deixa outro falar com os meninos. Pelo amor de Deus, eu acho que você não salva mais o Campeonato Brasileiro. Tá? O ano que vem, provavelmente estaremos disputando, além da Série A2 do Campeonato Paulista, a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas está nas suas mãos, doutor Torrano. O torcedor da Ponte Preta está pedindo... Porque se for depender do Conselho Deliberativo, já era. Estamos na roça. O Conselho Deliberativo da Ponte Preta é mais lento do que uma tartaruga grávida. Isso já não é de hoje. O de hoje, então, né, nesse mandato, é pior. É pior. Vide os aplausos aí depois da aprovação das contas 2025. Então, esse é o meu desabafo. Eu tentei falar de uma forma aqui, digamos, prática, e dando a minha opinião. Essa é a minha opinião. A opinião do Marcelo Corsato. Eu não sei se é um problema, eu tenho que explicar isso, porque eu sou muito igual a um cara que é conselheiro da Ponte hoje, conselheiro suplente. Mas ele é conselheiro, que é o Carlos, que vai estar aqui daqui a pouco. Então, às vezes, o pessoal confunde a opinião de um e de outro. Eu sou sócio-torcedor da Ponte Preta há 2 meses. Eu comecei a pagar o sócio-torcedor há 2 meses. É o que eu sou. Eu não sou conselheiro. Eu estou dando a minha opinião aqui como radialista que sou. Estudei para ser radialista. Eu não sou jornalista. Eu sou radialista. Né? Então eu estou dando como torcedor da Ponte Preta de arquibancada aqui, fui. E quando tenho oportunidade vou até hoje. Nunca fui de torcida organizada, mas fui torcedor de arquibancada da Ponte Preta e me considero ainda. Mas hoje tenho o microfone aqui, eu tenho uma responsabilidade a mais para falar do clube que eu amo, do clube que eu sou apaixonado, do clube que me fez chorar várias vezes, do clube que faz parte da minha vida. Eu estou dando uma opinião aqui como torcedor, tá? Tá difícil, cara. Tá difícil. Enfim, vamos pro campo. Ô Frank, vamos fazer a ficha técnica do jogo. Mas o extracampo... Amanhã tem Hora da Macaca, 9 da noite, a gente vai falar mais sobre isso, tá? Mas o extracampo domina a Ponte Preta hoje, gente, infelizmente. E a gente, por exemplo, já sabe que muita coisa vai mudar, não vamos ter Potker, não vamos ter um monte de gente. Aí o técnico não vai ser o mesmo. Sabe? É difícil, né, Frank? Eu diria que, na verdade, é lamentável, né? Gente, os caras estão conseguindo mitar na direção da Ponte Preta. Eu queria me lembrar aqui, e memória é memória, né, Marcelo? A gente não pode apagar, que a primeira entrevista do Dr. Luiz Torrano foi perguntado se ele tinha alguma proposta, né, alguma ideia para a situação da Ponte Preta, e ele disse que ele tinha todas. Dr. Luiz Torrano usa uma só. Eu vou pedir para o senhor deve se lembrar dessa entrevista. O senhor foi ouvido e foi perguntado ao senhor se o senhor tinha alguma ideia para livrar a Ponte Preta da situação que ela passava. O senhor disse que tinha todas. Então, por favor, usa uma só e tira a Ponte dessa situação que ela está. Né? E assim,
O Marcelo pediu para tirar ele como diretor de futebol. Eu já pediria que o senhor tirasse do quadro da Ponte Preta. Destitui também de vice-presidente. A Ponte precisa de mudança, rapaziada. A Ponte precisa que vocês tivessem o amor à camisa, o amor ao clube e à instituição, o respeito. Porque vocês estão aí e não estão conseguindo mudar nada e a cada dia que passa, o buraco só aprofunda. Então, assim, ó, pedido de um torcedor aqui, tá? Torcedor que ama a Ponte Preta, meu pai me ensinou desde pequeno a frequentar o estádio Moisés Lucarelli. Então eu já nasci no Moisés Lucarelli, essa é a grande realidade. Então um pedido que eu faço a vocês aí, entreguem o boné, vocês não vão conseguir resolver o problema, estão aí até agora, não fizeram nada de diferente e tudo que vocês tentaram não deu certo, né? Então não precisa fazer muito esforço não, é só pensar um pouquinho, eu acho que a melhor saída é entregar e vamos orar para que alguém com capacidade venha e assuma a situação. Essa é a verdade. Mas, Marcelo, vamos ver o que acontece em campo, né? Aí é outra coisa. Então é isso, vamos fazer a ficha técnica, eu faço a ficha técnica, também passo aí a classificação dos dois clubes, os próximos jogos e você se liga conosco aqui no Portal Futebol Interior. 4h, 22 minutos. Ficha técnica do jogo. Marcelo Corsato. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua. Ponte Preta escalada, pronta, definida pelo Rodrigo Santana, que está se despedindo do comando da Ponte Preta. Macaca vai a campo com o Diogo Silva no gol, número 12. 3 zagueiros, hein? 3 zagueiros. Lucas Cunha, 3. O Everton, 15. Márcio Silva, 44. Lateral direita, Thales, número 22. André Lima, o primeiro volante, número 8. Tarek, o segundo volante, 38. O homem de armação da Ponte Preta é ele, Elvis, voltando ao time titular com a número 10. Lateral esquerdo, capitão da Macaca, Danilo Barcelos, número 14. O ataque da veterana tem Diego Tavares, número 7. David da Hora, número 18. Eu confirmo e repito a Macaca de Diogo Silva, ex-CRB. Lucas Cunha, o Everton, Márcio Silva, Thales. 12, 3, 15, 44, 22. André Lima, Tarek, Elvis, Danilo Barcelos. 8, 38, 10, 14. Diego Tavares e David da Hora, 7 e 18. No banco, à disposição do Rodrigo Santana, Guilherme Viana, Júlio, Diego Porfírio, Miguel, Jonathan Cafu, Brandão, Palácios, Daniel Baianinho, Kevson, Gustavo Teles e Rodriguinho. A Macaca é a penúltima colocada do campeonato. 19ª colocada, 7 pontos, 9 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 6 derrotas. 7 prós, 16 contra. São 10 nos últimos 3 jogos. 9 gols negativos, 25% de aproveitamento. Ponte volta a campo agora só no próximo mês, hein? Dia 1º de junho, segunda-feira, às 7h. Joga em Campinas, aqui em Campinas, no Majestoso, pegando o Botafogo de Ribeirão Preto. Futebol Interior. Ao remo, pois nosso norte, de glória traçado está. É o Galo da Pajuçara, o CRB, tradicional CRB, escalado pelo Eduardo Barroca com Vitor Caetano, número 1. Hereda, 32. Henry, 44. Fábio Alemão, capitão do time, veste a número 27. O lateral esquerdo é o Heverson, número meia dúzia. O meio-campo regatiano tem Patrick de Luca, 45. Pedro Castro, número 21. Christopher, número 8. E Tiaguinho, veste a número 17. O ataque tem ele, hein? Alegria nas pernas, Dadá Belmonte, número 28. E o pivôzão, o centroavante é o Mikael, 99. Eu confirmo, repito, o time do Eduardo Barroca, que vem de 3 vitórias consecutivas. Vitor Caetano, Hereda, Henry, Fábio Alemão e Heverson. 1, 32, 44, 27 e 6. Patrick de Luca, Pedro Castro, Christopher, Tiaguinho. 45, 21, 8, 17. Dadá Belmonte e Mikael. 28 e 97. No banco do Galo da Pajuçara. Anote aí, torcedor. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Fábio Henrique, 23. O Douglas Baggio, número 7. Carequinha, bom de bola, hein? O Danielzinho, número 10.
Guilherme Pato. Olha ele. Número 11. Guilherme Estrela, 14. Giovanni, número 18. Luiz Felipe, com PH, 2 L's e Y, número 19. Vinícius Nunes, número 20. Bressan, 22. O Luizão vai de 50. Léo Campos, 77. Wallace, número 82. O Galo da Pajuçara, 13º colocado, 11 pontos, 9 jogos, 3 vitórias. 2 empates, 4 derrotas, marcou 13 e sofreu 13. Tem 40% de aproveitamento. Volta a campo. Próxima rodada na Arena Pantanal, hein? Pega o Cuiabá, domingão, dia 31, 8h30 da noite. Arbitragem. Vai babar no apito nessa tarde de domingo. Wagner do Nascimento Magalhães, 46 anos, carioca. Auxiliado pelo Leone Carvalho Rocha, ele é de Goiás. Na bandeira 2, o Carlos Henrique Alves de Lima Filho, também carioca. Quarto árbitro, o Viomar Santana de Oliveira. E o VAR, o homem das tretas, é o Carlos Eduardo Nunes Braga, também carioca. Ficha técnica do jogo. Marcelo Corsato. Soidio, 4 da tarde, mais 27 minutos. Que camisa linda, uniforme bonito, Ponte de branco, calção preto. Geralmente a Ponte joga assim em derbys, né? Com meias brancas, faixa preta no peito, time do CRB também com uniforme maravilhoso, muito bonito, todo vermelho, do Clube de Regatas Brasil. A bola vai rolar, você vai se ligar aqui no microfone do portal Futebol Interior. Vamos que vamos. Frank Francisco, vamos falar de bola rolando. Ponte Preta vem de 3 derrotas seguidas, o CRB vem se recuperando na competição. E aí, vamos falar da bola rolando, expectativa do comentarista para esse jogo. Marcelo, futebol tudo é possível acontecer, mas o momento do CRB é muito bom. Você falou do grande resultado que eles tiveram aí contra o Sport, né? E a Ponte vem de uma sequência de tropeços e dentro de casa. Mas, como a gente falou e aprendeu, né, desde pequenininho, quando a bola rola, tudo pode acontecer. São fortes emoções e o futebol não existe partida ganha antes de se jogar e nem perdida antes de se jogar ela. A verdade é essa. A minha torcida hoje aqui é para esses jogadores que estão aí representando o clube, que o façam como aparentemente tem tentado fazer aí de todo o coração, defendendo a profissão deles, né, Marcelo? Defendendo aí até quem sabe na janela, uma boa transferência aí. Então eu vou dizer para você que com o meu coração ponte pretano aqui, vou torcer para uma vitória da Ponte, mas é um resultado assim muito improvável. O mais lógico aí é que o CRB continue a sua franca campanha de recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro. É isso, execução do hino nacional brasileiro lá no estádio das Alagoas, o Rei Pelé. Vamos ouvir.
Muito bem, tá aí trabalho do Bolacha, execução do hino nacional brasileiro no estádio Rei Pelé, em Maceió, nas Alagoas. A bola vai rolar, sequência do Campeonato Brasileiro, 10ª rodada. Bom ter você junto com a gente por aqui. O Silvio Seiko fala aqui na live. Elvis, com essa comissão técnica, perdeu a tarja mesmo. Último jogo dessa comissão técnica aí. Provavelmente, já nos próximos jogos, se ele aguentar, ele vai voltar a ser o capitão. O Abimael, deixando o like 31, torcer para não tomar goleada, porque vemos que o time está abatido, apenas cumprindo presença. Os caras não pagam. É verdade, a gente já falou aqui, Abimael. O João Batista de Paula, abraço para todos. Aparecido Alves, vendo o time entrar em campo, é visível o desânimo do semblante dos jogadores. Eu flagrei aqui uma imagem do Rodrigo Santana conversando com o Barroca, né? E ele balançando a cabeça toda hora, enfim. O Ivan, Eberlin mostrou-se incapaz de dirigir o futebol, não consegue encontrar soluções, não é confiável, não atrai parcerias, não atrai nada de bom para o clube. Quanto mais tarde sair, maior será o prejuízo. Cara, esse é o meu pensamento também. Silvio Seiko, valeu Silvio. O Gildati, obrigado. Carlos Silva, baita crise, jogadores passando necessidade e os caras da diretoria fazendo churrasco com picanha e tudo mais. Tem essa história também que tá meio mal contada aí. A informação que eu tenho que foi um almoço. Aliás, foi o Elias Aredes que passou essa informação pra gente. O Elias Aredes da Rádio Brasil. Ele passou até o cardápio. Salada, bife, arroz e feijão. Salada, bife, arroz e feijão. Tá? Eu confio muito no Elias, nas fontes do Elias, tá? Então, assim, mas tá rodando isso aí também, viu? Roberto Santos, será que amanhã vai ter churrasco de novo? Obrigado, Roberto. Boa tarde. Esse Eberlin não bastasse ser o incompetente que é, ainda afasta o melhor jogador que temos. Com tanta saída de jogadores, o fundo do poço não terá limite. Então, Aparecida, é isso que eu falo. Cara, mas quem erra nessa situação? É quem deixa o Eberlin falar com o grupo, cara. Pô, manda o Edson Boaro falar, manda o Brigatti que não recebe há 11 meses. Mas não deixa o Eberlin falar, velho. Não deixa. Não deixa. Quem é que manda na ponte? Eu acho que é o presidente. O presidente tem que pôr ordem nisso aí. O presidente tem que organizar, falar, ó, Eberlin, você não está em condições de falar com a boleirada. Sabe? Então, cara, a culpa é do Dr. Luiz Torrano. Sabe? E agora eu quero ver, e se o Brigatti assumiu o time na sequência, depois que o Rodrigo Santana saiu, o Brigatti também está errado. O Brigatti não recebe salário há 11 meses. Se assumiu o time como técnico tampão. Também está errado. O Jacir está falando que o Potker não deveria ter sido nem contratado. Eu discordo. Aí tem um aqui que fala, mas o Potker vai ganhar o dobro no Operário, na Ponte ele não ganha nada. Não, ele ganha, tá lá no contrato, é que não tá pagando. Mas ele ganha sim, ele não trabalha de graça, mas ele ganha sim. Mas na Ponte não vai ter mais os trabalhos do Potker, ele vai jogar no Operário. Enfim, você que tá junto com a gente, obrigado, viu? Agora vamos focar no jogo. Quem sabe, né? Ó, e aconteça o que aconteceu hoje aqui no jogo do CRB e Ponte. O Rodrigo Santana sai e eu continuarei com a minha opinião. Segunda-feira o Torrano solta uma nota lá no site, tirando o Eberlin da função, como ele fez com a do Ricardo Silva. Tirando o Eberlin da função de diretor de futebol. Esse é o caminho, o primeiro, viu, doutor Torrano? Por favor. Vai começar o jogo. Wagner do Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro, 46 anos. Eu gosto dele, é bom árbitro. Posse de bola do CRB, apita o árbitro. Bola rolando, simbora, tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Coça. Eu e você e eu e todo o timaço do Portal Futebol Interior. Comigo, Franco Francisco, Carlos já tá aqui. Também o Eduardo Rodrigues do Bolacha, todo mundo conosco nessa transmissão. Vamos, Ponte, vamos tentar desfrutar do jogo. Aliás, o estádio tá abarrotado. Daqui a pouco eu vou passar uma informação aqui também, que tem uma área lá do estádio Rei Pelé, que ela não foi utilizada. Posse de bola para a equipe do CRB, trabalhando por ali com o jogador que é o Henry. Solta a bola pela direita, trabalha com o Hereda. Levantou na boca do gol, na verdade, cruzamento rasteiro,
chega a zaga, tira, deu rebote, sobrou. O chute pro gol de longe, ela passa, vai embora. Tiro de meta pra Ponte Preta fazer a batida. O Diogo Silva que tá todo de azul, uniforme bonito. Esse é o uniforme que lembra o do Carlos Ganso, né? Isso, perfeito. É isso mesmo. Lindo. Quando a vida sorrir pra mim, eu vou lá na loja da Macaca comprar uma camisa dessa. Mas a vida ainda não sorriu pra mim. Aliás, nem a camisa nova da Ponte Preta eu consegui comprar, né? O Diogo Silva defendendo o gol à esquerda do seu aparelho, ou seja, para você que está acostumado com o majestoso, o gol dos portões de entrada, Ponte Preta consequentemente atacando para o gol da linha do trem do estádio Moisés Lucarelli, jogando então, atacando à direita do seu aparelho no Rei Pelé em Maceió. Trabalha a posse de bola a equipe do CRB com Christopher, deu a bola para o Pedro Castro aí para o Heverson. Chegou, fez a falta em cima do Pedro Castro. 2 jogadores caídos, um da Ponte é o Tarek, outro do CRB, o Pedro Castro. Tá parado o jogo, falta, posse de bola, campo de defesa. Favorece o time regatiano. Canais Futebol Interior, FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Já mais participação aqui do internauta. Posse de bola para a equipe do CRB. Bola com ele, Dadá Belmonte. Trabalhou, soltou, bola para Hereda, dá um tapa na bola, volta, sobra para o jogador que é o Christopher. Soltou para Dadá Belmonte, toca a bola na frente para o Christopher. Carequinha dominou para Hereda. Vem cruzamento na boca do gol, dentro da grande área para o Dadá Belmonte. Bateu na cabeça dele. Eu achei até que era tiro de meta, né? Não foi avisado o Diego Tavares, mas ele evita a saída. Ele fala, ninguém avisou. Dá lateral para a equipe do CRB. Campo de ataque lado esquerdo. Vai para a bola o Heverson. Para o lateral, 2 minutos e meio passados deste primeiro tempo. Tá tudo igual, 0-0. No Rei Pelé, comecinho de jogo, 10ª rodada da Série B. Bola para dentro da grande área, Tarek. Mete o cabeção na bola, tira. Ela cai na perna esquerda do Heverson. Cruzamento rasteiro na boca do gol. Afasta a zaga, tira, deu rebote, sobrou para o Dadá. Dentro da grande área, jogou por lá. Chega a zaga da Ponte com Danilo Barcelos. Capitão da Ponte, mete a cabeça na bola, tira David da hora, de cabeça, ajeitou ali pro lado esquerdo, tentava chegar nessa bola, o jogador que era o Diego Tavares, aí a bola ficou pro time do CRB, trabalhando posse de bola com Christopher domina, solta a bola pelo lado esquerdo, trabalha meia esquerda, ponta esquerda agora, tocou a bola no campo ofensivo pro Dadá Belmonte, chega, dá de ladrão, o Thales rouba pra Ponte Preta, toca a bola pra Diego Tavares, opa, por trás, deu bote, o Dadá Belmonte. Tá marcada a falta, posse de bola pro time do CRB. Cara, eu acho que eu anotei errado aqui, porque o Dadá Belmonte tá com 97, isso. E o Mikael tava com a 97 na minha tábua aqui, deixa eu ver, ou eu que anotei errado, pera aí. Não, eu que fiz caca, cara, eu que inverti. Pra variar, né? Pra variar, então vamos lá, Dadá Belmonte 97... Mikael, número 28. Então é isso. Muito bem. Risca, Marcelo. Vamos lá, risca. Carlos, tudo bem? Seja bem-vindo à transmissão. Grande abraço, boa tarde para você. Fala, Corsato. Grande abraço para você, boa tarde para o Frank, para o querido Eduardo Rodrigues, o Bolacha, e para todo mundo ligado aqui nos canais Futebol Interior, no FI Play. Som e imagem no melhor do futebol. Vamos esquecer um pouco o extra-campo da Ponte Preta e focar dentro do campo, porque a Ponte precisa se recuperar na competição, jogando contra o forte CRB. Vem pro campo de ataque o time da Macaca, bola com o Everton, descola o passe, toca na canhota, olha o Elvis, pegando pela primeira vez na bola, vai pra cima da marcação do Hereda, bate na bola, manda a bola pra lateral. Ó, o Elvis, cara, dando uma de ponta lá pela esquerda, ia levando o Hereda, que o Hereda por baixo conseguiu fazer o corte, bate o lateral rapidinho, Danilo Barcelos, capitão da Ponte, tocou pro Elvis, devolve a bola pro Danilo, pro Elvis, vai pra cima na marcação, chega, bate na bola, ganha a bola o Pedro Castro pra cima do Elvis, soltou essa bola, tocou aqui no campo de defesa pro Patrick de Luca, fez a falta, o Elvis está parado o jogo. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Bom ter você junto com a gente por aqui, bem-vindo, bem-vinda aqui à programação da Rádio Futebol Interior, do portal Futebol Interior. A informação, na quarta-feira já haviam sido vendidos 3 mil ingressos para o jogo, hein? 3 mil ingressos para o jogo. E o CRB soltou uma nota falando ali que os torcedores que haviam comprado ingressos para o setor, para um setor lá, eles que fizeram o check-in, o setor
que foi inviabilizado, eles teriam que ir para um outro setor, né? Então o CRB informou, deu essa informação antes até, trazendo aí para o pessoal ir para outro setor, porque teve um que foi fechado lá no Rei Pelé. Arquibancada 50, meia 25, sócio pagando 12,50 ao sócio Regatas. Cadeira R$400, hein? Visitante R$50, a meia 25. Falta pro CRB. Bola pra dentro da grande área. Tarek mete a cabeça na bola, tira, deu rebote, sobrou. Bateu pro gol. Belmonte, desvio da zaga, sobra do outro lado. Lado direito, a bola sobrou pro Patrick. Bateu pro gol. Bate na zaga da Ponte Preta. No Tarek. Vai embora, bateu no Tarek, foi embora, era o Thiaguinho que estava lá, lateral, posse de bola pro time do CRB, o Thiaguinho recebeu do Hereda, tentou jogar na frente, aí chega por ali, era o Christopher, a zaga da Ponte mete o pé na bola, tira, com o Márcio Silva, aí a bola sobrou de graça pro Henry, trabalhando, solta a bola pelo lado esquerdo para Heverson, estufa o peito, vem pro campo de ataque, daí vai bater pro gol, afasta o Everton, volta pro Heverson, jogou pro Christopher, tentou, tapa pro Mikael, chega a zaga, tira, Mikael que fez gol, né? Nos últimos jogos aí pelo CRB, a bola voltou, sobrou pro time da Ponte dentro da grande área, saiu jogando com dificuldade, David da hora recupera pro time da Ponte, mas perde, a bola volta, sobra para Patrick de Luca, soltou a bola pela esquerda, pela direita, Thiaguinho, perna esquerda, Christopher, Hereda, cruzou na boca do gol, fechado, Diogo Silva, sentiu, hein? E foi atingido pelo Dadá Belmonte, hein? Sim, Dadá Belmonte, parece que foi a nocaute o goleiro da Ponte Preta, hein? Paradaço, ele solta a bola e fica parado, preocupa a comissão técnica e o pessoal do departamento médico da Ponte Preta. Tá parado, não tem movimento nenhum o goleiro da Ponte Preta, o Dadá Belmonte no cruzamento, ele foi para cima do Diogo Silva. Cara, dá para dizer que foi acidente de trabalho? Sim. Sim. Mas acertou ali, a coxa dele acerta a cabeça do Diogo Silva. Né? E agora, vamos ver se vai dar para o goleiro da Ponte continuar, senão vamos ter que acionar o Guilherme Viana. E aí tem aquela alteração diferente, né? A Ponte poderia colocar o Guilherme Viana e ainda ter 3 alterações, 3 paradas para fazer. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Já tá de pé o goleiro da Ponte, viu, Corsato? É isso, que bom, o goleirão da Ponte Preta realmente foi um acidente de percurso. Bem-vinda você que está acompanhando a nossa transmissão. Vamos juntos, FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. Vai dando like na transmissão, compartilha a nossa transmissão, fique à vontade. Bom ter o seu carinho com a gente. Marcelo, será que o Torrano manda mesmo na Ponte ou será que é apenas um testa de ferro do Eberlin? Obrigado aí pela audiência, viu? Um abraço para você. O Abimael tá falando que tá deixando um like 31, torcer para não tomar goleada, porque vemos que está abatido, apenas cumprindo presença o time. Caras não pagam ninguém. Um abraço aí todo mundo que tá mandando mensagem, viu? Registrando aqui a sua audiência. Valeu, vai mandando a sua mensagem. Posse de bola para o time do CRB, que tem a bola com o jogador que é o Fábio Alemão, capitão do time, tocou para o Heverson, lateral esquerdo, vai para cima da marcação do Thales, para lá, para cá, chamou no X1, encosta Diego Tavares na marcação, ele toca para Christopher, o carequinha, ponto de bola do CRB, soltou a bola um pouco mais atrás, vem trabalhando com o Fábio, o Alemão passa a divisória do gramado, vem para o campo de ataque, aqui pelo lado esquerdo, pertinho do Rodrigo Santana, que está se despedindo do comando da Ponte Preta, a bola com o Dadá Belmonte, tentou uma caneta para cima do Elvis, aí não, hein? Aí é qualidade, tocou a bola pro Diego Tavares, na sequência o Christopher fez a falta, o jogo tá parado. Corsato, oi. Não dá para cravar que ele tá saindo da Ponte Preta, né? A informação é de que no meio de semana, depois da derrota da Ponte Preta para a equipe do Londrina, ele pede para sair, porque diz que não está conseguindo motivar os jogadores com todos os problemas fora do gramado, mas foi convencido pelo Marco Antônio Eberlin a continuar no cargo. Uma outra informação posterior que ele, mesmo assim, após o jogo hoje, independente do resultado, ele não iria mais continuar. Não dá para cravar ainda que esse é o último jogo dele como técnico da Ponte Preta. O que dá para cravar é que ele pediu para sair no meio da semana.
E agora o árbitro marcou uma falta do Tarek em cima do Christopher. Tá parado o jogo. Falta, posse de bola, campo de defesa favorece a equipe do CRB. Vem Henry, puxando o time pro campo de ataque. A bola trabalhada aqui pro Fábio, o alemão, capitão do time número 27. Ele domina, devolve a bola pro seu companheiro de zaga, o Henry. O Hereda já foi lá em desabalada carreira, corredor direito. Aí ele prefere tocar a bola pro Fábio, o alemão de novo. Fábio alemão dominou, tocou. Pedro Castro, Christopher bateu pro gol, é travado pela marcação. Se joga na bola o Everton, e aí ela desvia, fica pro goleiro recuperado, já ainda bem o Diogo Silva. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 11 minutos passados, o primeiro tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 10ª rodada, no Rei Pelé, nas Alagoas. Ponte, CRB e Ponte vão empatando pelo placar de 0-0. Se você quiser, Carlos, eu faço esse primeiro giro aqui pra você. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, não tem essa, né, cara? Que várzea isso aqui, velho. Olha, eu vou falar uma coisa. Você tá achando que isso aqui é a Ponte Preta, velho? Isso aqui não é uma várzea, não. Isso aqui tem regra, tem comando. Ontem, o Guarani venceu o Barra, fora de casa, pelo placar de 2-0. A rival abraçou o futebol de verdade. É hora de você também fazer parte disso. Acesse o QR Code que tá na tela. Tem cashback de até 25% te esperando. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. Eu e você e todo o timaço do portal Futebol Interior. Enquanto amarelo. O Carlos falava, né? O Thales bobeou. O Thales também, pelo amor de Deus, hein? O Dadá Belmonte veio nele, ele não viu, e aí o Tarek acabou fazendo uma falta ali pra cima do Dadá Belmonte quando recuperou a bola do Thales. E aí pintou o primeiro canário da terra do jogo, cara. É isso, camisa número 38, Tarek, falta em cima do camisa de número 97, o Dadá Belmonte, que tá fazendo fumaça o tal do Belmonte, hein? Primeiro amarelinho do jogo vai pro Tarek, volante da Ponte, que tá voltando de suspensão, né, Corsato? Ele voltou aí de uma suspensão, não nesse jogo, no jogo anterior, de 3 cartões amarelos. O Tarek toma amarelo. Primeiro cartão amarelo do jogo, 12 minutos e 50 passados do primeiro tempo, tá tudo igual, 0-0 CRB e Ponte. Olha, se a Ponte vencer, ela tem uma boa possibilidade de fechar essa 10ª rodada fora da zona, hein? Fora da zona, por incrível que pareça. É posse de bola pro time do CRB, trabalhando aqui pelo lado direito com o Tiaguinho. Sai da ponta, vem pro meio, trabalha com a perna canhota. Jogou dentro da grande área, no peito do Thales. Estufa o peito, toca pra Tarek, que tomou cartão agora há pouco. Solta a bola pra Diego Tavares. É o ponto de contragolpe da Ponte. Vai pra cima da marcação, trabalhou, soltou pro Elvis. Jogou na frente, se sair é escanteio, hein? Mas aí o Vitor Caetano evita. Evita o escanteio, o Vitor Caetano. Canais Futebol Interior, FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vem o time do CRB, campo de ataque, bola pro Mikael, ele ficou reclamando alguma coisa ali, mas bateu por último no Mikael, na presença do Márcio Silva, lateral é pra Ponte Preta, tá apontando ali o Carlos Henrique Alves de Lima Filho, carioca, o auxiliar número 2. Blog do Ari, a coluna do jornalista Ariovaldo Isaac no portal Futebol Interior. Acesse futebolinterior.com.br e confira. Lateral pra Ponte, capitão Danilo Barcelos, lado esquerdo, campo de defesa. Ô Franque, vou de carona contigo, qual é a do jogo? 0-0, comecinho de primeiro tempo. Marcelo, por enquanto o CRB está tentando encaixar o jogo dele, né? E a Ponte tenta encaixar a marcação. O jogo está muito amarrado ainda, mas a Ponte começa a ter aquele jeitão de tá gostando do jogo. Vamos aguardar um pouquinho mais. Vamos ver o lance, contra-golpe, a bola caiu no pé dele, ele conhece Elvis, 1, 2, 3, na marcação era o Christopher, ninguém foi pro ataque, ele ficou reclamando, a bola voltou pra Tarek, deu pra André Lima domina, dá pra Tarek pra André Lima, vai trabalhando os dois, com a posse de bola do outro lado, livre, leve e solto, tá pedindo por ali o Everton, levanta os braços, pede a bola, o Danilo Barcelos tá livre na esquerda, a Ponte vai tocando a bola, encosta na marcação da Dá, o Christopher também, chega por ali o Lucas, aí a bola volta pra André Lima, toca a bola pro jogador da Ponte, que é o Márcio Silva, de primeira, passe errado, hein? Aí recupera o Pedro Castro, solta a bola na direita, boa boa, é pro Tiaguinho, se segura aí Ponte, invadiu a grande área, perna direita, vem cruzamento na boca do gol, a zaga da Ponte afasta.
se joga na bola o Everton, afasta o perigo, tira dali, manda a bola para escanteio. Escanteio para o Galo da Pajuçara, lá pelo lado direito, Carlos. Anota aí, é o primeiro escanteio do jogo, escanteio para a equipe do CRB fazer a cobrança. Tá por lá o Thiaguinho, camisa número 17, com a perna esquerda, 15 minutos, primeiro tempo, CRB e Ponte 0-0. Thiaguinho pra bola na boca do gol, pro Colavo Micael, sobe Danilo Barcelos, mete a cabeça na bola, tira dali, a bola volta, sobra, cai pra Ponte Preta, Diego Tavares ganhou do Christopher, tá aqui no campo de defesa pela direita, passa a metade do gramado, mas ele olha no ataque, tem ninguém. Tá sozinho. Tem ninguém, o único era o Elvis, o David da hora chegou lá do lado esquerdo agora, aí o Danilo Barcelos domina pra Ponte Preta, sai jogando, toca a bola pra Elvis, de 3 dedos, de trivela, jogou pro David da hora, aí o David ficou esperando a bola. Ô David, dá 2 passos pra frente, recebe essa bola e aí tem que fazer a falta. O zagueiro da Ponte tá parado o jogo. Tá parado o jogo, falta posse de bola pro CRB, Carlos. Falta em cima do jogador aqui da equipe do CRB, o camisa número 32, o Hereda, o Everton, né? É que tava ali na jogada e acabou cometendo a falta. Depois até pro Frank dar uma olhada aí, mas eu entendia que o Danilo Barcelos seria o lateral pela esquerda, né? Mas o Danilo tá jogando no meio campo. O Everton é quem é que tá marcando ali mais pelo lado esquerdo. Danilo, há pouco aqui, estava pelo setor de ponta direita. E agora o Diego Tavares, que para mim vinha sendo o cara que mais estava correndo no time, tá sentindo ali uma pancada na coxa, viu, Corsato? Tá caído, sendo atendido pelo DM da Ponte Preta. É isso, muito bem. Seguinte, ó, segunda-feira, mais conhecido como amanhã, 9 da noite, Hora da Macaca. É mesmo? Amanhã? YouTube Hora da Macaca. YouTube Hora da Macaca. Vamos falar da gloriosa macaquinha. Vai, Frank, pega no microfone e fala, Frank. Na verdade, o que o Carlos falou faz sentido, né? Porque o Barcelos, ele, nesse momento agora, ele tinha subido para a posição, vamos dizer, do terceiro zagueiro. Como tem mais habilidade, mais capacidade, ele subiu para armar e o Everton desceu um pouquinho lá para fazer a marcação do lado esquerdo. Eles vão tentar revezar, né? Vamos ver se vai dar certo. Eu, particularmente, não gosto muito do futebol do Everton. Vamos aguardar. Posse de bola aqui para o time da Ponte Preta. Bola mascada do Thales contra o jogador do CRB. Saiu essa bola, então é lateral para os caras. Para o CRB. Tem pressa, o Lucas vai pro manual, não espera nem o Heverson chegar, tocou a bola pro Christopher, meia esquerda, vira o corpo, pra cima da marcação do Tarek, toca pra Pedro Castro, experiente, bom jogador, trabalhou, soltou essa bola pro Henry, número 44, aí vai soltar lá pro Thiaguinho, Thiaguinho domina, pensa, espera a presença ali do David da hora, ele recua, toca a bola pro Henry deixa a bola trabalhando com o Fábio Alemão, o barbudo Fábio Alemão, soltou a bola, trabalhou no meio por ali com o jogador que é o Patrick de Luca, aí ele levanta a cabeça, vira o jogo, solta a bola lá do lado direito, pro apoio do 44, o Henry solta a bola pro Hereda, olhou dentro da grande área, descolou o cruzamento na boca do gol, sobe a zaga da Ponte, tira, completo Danilo, deu de presente pro Christopher, fora, pegou da entrada da grande área, pegou mascado, pegou mal, o Diogo observou, a bola saiu, foi embora, sem perigo, né, Carlos? O CRB chega de novo, né? O CRB tem a bola, cruzamento do Hereda na boca do gol, Danilo tirou, a bola sobrou pro Christopher, o carequinha. Ele bateu pro gol, perna direita, ela foi embora, linha de fundo, tiro de volta pro Diogo Silva, CRB, viu, Corsato? Diogo Silva que já defendeu as cores do CRB e foi bem por lá. É isso. FI Play Som, imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Cara, tô sem paciência com o David da hora, viu? Então são os dois. Heverson dominou o lado esquerdo, tocou pro Christopher, a Ponte fecha, a Ponte tá fechadinha aqui no campo de defesa, bola trabalhada do outro lado, o David da hora tá parecendo volante, trabalhou essa bola, soltou do lado direito, aí vem pro meio de novo pro time do CRB, vai procurando o espaço, a bola aqui tá com o Fábio Alemão, jogou dentro da grande área, Micael ajeitou no peito, jogou pra dentro da grande área, Márcio Silva tirou, ela voltou, sobrou aqui do lado esquerdo pro Heverson, dominou, Diego Tavares tá na marcação, ele solta a bola pro Fábio Alemão, descolou o cruzamento dentro da grande área, sobe a zaga da Ponte, tira, completa, depois tira dali do jeito que deu o Everton, tirando o perigo pro time da Ponte Preta, ela caiu aqui no campo de defesa pro Henry, número 44 da equipe do CRB, time regateando, vem pro campo de ataque trabalhando com o Fábio Alemão, boa jogada pro Heverson, bola forte, mas ele evita, de cabeça a saída aqui pro lateral, tocou o lado esquerdo pro Christopher, deixa a bola pra Patrick de Luca, dominou, tocou errado pro Christopher, tem que voltar, ganha na marcação do Elvis, enganou, o Tarek vai na cola dele, ele solta a bola pro Patrick, bola no meio, pro Thiaguinho, dominou, perna direita, bateu pro gol,
passa, vai embora! Mas com muito perigo. Quase o primeiro gol do jogo, Carlos. O Thiaguinho, bela jogada do meio-campo da equipe do CRB, ninguém marcou, né? Os caras foram correndo para trás. Aí quando perceberam, o Thiaguinho já estava com o canhão virado pro gol do goleirão da Ponte, que só olhou, ele orou por Nossa Senhora do Majestoso, que desta vez nos ajudou. Ela saiu, foi embora, linha de fundo, tiro de volta para a Ponte, segue 0-0. Vai mandando mensagem pra gente, deixa o like, compartilha a transmissão, vamos fazer chegar a 100 aparelhos conectados, vamos? Obrigado, viu, você que tá junto com a gente. FI Playson, imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Everton trabalha aqui no campo de defesa para o time da Ponte Preta, solta a bola do outro lado para Márcio Silva. Márcio Silva deixa para o barbudo Tarek, tá pedindo livre, leve e solto um pouco aqui à frente dele o Lucas Cunha. Recebe o número 3 da Ponte. Aí ele toca a bola, devolve lá para o Márcio Silva. Lembrando que David Braz se desligou, não é mais jogador da Ponte Preta, não suportou os 5 meses de salário e vazou da macaca. Bola para Diogo Silva, tocou para o Everton. Tarek, tira daí, meu filho. Tira daí, Tarek. Tirou, jogou na frente para ninguém. O Heverson deixou passar. Vai sobrar no campo de defesa. E atenção, torcedor. Hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Chegando a marca de 22, 21 minutos e 50 passados. Primeiro tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série B 2026. 10ª rodada. Placar FI aponta. Ponte, CRB e Ponte 0-0, Carlos. Placar ao vivo, futebol interior, rivalo.bet.br, Série B, Campeonato Brasileiro. Estamos na 10ª rodada do Brasileirão. Jogos de ontem, o Náutico venceu o Cuiabá 1-0, gol de Luiz Felipe, ex-Ponte. O Novo Horizontino venceu o Ceará 2-1. O Londrina, torcedor da Ponte, lembra do Londrina? Que enfiou 4 na macaca aqui. Pois é, ontem perdeu de 3-0 para o Fortaleza. Ontem também, em casa, o Juventude perdeu para o Sport pelo placar de 1-0. A bola rola para Atlético Goianiense e São Bernardo. Entre aspas, né? Porque estamos no intervalo. 0-0 esse jogo. Nada ganha da emoção. Rivalo, acesse o QR Code que está na tela. Faça parte desse movimento em prol do futebol de verdade. E aproveite, cashback de até 25%. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a macaca e o galo da Pajuçara na transmissão aqui do portal Futebol Interior da Rádio FI. FI Playson, imagem no melhor do futebol. Simbora, vamos que vamos. Frank, metade do primeiro tempo já se foi, 23 agora. Segue 0-0. Marcelo, mais pela dificuldade do próprio CRB, né, de organizar um pouco melhor essa última jogada no último terço, né, do que por méritos da Ponte Preta. A Ponte Preta toda no campo defensivo, quando rouba a bola não tem nem o que fazer, né? O David da Hora tá perdidaço. Queria saber que hora que o David da Hora vai se acertar na Ponte Preta, é difícil. E o Tavares, ele tenta fazer um misto de lateral, ponta, centroavante e vai ficando difícil. E o CRB tá chegando. Vem pro campo de ataque, bola para dentro da grande área. Estão pedindo ali um toque de mão, hein? Estão pedindo um toque de mão na Série B, tem VAR. A bola sobrou pro Elvis. Tentou jogar na frente, a zaga tirou, mas a bola voltou, sobrou pro Diego Tavares. Falta do alemão. Tá parado o jogo. Falta do alemão, o jogo tá parado, Carlos. No lance lá não foi nada, né? O jogador da equipe do CRB, ele chuta em cima do zagueiro da Ponte Preta. E a bola se pega na mão, primeiro pegou na barriga, no estômago, para depois ir para a mão do zagueiro da equipe da Ponte Preta. Não foi nada. E aí uma falta em cima do alemão, Fábio Alemão, para cima do Diego Tavares da Ponte Preta. Segue 0-0, Corsato. Eu fui ver aqui a posse de bola. A Ponte tá com 47% de posse de bola, rapaz. Por incrível que pareça. A Ponte vai tocando bola, trabalhando com o Danilo Barcelos. Dominou, soltou essa bola, toca para André Lima. Tem uma proteção ali no joelho direito, o jogador da Ponte. Aí voltou, trabalhou essa bola para o jogador que é o Márcio Silva. Márcio Silva dominou para a Ponte, David da Hora. Devolveu para o André Lima de primeira. Solta essa bola para Elvis, bem à esquerda. Toca a bola, Ponte Preta no campo de ataque. Bola com o Danilo Barcelos.
conseguiu trocar uns passes aqui no campo de ataque. Já é um alento, hein? A bola voltou pro Márcio Silva. Zagueirão da Ponte Preta trabalha com a perna canhota. Se movimenta o André Lima, orienta a marcação, tocou a bola pro David da Hora. Aleluia! O David da Hora acertou um passe. A bola veio pro André Lima, pau nele, falta. Tá parado o jogo, falta. E o Danilo Barcelos pede calma. Pede calma. Vamos combinar com o empatezinho, hein? Cara, você tá dando risada aí, mas é isso mesmo. Empate fora de casa da Ponte contra o CRB. Vamos lembrar, né? Que é o oposto aqui, né? O CRB vem de 3 vitórias seguidas e a Ponte vem de 3 derrotas seguidas, né? Para o campeonato, e a gente está falando, são duas coisas diferentes, né? A Ponte Preta, a bagunça que ela é fora de campo, né? Que está retratando dentro do campo, mas dentro do campo a Ponte precisa fazer o papel dela, que é trazer ponto lá de Alagoas. Vamos ver esse lance. Falta pra Ponte, bola pra dentro da grande área. Afasta a zaga, mete a cabeça na bola. O Vitor ainda tentou evitar o escanteio. Olha, acho que é a segunda vez que eu falo o nome do goleiro do CRB no jogo com 26 minutos, mas a Ponte tem escanteio, Carlos. Segundo do jogo. Primeiro pra Ponte, aqui pelo lado direito. O Vitor Caetano não conseguiu segurar a bola. Ela foi embora, linha de fundo. Escanteio para Ponte Preta, vai Danilo Barcelos e Elvis, estão os dois indo para a bola, quem sabe jogar ensaiada aí, Corsato. E escanteio para Ponte, jogada ensaiada, Danilo Barcelos jogou, segundo pau dentro da grande área, a zaga da Ponte voltou ali para ajudar na marcação, era o Tarek que estava lá, tentou o tapa na bola, não conseguiu, estava trabalhando com o Everton, a bola veio para ele, aí o Everton devolveu mais curta, deu tempo da zaga no CRB tirar e mandar a bola para a lateral. A Ponte dando trabalho, pelo menos nesse momento, para a equipe regatiana. Lateral, posse de bola para a Ponte, lado esquerdo. Aí o Danilo Barcelos, que estava aqui do lado direito, né, para bater o escanteio, vai lá para bater o lateral. Jogou essa bola dentro da grande área e não conseguiu dominar o time da Ponte Preta. Quem estava lá era o Everton, né? E aí perdeu a bola, mas agora o André Lima recuperou para o time da Ponte na boa, na bola, tá valendo. Segue o jogo, ele domina, Christopher tá na marcação, ele faz o giro, tá na meia esquerda, toca a bola para Tarek, Marbudo da Macaca, trabalhou, soltou, boa bola na direita para quem? Pro Diego Tavares, na frente, boa bola pro Thales, descolou cruzamento na boca do gol, vai pintar o gol, Elvis, vai entrando no cantinho. David da Hora, nunca critiquei, já era. Gol! É da Ponte! É gol. Futebol é a nossa paixão. É gol. Bola na rede, campeão. A Ponte martelou e conseguiu. Com ele, David da Hora, meio que de puxeta na pequena área, depois do passe do Elvis, lá do outro lado no segundo pau, David da Hora, coloca um sorriso no rosto do torcedor da Ponte Preta, nesse momento, lava a alma do torcedor da Ponte, David da Hora, vai pra rede, número 18 no costado, pode comemorar, David. Da hora, hein? É gol da Ponte. Agora a Ponte Preta tem um. CRB não tem nada. Me dá o detalhe. O detalhe do primeiro gol do jogo é da Ponte Preta. Diz aí, Corsato. Eu não acredito. O torcedor da Ponte está sorrindo nesse momento. Uma linda jogada pela direita que começa com o Diego Tavares, o mais lúcido do time. Toca a bola para o Thales, que vai para a linha de fundo, faz o cruzamento. E aí a bola cai no pé de quem? Do Elvis, que dá uma assistência para o David da Hora, que cutuca a bola para o fundo da rede. Tá aberto o placar em Alagoas no Rei Pelé. 1 para Ponte, 0 para o CRB, Corsato. E o CRB vem para o campo de ataque aqui pelo lado direito, cruzamento na boca do gol, subiu o Mikael, a bola passa, vai embora. Nossa Senhora do Majestoso, jogai e rogai por nós, Francisco. 1-0 Ponte. Me belisca, Carlos. Me belisca, vai. 1-0 Ponte, Frank. E eu vou registrar, né? David, das 17h02. É o cara da hora. Rapaz. Podem continuar criticando os caras aí. Nunca critiquei. David da Hora, Ponte vence o jogo 1-0. 1-0 Ponte, agora falta pra cima do André Lima. FI Playson, imagem no melhor do futebol.
Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Sérgio Carvalho também é futebol interior, um dos ícones do jornalismo esportivo brasileiro. Tem a sua coluna aqui no portal Futebol Interior. Acesse futebolinterior.com.br. Posse de bola para o time do CRB no campo de defesa. 30. Toque eletrônico do Bolacha. Na mesa de som aqui do portal Futebol Interior, marcando 30 minutos passados do primeiro tempo. 1-0 Ponte. Mas aqui vem CRB. Bola para dentro da grande área. Afasta a zaga da Ponte. Afasta a zaga da Ponte, Lucas Cunha. Manda para escanteio, Carlos. É o terceiro do jogo, o segundo para a equipe do CRB. Escanteio já cobrado, Corsato. Bola para dentro da grande área, toque de cabeça, sobrou dentro da grande área. Bateu pro gol, ela passa, vai embora. Foi o Dadá, né? Foi. O Belmonte, de primeira. Alegria nas pernas, quase, hein, Carlos? Cruzamento veio lá da direita. O Thiaguinho bateu curto, né, pro Hereda, que mandou a bola dentro da grande área. Aí o Dadá, bico da pequena área, bateu pro gol, ela saiu, foi embora na linha de fundo. O tiro de volta para a Ponte, que com meia hora de jogo está vencendo o Galo pelo placar de 1-0. Corsato. Sabe quantas finalizações da Ponte no jogo? Sabe quantas? Uma. Olha, isso é efetividade, hein? Uma finalização e um gol. Mas a humildade é tudo nessa vida, né, cara? O que vale é bola na rede. A Ponte, se tivesse feito isso contra o Londrina, talvez não tivesse perdido o jogo. Vem Ponte, campo de ataque, bola com o Tarek, soltou aqui na direita para Thales, briga por ali com o jogador Heverson, solta a bola para André Lima para David da hora, que da hora, hein, David, trabalhou, soltou essa bola para Ponte, vai trabalhando por ali o time da Ponte, bola com o André Lima, linda jogada, arriscou, bateu pro gol, ela passa. Soma mais um chute. Do meio campo. Mas passou, foi embora, hein, Carlos? É isso aí, chute do André Lima, camisa número 8. Ele bate pro gol, ela sai à direita do Vitor Caetano, vai embora a linha de fundo, tiro de volta pro CRB. A Ponte segue vencendo pelo placar de 1-0. Tonisson, chupa Corsatos, David da hora. O Aparecido Alves, bora David da hora. Ô, Tonis, mas eu não critiquei, cara, o David da hora. Eu tava quieto aqui. Fui eu. Neuci Lucato, os deuses estão ajudando o David da hora. Gol, obrigado Elvis. Ricardo Monteiro, André Lima jogando muito. Renata Dalgalo, gol, fala Renatinha. Acabou a raiva dele, tá dizendo o Charles, conserto, acabou. Paulo César, pode acabar, juiz. Posse de bola pro time do CRB dentro da grande área. Thiaguinho bateu pro gol, pegou, largou. Diogo Silva. Faz a defesa, Carlos. Thiaguinho lá pela direita, hein, Corsato? Ele sempre fazendo aquilo, né? De um lado pro outro, perna esquerda, bateu pro gol. Diogo Silva fez a defesa em 2 tempos. E vem Ponte, hein? Vem Ponte, campo de ataque com o Tavares. Da ponta pro meio, puxou pra perna esquerda. A canhota não é boa pra chutar. Pro Elvis, ajeitou, bateu, golaço! Já era! Gol! Ponte é do 10, é do Elvis! É gol! Futebol é a nossa paixão. É gol! Bola na rede, campeão. Ponte Preta no contragolpe na bola longa. Sobrou na direita aqui pro Diego Tavares. Ele foi pra cima na marcação, foi cortando. A bola sobrou na perna esquerda, que não é a boa pro chute. E aí ele deu o passe pro Elvis. Jogador do CRB ficou caído. O Elvis ajeitou, bateu, teve desvio no meio do caminho. E subiu, foi no ângulo. Voou o Vitor Caetano, mas não pegou. Elvis! Número 10 no costado, voltando ao time de titular. Bate no peito, fala: eu estou aqui, Elvis! A Ponte faz o segundo gol no jogo. Elvis pode comemorar. A festa é toda sua, da torcida da Ponte. Goleirão Vitor Caetano. Essa não deu pra você, amigão, de novo. Já era, tá no fundo da rede. Na marca de 33 minutos passados, primeiro tempo. 1-2 pra Ponte, 0 pro CRB. Me conta o detalhe do gol aí, Corsato. De novo, o Diego Tavares participando de um gol da Ponte Preta. Aqui pela direita, ele estava sozinho. Fez a finta, trouxe a bola pro meio e aí se choca ali com o jogador da equipe do CRB. E a bola sobra pro Elvis. E ele faz o que ele consegue fazer de melhor, que é chutar a bola pro gol. E aí, com a categoria que Deus lhe deu,
perna direita. Goleirão Vitor Caetano jogou a luva, mas não conseguiu pegar. A Ponte amplia a Macaca Elvis. 10 é a camisa dele, tá lá no placar do Rei Pelé. Ponte 2, CRB 0. Frank, 2-0 pra Macaca, Frank. Ó, vamos lá, autor intelectual desse gol pra mim, Diogo Silva, hein? Fez a defesa, meteu o Tavares pra correr, o Tavares fez como o Carlos falou, e sempre tem feito bem na Ponte, uma excelente jogada, arrastou pro meio, e amigo, futebol também tem hora que tem que ajudar, né? Elvis enfiou uma pancada na bola, zagueirão foi tentar ajudar o goleiro e ajudou mesmo, hein? Vai pegar lá no fundo da rede. E agora o CRB vem para o campo de ataque, tenta fazer o primeiro gol no jogo. A Ponte cerca, a Ponte marca. Elvis está na marcação, subindo todo o time do CRB, com exceção do Vitor Caetano, no campo de ataque da Ponte. Jogando bola, trabalhando por ali com um jogador que é o Patrick de Luca. Solta a bola para Heverson, cruzou na boca do gol, desviou na pequena área nas mãos do goleiro da Ponte. Sai do gol para fazer a defesa. O nosso Diogo Silva, marca de 36 minutos passados deste primeiro tempo. 2-0 para Ponte Preta, 2-0, Macaca tá na frente. Gols de David da Hora e Elvis. Ponte Preta vence o jogo, a Ponte tá no campo ofensivo, trabalhando posse de bola com o jogador que é o Everton, trabalhou, tocou o círculo central do gramado pro Tarek, deu pro jogador que é o Diego Tavares, solta atrás pro Thales, dominou, tocou pro Lucas Cunha vira o jogo, toca lá do lado esquerdo para Danilo Barcelos, capitão da Macaca. Thiaguinho encosta na marcação, ele joga a bola na frente pro David da Hora, aí chega a recuperação melhor pro time do CRB. Vai mexer, hein? Vai, o Barroca vai mexer, tô vendo aqui, é o camisa número 10. Danielzinho vai entrar no time, acho que ele vai desfazer o esquema aí com 3 zagueiros, né? Danielzinho, camisa número 10, vai vir no time do Barroca, viu, Corsato? E vem pro campo de ataque o CRB, o time regateando, bola com o Patrick de Luca, dominou, soltou, trabalhou com o Hereda, devolveu, tocou para Patrick de Luca, joga um pouco mais atrás, ali pro jogador que é o Henry dominou, soltou essa bola, trabalha pro Patrick de Luca, devolveu, tocou pro Christopher, lado direito para cima da marcação, soltou essa bola, trabalhou com o Thiaguinho da ponta pro meio, pro Fábio Alemão, ajeitou, pode bater, não, preferiu tocar um pouco mais atrás, é pro Castro dominou, tocou pro Fábio Alemão, capitão da Ponte. Aí o capitão do CRB, aí o Elvis chega, encosta nele, ele tem que recuar lá atrás pro Vitor Caetano, a bola voltou ainda, agora tá no campo ofensivo pro Henry, tem corredor pelo lado direito, bola pra o Hereda, fez a finta, deixou o jogador da Ponte deitado, vem cruzamento na boca do gol, na barriga do Márcio Silva, sobrou pro Elvis de primeira, tocou a bola pro Tarek, mas tá sozinho, 1-2 na marcação, ele domina, gira pra cima da marcação, tá sozinho, vai perder, o time não sai de trás, a bola voltou, sobrou pro Pedro Castro, aí bate na bola o André Lima, pro David da Hora, agora o David da Hora contra tudo e contra todos, 1, 2, 3, 4, 5 do time regateano, solta essa bola pro André Lima, domina, tem 3 na marcação, ele recua, toca a bola para Danilo Barcelos, devolveu, tocou pro André Lima, a Ponte vai ficando com a bola, engana a marcação da Belmonte, tocou pro Elvis dominou, deixa a bola pro Tarek solta a bola, toca pra Thales aqui do lado direito, ele sai da ponta, vem pro meio, o Christopher encosta na marcação, ele toca pro Lucas Cunha, de zagueiro central para quarto zagueiro, soltou ali pro jogador que era o Márcio Silva, no meio pro Everton, perdeu, e aí, só que o árbitro marcou a falta. Alteração. Né? Ah é? Vai mexer então, como o Carlos já disse, número 10 tá no jogo, quem sai? Sai o 45, Patrick de Luca. 45 vai embora, sai no primeiro tempo com 38 minutos, hein? E saiu com cara de péssimos amigos. Patrick de Luca, 45 vai embora, Danielzinho, ele é meia atacante, camisa número 10. Tá no jogo, tá no time do Barroca. Passamos de 100 aparelhos conectados e o árbitro deu um cartão amarelo pro número 15 da Ponte, hein? É, Marcelo, esse eu perdi, perdoe, viu? É o camisa Everton. Número 15 é o Everton. Mas eu entendo que é pelo conjunto da obra, né? Porque o Everton já tá mordendo aí nesse meio campo já há um tempão. Tomou cartão amarelo, então anote aí, viu, Corsato? O Everton, camisa número 15, segundo cartão amarelo do jogo, os 2 para Ponte. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar.
Passados 40 minutos passados o primeiro tempo de jogo. É o Campeonato Brasileiro Série B 2026, 10ª rodada no Rei Pelé, nas Alagoas. A Ponte vai vencendo o CRB pelo placar de 2-0. O CRB tem escanteio. Carlos, faz o giro aí, Carlos. É isso, segundo tempo, Série B, Campeonato Brasileiro, 7 do segundo tempo, Atlético Goianiense São Bernardo vão empatando 0-0. A rival é a maior patrocinadora do futebol paulista e agora também apoia o seu time do coração. Acesse o QR Code que está na tela e aproveite cashback de até 25%. Nada ganha da emoção. Rivalo, jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. Oi, Joe, escanteio já batido. David da hora mete a bola para a linha de fundo. Outro escanteio. De novo, bola para dentro da grande área na jogada ensaiada. Afasta Danilo Barcelos. Tira Dari para o time da Ponte Preta, a bola voltou, sobrou para o Henry, trabalhando, solta essa bola para a equipe do CRB, quem está trabalhando aqui no campo ofensivo agora é o Danielzinho, número 10, entrou no time do CRB, jogou na frente, joga por baixo, se joga na bola o Everton, ganha para a Ponte, aí sobrou com o André Lima, deu tapa, deu certo, sobrou a bola para o Diego Tavares, vai sozinho Diego, se vira meu filho, enganou a marcação, invadiu a grande área, vai bater para o gol cruzado, passa por todo mundo, tinha ninguém na grande área, mas sobrou do lado esquerdo, é pro Elvis, Christopher na marcação, ele tá sozinho, aí esperto, inteligente o Elvis, não pode ser reserva do time, né? Explodiu contra a marcação ali do Christopher, foi embora, lateral, posse de bola pra Ponte, Carlos. É isso, a Ponte, ela veio nitidamente para se defender, e não tá errado, né? E aí, só que quando vem pro ataque, vem com pouca gente. Vem Ponte, Corsato. De novo, essa bola dentro da grande área. Sobe a zaga do CRB, tira. Ela cai no meio pro time da Ponte, pro Everton. Deu um tapa na bola, soltou pro Elvis. Passe errado, mas ainda ganhou. Conseguiu evitar ali o Márcio Silva. Só que ela sobrou pro Christopher. Vai puxar o contragolpe pro time vermelho. Tocou pro Dadá Belmonte por baixo. A zaga da Ponte. Na boa, na bola. Cara, que partida tá fazendo o tal de Everton hoje, hein? Rapaz... Que partida, foi ele que fez o corte, né? Márcio Silva. Que partida também do Márcio Silva, do André Lima jogando bem. Até o Tarek tá jogando bem agora, hoje, cara. O Thales, eu tô gostando do Thales, trabalhando, soltou a bola para André Lima, foi falta, hein? Ah, merece cartão, hein? E depois fizeram outra falta do Diego Tavares. Eu não sei qual que ele vai marcar. Ele marcou a segunda, né? É, a falta, ele marcou... A segunda. Não, ele marcou a falta do Danielzinho. Não, ele marcou a segunda. Não, olha lá, ele tá dando até cartão pro Danielzinho. Camisa número 10. Ele marca a primeira e aí o Danielzinho foi falar alguma coisa com ele, né? Jogador da equipe do CRB. E aí não gostou do que falou lá. Ele marca a falta do Danielzinho, quer ver, ó? Vamos lá. Ah, não. Essa tá mostrando outro lance, né? Tá mostrando outro lance. Mas ele marca a falta do Danielzinho, cartão amarelo. Terceiro cartão no jogo. Danielzinho já entrou e tomou cartão, viu, Corsato? É isso, depois o Heverson fez falta pra cima do Diego Tavares. Falta do Danielzinho foi em cima do André Lima. Isso. Volta pra Ponte, bola pra dentro da grande área. Procurava por ali na entrada da grande área, na meia-lua da grande área. O David da hora subiu a zaga. Com o Henry tirou, caiu com o Heverson. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. CRB no ataque pelo lado esquerdo do Danielzinho, tocou para o Belmonte, chega, bate na bola por ali. O Everton tirando para Ponte Preta. A bola caiu com o David da hora, ganhou da marcação. O gol fez bem pro David da hora. Vai pegando confiança. Jogou lá do lado esquerdo, espera a presença dos companheiros. Toca a bola para Tarek, para Elvis, devolveu, tocou pro Tarek. Vai trabalhando a bola. David da hora, Tarek dominou já um pouquinho à frente no campo de ataque, toca a bola para Danilo Barcelos, e aí ele dá um bico lá atrás pro goleiro da Ponte, Diogo Silva. Mikael chega, aí o Diogo Silva vai ter que bicar essa bola lá no campo de ataque. Como não tem centroavante, cai pro zagueiro. E aí de cabeça ele dá de graça pro Danilo Barcelos. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem o Thiaguinho, lado direito, cruzamento rasteiro na boca do gol, meia altura, a zaga da Ponte tirou. Meu Deus. E aí caiu pro Elvis, deu pro Danilo Barcelos. Vai alongar o passe pro David da hora, meio que trotando, não foi pra ela. Reclamou o Diego Tavares aqui do outro lado, queria o passe pra ele. Chegando a marca de 44 minutos passados deste primeiro tempo, 2-0, a Ponte ganha. Quer saber tudo o que acontece no seu time do coração? Acesse futebolinterior.com.br. Vem Hereda, campo de ataque, recebe do Christopher. Bico direito da grande área, trabalhou, tocou pro Christopher. Encosta na marcação dele ali o Márcio Silva, ele trabalhou, tocou pro Fábio.
Fábio Alemão, curtindo uma de atacante, joga a bola do outro lado, campo de ataque, é pro Hereda, bola forte, ele evita a saída, chega o Danilo Barcelos, dá um bico na bola. Tira dali, manda para lateral. É lateral, posse de bola, campo de ataque, lado direito. Favorece o time regatiano. O Galo da Pajuçara. O Galo da Pajuçara que vem de 3 vitórias seguidas. A ponte de 3 derrotas seguidas. Bola do lado direito, depois do cruzamento para o Hereda. Jogou de novo dentro da grande área, na boca do gol. Desvio. Sobra do lado direito, dentro da grande área. Tavares explode contra a marcação do Heverson, vai embora. Lateral, posse de bola para o time da Ponte Preta. Exato. Vai. Danielzinho tem 30 anos. Meio campo, tem 8 jogos na temporada nessa Série B e um gol marcado com a camisa da equipe do CRB. Ele, antes de jogar no CRB, estava no Diba Al-Recim e também esteve no Atlético Goianiense antes de passar pelo Fluminense. É isso, vamos até 49, né, Frank? Mais 4. Isso, perfeito. Mais 4. Torcida do CRB tá fazendo um movimento ali, hein, na geral. É porque tá chegando já perto do intervalo, né? Provavelmente vai dar aquele tapa no beiço, dar aquela tirada de água da bexiga, enfim. Posse de bola para o time do CRB, trabalhando com Christopher. Danielzinho entrou agora há pouco, ainda no primeiro tempo. Recebeu do Christopher, virou o jogo, tocou do outro lado para o Henry. Todo o time do CRB, repito, de novo, aqui no campo de ataque, só o goleiro que tá lá no campo de defesa. Pro Hereda, da ponta pro meio, trabalhou com o Danielzinho. Perna esquerda dentro da grande área, sobe a zaga da Ponte Preta, tira com o Thales, voltou, sobrou, rebote, o chute pro gol, espalma Diogo. Heverson cruzou na boca do gol, bate na zaga da Ponte, ela volta pra ele, vai cruzar de novo, fechado na pequena área. Diogo Silva tirou e aí dá uma cabeçada na bola. O Lucas Cunha manda a bola para escanteio. Escanteio para o CRB, Carlos. O Diogo Silva fez o que pôde na primeira vez e na segunda também. É escanteio para a equipe do CRB. 5º escanteio no jogo para o CRB. O 6º no geral. Tá lá o Dadá Belmonte, o Thiaguinho na bola. Dadá Belmonte para fazer a cobrança. Dadá Belmonte, escanteio para a equipe do CRB, 46 minutos e meio passados deste primeiro tempo, 2-0, a Ponte vence. David da hora, Elvis, os gols da Ponte no primeiro tempo, 46 e meio, Belmonte, primeiro pau, toque para trás, Diogo! Ficou viva na entrada da grande área, batida, rebatida para lá, para cá, afasta a zaga da Ponte. Fogo amigo, hein, Deus do céu. Dadá Belmonte de novo na boca do gol, toque de cabeça, Mikael, já era! Gol do CRB! É gol, futebol é a nossa paixão. É gol, bola na rede, campeão. Na marca de 46 minutos passados deste primeiro tempo, um bombardeiro do time do CRB. E aí o Dadá Belmonte na assistência jogou essa bola ali na pequena área, como um foguete, como um raio, o Mikael, centroavante. Colocou a cabeça na bola, desviou, mandou para o fundo da rede. Desconta o CRB. Finalzinho do primeiro tempo. Mikael. Agora a CRB tem 1, Ponte Preta 2. Detalhe, a selfie do primeiro gol do CRB no jogo. Me conta, Carlos. A bola aérea continua sendo o problema da Ponte na competição, né? E desta vez o Lucas Cunha, uma pena, né? Porque ele sobe e não acha a bola. Aí o Mikael vem e mete a cabeça na bola, coloca a bola para o fundo da rede. Mas é isso, o CRB vai vir para cima da Ponte e a Ponte tem que se segurar aí, né? Tá vencendo o jogo pelo placar de 2-1. Que bom que foi no finalzinho do jogo, viu, Corsato? No primeiro tempo, a Ponte pode virar aí o primeiro tempo vencendo o jogo pelo placar de 2-1. Mas é isso, o CRB vai buscar o empate e a Ponte Preta precisa se segurar aí. E agora o Thales escorregou aqui, pediu falta, o árbitro não deu, melhor pro CRB. Campo de ataque, pode empatar o jogo. Olha o juizão ajudando ali, fazendo um corta-luz, quase que a bola bateu nele. A sorte é que passou pelo Thiaguinho, foi embora. Frank, final do primeiro tempo tem fogo, coloca fogo no jogo o time do CRB. A Ponte tem que segurar pelo menos até o final do primeiro tempo, né, Frank? É isso aí, tem que continuar com a humildade que começou o jogo. Bolinha no chão, dá bico pra frente, está ganhando o jogo, ter tranquilidade e vai ser isso. O CRB agora tá com um gol só de diferença e vai correr atrás, né? Eu só não gosto desse tipo de arbitragem que vê alguns lances e outros não. Já tô falando agora para não falar que eu tô reclamando, hein? Não sei se é impressão minha, se tá chovendo um pouco lá, hein? Tá chovendo e ele deu mais um, tá, Marcelo? Vamos até 50. Então vamos lá, estamos chegando a 49 agora em cima da pinta, vamos até 50. FI Play, som e imagem, no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano.
A Ponte fez 2 gols, tomou 1 no finalzinho do primeiro tempo e o CRB aperta. Thales tá, se virar por ali, tinha 3 o CRB pra cima dele. Ele conseguiu ganhar esse lateral pro time da Ponte Preta. Finalzinho de primeiro tempo, 49, já tem um intervalo FI no comando do Carlos. Agradecendo aqui ao Reinaldo José. Deixa eu ver quem mais. O Ricardo Monteiro tá aqui também, o Paulo César, o Carlos Burg. Boa, Carlos Burg, meu rapaz. O Bruno tá falando do Elvis aqui, o Adilson Ferreira, o Tony Som, obrigado, Renata Dalgalo, Roberto Santos, o Aparecido Alves. Vamos ver esse lance aqui, se segura a Ponte, vem ali o time do CRB, Hereda, cruzamento dentro da grande área, afasta a zaga da Ponte Preta. Afasta a zaga da Ponte Preta com o Everton, tira Dari e a lateral, posse de bola, campo de ataque pro time do CRB, não há tempo para mais nada. Ufa, apita o árbitro, fim de primeiro tempo. Em Maceió, nas Alagoas, no Rei Pelé, a Ponte Preta vai vencendo com gols de David da Hora e Elvis. 2 para Macaca, 1 para o CRB, Mikael, no finalzinho desse primeiro tempo. Segundo tempo, promete, hein? Promete o segundo tempo. A Ponte, por incrível que pareça, tá vencendo o jogo. 2 para a Ponte, 1 para o CRB. Saída dos jogadores da Macaca na saída do Rei Pelé. Fala, CC. É isso, Ponte Preta vence o jogo no primeiro tempo pelo placar de 2-1, apesar da forte pressão aqui da equipe do CRB neste jogo. Lembrando que o CRB já fez uma alteração com 38 minutos. O Danielzinho entrou para a saída do do Patrick De Luca. A Ponte Preta que não vence há 3 jogos e o CRB que não sabe o que é derrota também há 3 partidas. Nesse momento, Corsata, a Ponte Preta é a 15ª colocada no campeonato. Obviamente que o Avaí não jogou, o Botafogo ainda não jogou na rodada, mas está saindo da zona da degola nesse momento. Bom, saída dos jogadores, chovendo em Alagoas. Ponte vence pelo placar de 2-1. Muito bem, o Frank vai falar muito daqui a pouquinho no intervalo FI. Deixa eu passar uma dica para você. Siga o Futebol Interior no Instagram, tá? Os bastidores do mundo do esporte, matérias especiais e muito mais. @Futebol Interior. Manchete, teaser pro seu comentário daqui a pouco no comando do CC. FF. Eu vou usar uma dica aqui de um ouvinte que tá nos acompanhando aí, Marcelo. Qual? E um abraço para você, Aparecido Alves. Frank, milagres existem. Pode acreditar. Eu acredito. Macaca 2, CRB 1. Tá melhor que encomenda, viu? Intervalo, daqui a pouco a gente volta. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quero 1 milhão? Hipercap na mão.
Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci, 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. É hora de printar a tela. Carlos Cossa. Me belisca aí, torcedor. A Ponte Preta tá vencendo. Verdade que tomou um gol no finalzinho aí, né? Mas tá 2-1 o jogo. Ah, vamos reclamar? Claro que não. Se terminar 2-1, é festa da coletividade Ponte Pretana. Série B deste Campeonato Brasileiro. Deixa eu trazer aqui os jogos. Tem um jogo em andamento, hein? A bola tá rolando para Atlético Goianiense São Bernardo, o Atlético de Goiás. Atlético Goianiense, tem que falar, viu, Corsato? Depois daquele jogo Ponte Preta e Atlético Goianiense, eu não esqueço mais. Eu aprendi que tem que ser Atlético Goianiense. Nada de Atlético de Goiás, por favor, hein? Bom, estamos lá com 23 minutos do segundo tempo, tá? Atlético Goianiense e São Bernardo vão empatando pelo placar de 0-0, além de CRB 1, Ponte Preta 2 no intervalo. 4 partidas na data de ontem. O Náutico venceu o Cuiabá 1-0. O Novo Horizontino venceu o Ceará pelo placar de 2-1. O goleiro do Ceará tomou um frango. Meu Deus. Meu Deus. O Londrina perdeu pro Fortaleza. Lembra do Londrina, torcedor ponte pretano? Londrina que veio aqui e enfiou 4-1 na Ponte. Só não ganhou demais porque talvez não avisaram aí o Diogo Silva que era para tomar mais gols, né? Porque o Diogo Silva ajudou e ajudou muito a Ponte a não sofrer mais gols do Londrina. Aí o Londrina perdeu pro Fortaleza pelo placar de 3-0. Tá certo que o jogo foi fora de casa, na casa do Leão do Petit. O outro Leão que ganhou na competição foi o Sport. Venceu o Juventude em casa, aí é briga lá na parte de cima da tabela pelo placar de 1-0. A bola vai rolar daqui a pouquinho, então anote aí. Bom, é jogo em tudo quanto é horário, viu? Então o torcedor não precisa ficar bravo, porque acabando esse tem outro, acabando o outro tem outro, acabando o outro tem outro. Porque, vamos lá, tem América e Vila Nova. Esse jogo aqui, o América, que é o último colocado na competição nesse momento, com 3 pontos ganhos. O único time que ainda não venceu. São 3 empates e 6 derrotas. O Avaí, que é um time que nesse momento está atrás da Ponte Preta, joga em casa contra o Goiás. O Avaí jogando em casa contra a equipe do Goiás. 8h30 da noite tem Operário e Criciúma. Esse jogo aqui na seguidinha da nossa transmissão com o pessoal do canal do Mastela e da 92 FM de Criciúma. Operário e Criciúma. Amanhã, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior, W Esportes, o Wilson Rocha manda Botafogo e Atlético. É o fechamento da rodada. Lembrando que Botafogo e Atlético, o Botafogo nesse momento está atrás da Ponte. É claro que não jogou ainda na rodada, mas aí, se continuar assim, é um resultado que interessa e interessa muito para a Ponte Preta este jogo. Na verdade, interessa para a Ponte Preta, independente de qual seja aqui o resultado deste jogo da Macaca. Deixa eu passar os números do jogo, até para que o Frank Francisco possa comentar aí. Vamos lá, Frank, 2-1 para Macaca, 9 chutes do CRB contra 5 da Ponte Preta, 59% de posse de bola para o Galo da Pajuçara, 41% para a Ponte, precisão no passe, 90% para o CRB, 80% para a Ponte. A Ponte cometeu 6 faltas, o CRB 8, e aí, vamos lá, escanteio 5, tá na tela aí, para a equipe do CRB, 1 para a Ponte, 6 no total.
cartões amarelos, foram 3, 2 para a Ponte, o Everton e Tarek e o Danielzinho para a equipe do CRB. Mas a Ponte vence o jogo pelo placar de 2-1. E aí, Francisco, fala do jogo, o Macaca tá vencendo. Carlos, até aqui, vamos falar de justiça no futebol, a Ponte fez a parte dela. A Ponte jogou fechada, o CRB aparentemente estava querendo gostar do jogo, entrar no jogo, a Ponte foi lá, fez o primeiro, a Ponte manteve a tranquilidade, fez o segundo, e agora, quase no finzinho, no apagar das luzes, acabou tomando o primeiro gol do CRB. Até aqui, para mim, justiça no placar, a Ponte foi objetiva. Os números mostram isso, a Ponte foi objetiva. Por incrível que pareça, e milagres acontecem. Papai do céu, que coisa linda. Que continue assim, continue nos abençoando aí, dando sorte. E a boa partida da Ponte passa por uma boa concentração da equipe hoje. O time está muito concentrado. Acreditem se quiser, David da hora marcou o primeiro gol com a camisa da Ponte Preta. Olha que coisa linda. E o Elvis na sequência fez o segundo. Uma jogada característica dele, uma batida de fora da área, né? Ainda contou com desvio na zaga aí, que a bola tomou um efeito fantástico mesmo e sem chance pro Vitor Caetano. O gol do CRB também, golaço, hein? O Mikael parecia um bólido de Fórmula 1. Entrou com tudo aqui, não tinha nem zagueiro para parar ele, não teve jeito. Mas vamos aguardar agora que a Ponte volte atenta, né? Vai ter que ser mais aguerrida agora, brigar mais ainda pelas bolas, se quer sair com um bom resultado aqui do Rei Pelé. Como tudo na vida, como eu falava no início da transmissão, né? Não existe jogo perdido antes de jogar e não existe jogo ganho antes de se jogar. Esse é o futebol, por isso ele é lindo, por isso ele nos empolga, por isso ele nos emociona e vamos torcer para a Ponte manter esse ritmo aí. A minha preocupação são sempre as mudanças no segundo tempo, em que eu acho que a Ponte cai muito de produção. Mas vamos aguardar. E como eu falei, para que ninguém venha se vangloriar, se esse resultado sair, nós temos que colocar aí na conta desses profissionais que estão representando a família deles em primeiro lugar, a carreira deles e respeitando o nosso manto, Carlão. É isso, Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior, só para lembrar que a Ponte Preta tem no banco de reservas o Guilherme Viana, que é goleiro, Júlio, lateral direito, foi titular no jogo anterior na derrota para o Londrina, foi para o banco, o Diego Porfírio também foi titular no jogo anterior e foi para o banco de reservas, o Miguel, que fez o único gol da Ponte contra o Londrina, ele é meio atacante, o Jonathan Cafu também, meia atacante, o Cafu, Brandão, que é centroavante, Palácios, que é zagueiro, Daniel Baianinho, atacante, o Kevson, rapaz, perdeu a posição de vez no time da Ponte, lateral esquerdo, Gustavo Teles, tá de volta aqui ao banco de reservas o volante, e o Rodriguinho também. Você que não acompanhou a abertura dos trabalhos aqui, o Marcelo fez um en passant por cima de alguns jogadores, né? E do Luiz Felipe ele falou por cima. O Luiz Felipe não deve mais vestir a camisa da Ponte Preta. O Luiz Felipe, o contrato dele com a Ponte termina agora no último dia do mês, dia 31 de maio. Só para lembrar que a Ponte Preta joga no dia 1º, que é uma segunda-feira, né? Então, o Luiz Felipe, ele é jogador que foi é jogador do Bragantino, né? Mas é interessante, né? Ele é jogador do Bragantino e estava emprestado por um time da Rússia, né? E aí veio para a Ponte Preta. Mas a informação que eu tenho é que ele ainda tem empréstimo vigente com o time da Rússia. Então deve voltar lá para a Rússia. O Luiz Felipe é mais um que não deve mais vestir a camisa da Ponte Preta. O Marcelo falou do Potker aí. O Potker recebeu uma sondagem do Operário. É bom lembrar que nós estamos na 10ª rodada e o jogador não pode entrar em campo 8 vezes no campeonato para disputar em outro time. O Potker já entrou em campo 7 vezes. Então, se ele jogasse hoje, obviamente, ele não poderia ser negociado com o Operário. Então, o Potker está com o saco cheio, né? Aliás, quem não está, né?
Não receber salário não é para qualquer um, né? E mais, o David Braz não fica mesmo, só que o David Braz sai numa boa, tá? O David Braz, né, numa boa para a diretoria da Ponte, porque o cara não recebeu um salário até agora. O uruguaio, o Rodri Saravia, também vai embora. Obviamente que trabalhar sem receber, né, Frank, não é nada bom, mas esse aí, tô pra dizer pra você, esse é reforço, viu? Eu também. E você falou do Brian Borges também ou não? Brian Borges, o Marcelo já deu a dica aí, né? Falou, o Brian Borges foi afastado pelo diretor de futebol, Marco Antônio Eberlin. Agora, é interessante, né? Você vai afastar o jogador porque você não tá pagando ele. Você não paga e ainda afasta o jogador que é o melhor do time. Na verdade, nós temos que contar essa história. Foi um probleminha na reunião com os jogadores lá no Jardim Eulina, tá? Eu falei sobre isso. Você falou? Eu falei na você falou abertura, o mas motivo? é bom você relembrar. Você contou Falei. o motivo? Porque ele se insurgiu contra. Mas temos que explicar o motivo, né? Os jogadores fizeram aquela roda ali no meio campo, né? E o Brian Borges foi o único que não foi pra roda. Ele continuou fazendo trabalho, batendo bola. E aí o Marco Antônio Eberlin olha pra ele e fala pra ele: viu? Vem pra cá, poxa. Vem ouvir aqui o que eu tenho pra dizer. E aí o Brian Borges olha pro Eberlin e fala: não quero resenha com o senhor, não. Vou continuar por aqui. E aí começou o bate-boca. O Eberlin se sentiu desprestigiado, né? E pediu para que ele saísse do campo e pediu para que o pessoal do futebol afastasse o Brian Borges, que em nenhum momento pediu para sair do time, em nenhum momento pediu para não viajar. Essa é a informação a respeito do Brian Borges. E aí os outros jogadores que não estarão mais à disposição do elenco Ponte Pretano. Então é isso, a Ponte me parece que volta, obviamente, né, Frank? Não dá pra mexer no time nesse momento, né? Tem que manter, né? Ah, sim. A menos que alguém já grite aí dizendo que não aguenta mais, né, Carlos? Que não deve ser o caso. Então, por hora, tem que manter quem tá aí. Vamos ver como é que vai se comportar o CRB, que deve vir com tudo pra cima, Carlão. Cashback de até 25% e apoio total futebol de verdade só na Rivalo. O QR Code já está na tela para você fazer o seu cadastro e também vestir essa camisa. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Vem aí o segundo tempo de, por enquanto, CRB 1, Ponte Preta 2. Marcelo Corsato. É isso, Carlos Corsato apresentou o Intervalo FI, tem o fim de jogo. Ele vai comandar o fim de jogo, lembrando que amanhã, segunda-feira, 9 da noite, lá no YouTube, Hora da Macaca, tem Hora da Macaca. Eu acho que o jogo vai demorar um pouquinho para recomeçar, porque deu um problema no aparelho do árbitro lá, hein? Eu vi que ele tá se caminhando aqui pro lado da mesa ali, onde fica o quarto árbitro, né? E ele mostra ali o seu aparelho. Parece que ele não tá ouvindo, enfim. Olha lá, tô falando, olha lá, vamos trocar. Vai trocar. Não sei se acabou a pilha ou se quebrou mesmo, porque tá chovendo, tá chuviscando, né, Carlos? Tá chovendo e tem VAR, né, Corsato? Tem VAR, então ele precisa ter a comunicação com o pessoal que tá no VAR também. É isso. O jogo vai demorar um pouquinho para começar até que faça a troca do aparelho do Wagner do Nascimento Magalhães. Muito bem, me parece que a Ponte Preta volta sem alterações, então, lembrando que a Ponte tem 2 jogadores amarelados no primeiro tempo, tá? 2 jogadores defensivos, o Everton e o Tarek. O outro cartão amarelo do jogo foi pro Danielzinho, que entrou lá já depois dos 38 minutos do primeiro tempo. Ele que entrou na vaga do Adi. Ele chegou a estar no estádio Moisés Zucarelli para assinar com a Ponte Preta. Conheceu as dependências do estádio. Se eu não estou enganado, em 2024, posso estar enganado. Sim. E depois não aceitou, não topou o desafio. Antes do Hélio dos Anjos. Não topou o desafio. Mas ele veio a Campinas, conheceu o estádio, conversou com... Desculpa, depois do Hélio dos Anjos. Conversou com a diretoria, né? Era o nome preferido na época da diretoria, mas aí depois de... Ele recebeu uma proposta do Atlético de Goiás. Isso. Atlético Goianiense, desculpe, que estava na Série A. E aí ele foi pro Atlético. Verdade. Então é um cara que já teve sondagem da Ponte Preta. Diogo Silva, Lucas Cunha, o Everton, como eu disse, cartão amarelo. Márcio Silva, Thales, André Lima. Tarek também tomou cartão amarelo. Elvis, Danilo Barcelos, Diego Tavares e David da Hora. Foi o time da Ponte que começou o jogo no primeiro tempo. Me parece que vai ser o mesmo time. E o BO parece que é grande lá, hein, Carlos? Vai demorar um pouquinho, viu?
Tô meio de lado aqui, viu, gente? Porque resolveu dar cãibra no atleta aqui, né? Aí eu parei. É duro, cara. E aí o jogo tá parado mesmo, viu, Corsato? Parado o jogo porque não sei se o aparelho reserva acontece nas melhores famílias, né? Às vezes quem tem um, pode ser que não tenha nenhum. Quem tem dois, pode ser que tenha um. Pode ser. Parece que o aparelho reserva também não tá funcionando. E aí, como diria minha mãe, agora lascou. Vitor Caetano, Hereda, Henry, Fábio Alemão e Heverson, Pedro Castro, Christopher, Danielzinho, Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael, o time que terminou o primeiro tempo, porque teve alteração, como o Carlos disse, com 38 minutos do primeiro tempo, o Patrick de Paula saiu para a entrada do Danielzinho quando o CRB perdia por 2-0. Os gols do jogo, David da Hora, 26 minutos, 1-0 Ponte, Elvis, 33, 2-0 Ponte Preta, Mikael, 46, o gol do CRB. E continua lá a troca de aparelho. Ele tira o Patrick de Luca, né? Com 38 minutos do primeiro tempo e coloca o Danielzinho. E aí, depois dessa alteração, não sei se coincidência ou não, o CRB faz o primeiro gol, né, Corsato? E agora chegou outro aparelho lá, velho. Agora outro aparelho, né? Aquele adesivo. Já colocaram algum adesivo na sua orelha, Corsato? Não. Não? E na sua, Frank, já puseram algum adesivo na sua orelha? Já não? Não. Não, na sua, às vezes Bolacha? eu mesmo coloco. Não. Às vezes eu mesmo coloco faixa na orelha. Às vezes eu Sim. mesmo ponho, porque eu tenho muito frio nas orelhas. Entendi. Então eu protejo com gorro. Tem um gorro da Ponte Preta bonito que eu uso. Sim. Que eu comprei na frente do estádio Moisés do Carelli ali. Eu não comprei na lojinha da Macaca, comprei Tem na gol. frente do estádio. Vai. São Bernardo faz 1-0, hein? É líder do campeonato. Com esse Contra o resultado. Atlético, finalzinho de jogo lá, 38 do segundo tempo. 1 pro Bernô, 0 pro Dragão. Rapaz, que fase. Sabe quem foi pra rede, Corsato? Não sei. Pablo Diego. Lembra dele? Lembro. Tem saudades? Saudades. Pablo Diego foi pra rede. A 35 do segundo tempo, o São Bernardo tá vencendo pelo placar de 1-0 e vai assumindo a liderança da competição de novo, né? Pablo Diego, aquela história do Neymar, lembra? Saudades que a gente não viveu. A história do Neymar, eu confesso que eu não sei qual é, não. Mas Não, tudo bem. teve um dia que ele falou pra uma peguete dele, uma crush. Saudades do que a gente não viveu. Ele mandou nas redes sociais pra ela. O Neymar falou? Foi. Ah, poxa. Vai começar o jogo, parece que arrumaram o bagulho lá. Apita o árbitro. Bola rolando, de novo tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Bola alongada ali no campo de ataque, quase deu pro Thales chegar nessa bola. Goleiro, zagueiro do CRB se complicaram ali. Quase com menos de 30 segundos a Ponte vai pra rede, hein, Carlos? Jogada ensaiada, viu, Corsato? Jogada ensaiada do time da Ponte. fase, hein? Escanteio pra Ponte e o CRB tem alteração, viu? A Ponte Preta teve uma alteração, tá? Saiu o David da Hora. Foi embora o David da Hora pra entrada. Ah, meu Deus. Ah, não. Jonathan Cafu. Ah, minha nossa Vai. senhora. David da Hora foi embora. Jonathan Cafu tá no jogo. A Ponte tem escanteio já cobrado. Escanteio pra Ponte, bola pra dentro da grande área, afasta a zaga, tira o perigo dali. A bola se perde, vai embora, agora é lateral. Lateral, posse de bola, campo de ataque, lado direito, favorece o time da Ponte Preta. Essa eu não entendi. Agora vocês vão chorar por causa do David da Hora, né? Volta da hora. Jonathan Cafu tá no time da Ponte Preta. E depois que começou o jogo, o quarto árbitro subiu a placa, anunciando a alteração. O quarto árbitro é o Viomar Santana de Oliveira. É porque eles estavam preocupados com o aparelho do árbitro, né? Enfim, é isso. Meu comentarista, vou de carona com você. Discorra sobre Jonathan Cafu. Podia poupar a gente do sofrimento, né? Mas como hoje tudo tá dando certo. Vai que ele faz um gol, Vai hein? que Sabe, ele faz, Porque né? o Jonathan Cafu já jogou bola, né, cara? Se ele jogasse Sim. um tostãozinho do que ele já jogou pela Ponte Preta... 10% tava bom. Cara, seria um reforço pro time. E, ó, nas condições que a Ponte tá, a Ponte não pode desistir de ninguém. E esse é um trabalho da comissão técnica, fazer com que o cara jogue o que já jogou alguma vez na vida. O Pet Coxa tá mandando abraço pro nosso comentarista, o Frank Francisco. Vem a equipe do CRB, campo de ataque aqui pelo lado direito. A bola se perdeu, foi embora. Jonathan Cafu mandou a bola pra lateral. Lateral, posse de bola, Hereda, rapidinho, tocou pro Pedro Castro. Pedro Castro domina, toca pra Henry. Henry pra Fábio Alemão.
tocando essa bola, capitão da equipe do CRB. A bola já está aqui pelo lado direito para Hereda. Hereda dominou para o Pedro Castro. Pedro Castro que já jogou pelo CSA, né? O rival do CRB. Posse de bola para a equipe do CRB, trabalhando por ali com o jogador que é o Fábio Alemão de novo, capitão. É da equipe do CRB. 2 minutos e meio passados do segundo tempo. Vem bola na entrada da grande área, mete o pé na bola, tira o Everton. Ela cai lá do outro lado. Aí briga o Diego Tavares. Perdeu, recupera o Heverson. Jogou na boca do gol. Vem toque de cabeça nas mãos do goleiro. Diogo Silva cata, não solta. Fica com ela, Carlos. Cruzamento na esquerda. Heverson cruzou, Mikael meteu a testa na bola. A bola foi mascada e acabou saindo. Ficou nas mãos do goleirão da equipe da Ponte Preta. O árbitro tá conversando lá, viu, Corsaro? Toque de mão, será? Com alguém, deixa eu ver aqui. Tá conversando lá. Conversando com o VAR. O VAR conversa com ele. Rapaz, eu não vi nada no lance, mas quem sabe, né? Vamos aguardar para ver. Parece que é o Diego Barcelos, o Danilo Barcelos que tá caído. Mas o árbitro tava conversando alguma coisa lá, sim. Acho que tava procurando uma mão ali. Ou então tava fazendo alô, teste, som no aparelho. Alô, som, teste. Meu amigo, grande amigo, irmão Eduardo Ferreira, detestava quando os locutores faziam isso no microfone. Alô, teste, som. Ele ficava P. E não é de Ponte da vida, não. Ponte Pretano também. O Eduardo, você sabe que o pai do Eduardo foi jogador de futebol, né? Foi jogador da Ponte Preta na década de 60. Né? Como é o nome? Agora você me pegou. Abimael, o time surpreendeu, jogando simples e objetivo. Aqui no chat, hein? Vamos de novo ter 100 aparelhos conectados. Falta de respeito desse tal de João Melo. Por que isso, parceiro? Tá falando aqui do comentário do João Melo. Faz parte, cara. Faz parte. Renata Dalgalo, gente sem educação é igual a mato, tem tudo quanto é canto. A Ponte vai fazer mais um gol. É só pesticida pra matar. E dá uma tristeza porque papai e mamãe não ensinou assim, eu tenho certeza. Eu tenho dó do pai e da mãe da pessoa, né? Cimeia. O cara fica passando vergonha em rede nacional. É Cimei, desculpa. Cimei Andrade. Sua esposa, né, Frank? Isso. Ô, Cimei, tá falando que a Ponte tá ressuscitando. Deixa eu ver o lance aqui. Pode pintar o gol de empate deles. Bola na entrada da grande área, Heverson. Mandou lá na praia essa bola, hein, Heverson? FI Play Som e Imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. O Reinaldo José parece que tá bravo com o CRB aqui na live. O Ricardo Monteiro tá com a gente também. Deixa eu ver quem mais aqui. Se eu fosse torcedor do CRB, eu também estaria, perdendo pra Ponte. A Ponte hoje foi em destaque em rede nacional na Rede Globo, no programa Esporte Espetacular, cara. Contando a história da Ponte Preta em rede nacional hoje. Se eu sou torcedor do CRB, eu também estaria pé da vida com o time. Falando da padaria também, não? Da padaria, eu não sei se deu tempo de falar da padaria. Mas a matéria fala basicamente de um funcionário que precisa fazer outros trabalhos, né, para conseguir se manter na vida. Olha o CRB, bola recuada, Diogo Silva. Com a perna direita, bola alongada do CRB. A Ponte recupera a posse de bola, vem pro contra-golpe. Quem sabe agora para fazer o terceiro gol. Trabalhando com o Elvis, movimenta, toca a bola para André Lima, lado esquerdo. Se movimenta por ali também o Jonathan Cafu. O Elvis recebe do André Lima. Toca de novo para ele de calcanhar antes do Pedro. Castro jogou bola pro Elvis. A Ponte vai segurando a bola aqui no campo de ataque. Bola com o Danilo Barcelos. Danilo Barcelos domina, toca a bola para Elvis. Elvis de primeira, jogou na frente. É pro André Lima, vai ter que ser ponta, hein, André Lima. Lado esquerdo, Pedro Castro pro Danilo Barcelos, cruzou na boca do gol. Se ele conseguiu cruzar antes de sair, é escanteio. Escanteio. Então é escanteio pra Ponte porque bateu no Hereda, né, Carlos? Isso, é o segundo do segundo tempo, viu? E só escanteio pra Ponte nesse segundo tempo. Terceiro da Macaca no jogo, oitava no total. Escanteio pra Macaca, o Danilo Barcelos parece que tá cansadaço, hein? Tá perto da bola, o Elvis também. A cobrança de escanteio no canto baixo. De qualquer que seja o seu aparelho, lado esquerdo, o Elvis, perna direita na bola. O José Dejastir diz que vai dar empate. A Ponte, cruzamento na boca do gol, afasta a zaga, tira, deu rebote. Diego Tavares furou, mas furou gostosamente. Depois conseguiu recuperar a posse de bola. Campo de ataque pro Elvis, cruzou na boca do gol, desvio da zaga. Ela vai sobrar com o Diego. Recuperou-se, já se levantou. Marcação do Danielzinho. Elvis, Diego, Danilo, Barcelos pro Tarek, dominou, tocou pro Elvis de trivela na boca do gol, fechado na boca do gol. Bate na bola o Caetano, hein?
Não, ficou na dúvida ali o Bandeira, mas não bateu não, né? Ele tirou a mão. O Bandeira tá mais perdido do que pulga em cachorro de plástico, hein, O Abimael vai te cobrar, hein? Royals. Ih, rapaz, bola alongada, campo de ataque, Diogo Silva sai do gol. A Ponte tem que ficar atenta nesse comecinho do segundo tempo aí, porque os caras estão alongando bola também. Os caras estão jogando como a gente joga, viu, Carlos? Não dá pra tomar contra-ataque, né, cara? O time tem que ter cabeça no lugar, né? Pera aí, pô, vai atacar, o time vencendo 2-1, calma também, né? E aí não pode tomar contra-ataque. 64, Vana. Vamos, Ponte, pelo menos para que possamos sorrir neste domingo. É a Silvana Pereira com a gente, obrigado. Pet Coxa falou que tava com saudade de ouvir a nossa transmissão. Ô, Pet Coxa, tamo junto, meu rapaz, obrigado, viu? Fanzaço aqui do nosso FF, o Franco Francisco. Posta de bola pro time do CRB, a Ponte vence o jogo, o CRB perde, mas quer o gol de empate. Hereda, cruzamento na boca do gol, sobe por ali o Heverson. Derrubou todo mundo. Cafu que tava na jogada com ele. Mas não foi falta não, né? O árbitro vai marcar tiro de meta só, viu, Carlos? Tiro de meta pra Ponte. Tiro de meta pra Macaca. Era escanteio naquele lance lá, Claro hein? que era, né? Era escanteio, cara, olha lá, ó. Bate muito na mão do Caetano. E o Bandeirinha não viu, o árbitro também não. Pelo amor de Deus. Que várzea, cara. Tá bom, vamos que vamos. F Play Som, imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ó, você pode, o Abimael tá falando que vai cobrar direitos autorais, mas ele manda outra aqui que você pode usar, Carlos. Tá mais perdido que camaleão em arco-íris. Porque você sabe que camaleão vai mudando de cor, né? Isso. Camaleão. Essa é boa, hein, cara? Essa é boa. Abimael, você é fantástico, cara. Vou gravar essa também. E vamos ver o CRB, bola pra dentro da grande área, Mikael vai pintar o gol de empate, volta, sobra pra ele, tira a zaga da Ponte, e aí completa, sai jogando o Tarek, boa jogada, hein, Tarek, meteu até chapéu, caiu pro Elvis, alonga o passe, toca a bola pra Diego Tavares, esse é o jogo da Ponte, bola longa, Diego Tavares com ele, vai o Hereda, faz a finta pra lá, pra cá, Pedro Castro tá na marcação, ele toca a bola pra quem vem de trás, é o Elvis, Jonathan Cafu tá lá no pico direito da grande área, ele toca a bola pra André Lima tocou pro Diego Tavares, quase deixou ela sair, pertinho do técnico da Ponte Preta. Será o último jogo do Rodrigo Santana no comando da Ponte? Será? Perdeu a Ponte, a posse de bola, Danielzinho recuperou, jogou essa bola, toca na frente ali pro jogador da equipe do CRB, que é o Thiaguinho, aí a bola explode no peito do Thales, fica nas mãos do goleiro Diogo Silva. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. YouTube com a enquete, hein? 43% entendendo que o CRB vence o jogo. 46% entendendo que a Ponte vai vencer o jogo. 11% tá indo no empate. Valeu, você que tá junto com a gente. Dê o joinha na transmissão também. Compartilha a nossa transmissão. Vamos chegando, meu povo. Na transmissão de Ponte Preta, por enquanto, 2, CRB 1. Jogo na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte, eu nem peguei o retrospecto, né? Mas a Ponte nos últimos tempos tá tendo sorte com o CRB. A Ponte dificilmente perde para o CRB. Posse de bola para o time do CRB. Hereda, cruzamento na boca do gol. Vai pintar o golaço. Espalma o goleiro. Mikael mandou uma bike. Ia pintar um golaço no Rei Pelé. Escanteio já batido, bola para dentro da grande área. Afasta a zaga da Ponte Preta. Tira. Rapaz, que defesa do Diogo Silva, contra-golpe, bola pro Diego Tavares, quem sabe para fazer o terceiro gol, recebeu do Elvis, está sozinho por baixo o Pedro Castro, ganha pro time do CRB, Carlos ia pintar um golaço no Rei Pelé, o estádio que tem o nome do maior jogador de todos os tempos, hein, Carlos? É isso, mas o goleiro da Ponte fez uma defesaça e vem CRB. Tiaguinho tocou, Hereda, lado direito, sobrou pro Danielzinho, bateu pro gol, bate na zaga da Ponte Preta. Bate na zaga da Macaca, insiste, persiste, não desiste o CRB, a bola voltou, o Tarek sofreu a falta, mas aí deu a bola para Elvis, tocou ali pro Jonathan Cafu, o árbitro marcou a falta, não, segue o jogo, tá valendo tudo isso, Alemão pegou, soltou na direita pro Hereda, cruzou na boca do gol, toque de cabeça para empatar o jogo, Mikael, gol do CRB!
Sobe o som, comemora a torcida regatiana no Rei Pelé. No cruzamento do Hereda pela direita, na cabeça do Mikael. Artilheiro, artilheiro. Empata o jogo. Empata o jogo. Agora tudo igual. 2 para o CRB, 2 para a Ponte Preta. É claro que o lance vai ter revisão, porque a Ponte reclama de falta em 2 lances ali. Quero o detalhe, a selfie do gol de empate do CRB. Me conta, Carlos. Cruzamento que veio aqui da direita. Cruzamento do Hereda, o Mikael. O nome do jogo até aqui para a equipe do CRB. Meteu a testa na bola. Depois de uma defesaça que o Diogo Silva havia feito, o Mikael meteu a testa na bola. Empatando o jogo. 2 para o CRB. 2 para a Ponte Preta. Os jogadores da Ponte estão pedindo falta ali em cima do Jonathan Cafu. Né, você falou aí, tem o VAR, mas eu acho muito difícil o VAR não dar esse gol aí. O árbitro tá dando o gol por enquanto, tá mandando a bola lá pro meio. Tá 2-2 o jogo e os jogadores da Ponte pilhado com o árbitro da partida, que já havia errado, né, Corsato? Num lance de escanteio, né? Que o goleirão põe a mão na bola e ele não dá tiro de meta pra Ponte. E agora, nesse lance aí, jogadores da Ponte pedindo falta em cima do Jonathan Cafu. O árbitro não deu, o CRB empatou. Ele tá falando ali que tá conversando com o quarto árbitro, né, com o VAR, né, que tá ouvindo ali o VAR, mas parece que ele tá falando com o Danilo Barcelos, né, que eu acho que ele tá sem comunicação com o VAR, então ele vai confirmar o gol, porque quando não tem confirmação, vale o que ele marcou dentro do campo. E o Danilo Barcelos tá lá conversando com ele, ele aponta pro centro do gramado. Olha, eu quero ver o lance de novo. De boa, eu não achei falta, cara. Eu não achei falta, mas, sei lá, né? Os jogadores da Ponte estão reclamando demais. E você, Frank? Eu achei falta, honestamente, na primeira jogada do Tarek, que ele manda seguir. Pra mim foi. Agora, do Jonathan Cafu, eu confesso que eu precisaria observar de novo. Mas ele bate assim no equipamento, eu acho que ele fala que tá sem comunicação. Então o gol vai ser confirmado, sai ali a bola do meio campo com Elvis, portanto 11 minutos, empatou o jogo CRB, tudo igual, 2-2, e agora, hein, Frank? E agora, me fala, meu rapaz. Rapaz, futebol é complicado, né? O juiz, ele deu sopa pra azar, né? Deu sopa pra azar. Era muito mais simples ter dado a falta, evitado todo esse estresse. E agora, né, vamos torcer pro Rodrigo tirar o nosso sofrimento, né? Ó, tem muito jogador que já tá cansado aí, hein? E o CRB mas vem... a Ponte tá pilhada, né? A Ponte tá pilhada com o árbitro. A Ponte devia continuar fazendo o seu jogo simples. Jogo tranquilo. O CRB tinha 2 alterações para fazer, estava preparando 2 alterações o técnico Eduardo Barroca, mas os jogadores da Ponte, eles estão pilhados com a arbitragem, né? E não vai adiantar isso, cara. Faz aquele jogo tranquilo, jogo simples, né? É isso, FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. E agora o Elvis está caído, o árbitro não tinha marcado a falta não, falta do Hereda. Depois tem um jogador do CRB caído também no gramado. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E o Danilo continua falando com o árbitro da partida, o Wagner, do Nascimento. E o Wagner faz aquele sinal com as 2 mãos assim. Pelo amor de Deus, eu já te falei. Eu acho que ele tá com aquele problema mesmo lá no comunicador, viu, Carlos? Mas enfim, 2-2. Mas tem que ter uma regra 2, né? Não, não tem o comunicador, o VAR não funciona. Não, aí vira, dá seus pulos, pô. Esse é o rito para seguir. Vale o que foi dado dentro do campo, né? Quando você não tem comunicação com o VAR. Vale o que você marcou no campo. E agora o CRB vem de novo. Campo de ataque, 16 minutos. Quero o gol da vitória. Bola com o Dadá Belmonte por baixo. Chega a zaga da Ponte, mete o pé na bola. Mas o árbitro marcou a falta. Marcou a falta em cima do Dadá Belmonte. O jogo tá parado. Falta, posse de bola pro time do CRB. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Acho que não tomou cartão o jogador da Ponte não, né? Não tomou, foi o Thales. Muito bem. Ricardo Monteiro tá falando que a zaga dormiu nos 2 gols. O Aparecido Alves, juiz tá complicando o jogo, mas é falta para eles. Acabou. Vai. Em Goiás, o Atlético Goianiense perdeu em casa pro São Bernardo 1-0.
São Bernardo, líder do campeonato. Vai pra bola da Dadá Belmonte. O Heverson tá lá também, passou. Dadá Belmonte na boca do gol. Sobe, a zaga tira. Vai sobrar na entrada da grande área. Aí mete o pé na bola, tira dali. O jogador da Ponte Preta era o Thales. O Thales tá cansadaço, hein? Já arriou até as meias. Dadá Belmonte pegou, soltou essa bola pra Hereda. Ele que deu assistência pro segundo gol do Mikael. Tocou pro Christopher. Christopher soltou na ponta esquerda, na ponta direita pro Thiaguinho. Perna esquerda na boca do gol. Chute pra trás. Ela passa, vai embora. Mas teve desvio e o Diogo Silva fica pé da vida ali com o zagueiro da Ponte, Lucas Cunha. Tá brigando ali, mas o árbitro dá tiro de meta pra Ponte, Carlos. Era o Tarek que tava na jogada, né? Tarek que tava na jogada, o jogador da equipe do CRB colocou o pé na frente. E aí a bola foi por cima do gol do goleirão da Ponte. Tiro de meta pra Macaca fazer a cobrança. 2-2 o jogo no segundo tempo, Corsato. Siga o Futebol Interior no Instagram, os bastidores do mundo do esporte, matérias especiais e muito mais. @Futebol Interior. Amanhã, 9 da noite no YouTube, Hora da Macaca. Tem a Hora da Macaca pra gente falar muito desse jogo, da situação da Ponte Preta. Esse programa é toda segunda-feira quando a Ponte Preta não joga. Quando a Ponte Preta joga, a gente faz o programa na quarta-feira, tá? Então é o seguinte, segunda-feira amanhã Baggio tem, na outra segunda-feira não. Oi? Douglas Baggio vem aí, camisa número 7. Esse é um daqueles que gosta de judiar da Macaca quando entra, hein? Quando joga contra a gente. Enfim, é bom jogador, eu gosto do Douglas Baggio. 18 minutos passados do segundo tempo. 18 do segundo tempo. A Ponte vencia por 2-0, mas o Mikael empatou. Finalzinho do primeiro tempo fez um gol, agora fez outro gol. 2-2, tá tudo igual. A Ponte vai empatando. Com esse resultado vai seguir na zona do rebaixamento. Hereda tocou pro Christopher, dominou. Vai pra cima da marcação, entrada da grande área. Danielzinho chutou pro gol. Passa, vai embora. Passa, vai embora com perigo, tiro de meta, Carlos. Escanteio para a equipe do CRB fazer a cobrança. Vem para a bola da Dadá Belmonte para fazer a cobrança. Primeiro escanteio no segundo tempo para o CRB. E o sufoco não terminou. Dadá Belmonte vai, escanteio, lado esquerdo, perna direita, Douglas Baggio entra nesse momento. Daqui a pouco a gente confirma quem sai. Mas ele tá no jogo. Vai que pega na bola e manda pro rede, né? Vai pra bola, chuveirou na boca do gol. Sobe, a zaga da Ponte tira, deu rebote, Pedro Castro bateu. Tira a zaga da Ponte Preta. E depois completa, tira o perigo dali. Ela cai com Hereda. Hereda levantou no fedor. Na boca do gol, toque de cabeça nas mãos do Diogo Silva. Cata, larga, espera a chegada do Mikael para segurar o goleiro da Ponte, Carlos. Só vou confirmar aqui para ver quem saiu, né? O número 7, o Douglas Baggio. O Mikael tá no jogo. Eu não tô vendo o Thiaguinho, mas deixa eu esperar aqui a confirmação. Ele mesmo que foi embora. Camisa número 17. Thiaguinho tá fora. Douglas Baggio, experiente jogador, atacante, tá no jogo, camisa número 7. Douglas Baggio, novidade no time do Eduardo Barroca, a torcida sobe o som bom, público no Rei Pelé neste domingão. André Lima dominou para o time da Ponte Preta, Douglas Baggio por trás, chegou, fez a falta, tá parado o jogo. Falta, posse de bola para o time da Ponte Preta. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Passados 20 minutos, segundo tempo de jogo, Campeonato Brasileiro Série B, 10ª rodada. Placar FI aponta no Rei Pelé, CRB 2, Ponte Preta também 2. E aí, CC? Série B, Campeonato Brasileiro, a 10ª rodada. Há pouco, o São Bernardo fora de casa venceu o Atlético Goianiense por 1-0. Daqui a pouquinho, 18h30, tem América Vila Nova, 19 horas Avaí e Goiás. Hoje, 8h30 da noite, Operário e Criciúma. Rivalo. Cashback de até 25% e apoio total Futebol de Verdade, só na Rivalo. O QR Code está na tela para você fazer o seu cadastro e vestir essa camisa. Nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. Sou Joe, eu e você e eu com todo o timaço do Portal Futebol Interior. Seja muito bem-vindo, bem-vinda com o Galo da Pajuçara, com a Macaca no Campeonato Brasileiro. Vem o CRB, o toque de cabeça na boca do gol, ela passa, vai embora. O Hereda pelo lado direito, Frank, 21 minutos passados do segundo tempo. O CRB empatou o jogo, tá tudo igual, 2-2. Marcelo, a Ponte deu uma queda, né? Arrefeceu. A substituição, infelizmente, não é Secano não, mas o Cafu até agora não disse para que veio, né? E é duro porque aí o time faz todo o setor de marcação. Agora se viu nessa jogada de ataque, o Elvis tentou procurar ele, mas ele não entra no jogo, não tem sintonia. Então nós estamos com um jogador a menos, né? Isso complica demais o time da Ponte.
Esse Frank Francisco, você sempre de carona com o Frank Francisco aqui no Portal Futebol Interior, quando temos jogos da Macaca. O Frank é o comentarista da Macaca aqui no Portal Futebol Interior. Bem-vindo, bem-vinda você. Sabe quantas finalizações no jogo do CRB? 18, cara. 18 finalizações. No primeiro tempo foram 9. Então... A Ponte 3. Tá no campo de ataque aqui pelo lado direito, trabalhando com o Thales. Bate na bola, marcação ali do Dadá Belmonte. Lateral, posse de bola para Thales. Ex-Vila Nova. Aliás, pertence ao Vila Nova, né? Tá emprestado para Ponte Preta. Trabalhando essa bola com o André Lima. André Lima dominou. Thales não. Não, não é mais? Não, Thales não. Thales, o Everton, que é, é verdade. Do Vila Nova. Isso, que ainda é do Vila Nova, né? O Thales não. Trabalhando, posse de bola o time do CRB, bola do Dadá Belmonte, aí chega. Márcio Silva se antecipa, tocou pro André Lima, perdeu, cansou o André Lima, hein? Bola pro time do CRB, baixo, Christopher. Ih, rapaz, vai pintar a virada. Mikael cruzou por baixo, Danilo Barcelos tira. Manda pra escanteio, Carlos, sufoco, hein? Escanteio, Mikael, tá jogando um partidaço, hein, centroavante aí. Se fosse antes da Copa, da convocação para a Copa, o Ancelotti ia levá-lo. Escanteio, mais um no jogo, vem para a bola o Christopher. Ele é da base do esporte, ele é bom jogador, tá reencontrando o futebol dele no CRB. Cruzamento na boca do gol, afasta a zaga da Ponte, tira, volta pro Christopher, passou pelo Pedro Castro, tocou pro Hereda, limpou o Elvis, fez a finta, bateu pro gol, desviou na zaga, vai embora. Escanteio, e ele bateu com a perna esquerda, hein? Escanteio para eles de novo, só que troca o lado aí, Carlos. Defesa contra o ataque. Vamos ver se a defesa da Ponte vai suportar esse bombardeio aí. É mais um escanteio, o terceiro no jogo no segundo tempo para a equipe do CRB, o 8º no total para o time de Alagoas. Vamos lá, Heverson, 23 minutos e meio, já passamos da metade do segundo tempo. Perna esquerda, lado esquerdo na bola, na boca do gol, toque de cabeça, pega Diogo. E o Pedro Castro estava lá, você viu, né, Carlos? Vi sim. Diogo foi bem para a bola em dois tempos para fazer a defesa, não deixou ela pipocar de novo para o campo. Bola para a equipe da Ponte, agora tem uma falta ali em cima do Diego Tavares. Aliás, o que o Diego Tavares apanha no jogo, hein? Pelo amor de Deus. Foi o Hereda que fez a falta. FI Play Som, imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Daqui a pouco vem o 13 na Ponte. Acesse futebolinterior.com.br e fique bem informado sobre tudo o que acontece no seu time do coração. E ainda tenha acesso à Rádio Futebol Interior. 24 horas no ar, com muito futebol para você. Jonathan Cafu dominou. Diego Porfírio. No comando, trabalha essa bola pro Tarek. Solta na direita para Thales, puxou para a perna esquerda. Cruzou, entrada da grande área pro Danilo Barcelos. Sobe, mete a cabeça na bola, tira a zaga, voltou Tarek. Daí, experimentou, bateu pro gol. Fraquinha, pegou o goleiro. Faz a defesa. Fala, Carlos. Chute do meio do campo, né? Bateu pro gol, ficou fácil pro goleirão Vitor Caetano, que não deu rebote, fez a defesa, quase 25, segundo tempo, 2-2. E o Barroca vai mexer mais 2 vezes no time. Siga o Futebol Interior no Instagram, os bastidores do mundo do esporte, matérias especiais e muito mais. @Futebol Interior. Olha o CRB, campo de ataque dentro da grande área, batida pro gol, trava a zaga. Era o Mikael de novo, hein, velho? Mikael, ó, tá on fire. O Mikael, hein? Aí o Diego Tavares, se eu sair jogando, cansou o Diego Tavares. Eu acho que é ele que vai sair, hein? Aí ficou fácil pro time do CRB. Lateral, Danielzinho dominou, trabalhou, soltou na direita. Trabalhando para baixo, solta para Danielzinho, na direita, pro Hereda, cruzou na boca do gol, zaga da Ponte, mete a cabeça, tira, cai para Pedro Castro, só dá CRB, Hereda, cruzou, entrada da grande área pro baixo, cortou, fez assim, finta, bateu pro gol, no cantinho pegou o goleiro, pegou, largou o Diego em 2 tempos, o Diogo Silva fez a defesa, Carlos. Boa defesa do goleiro da Ponte, que tá segurando o resultado para a Macaca, 2-2. E agora ele armou o contragolpe, Cafu, Tarek jogou na frente pro Cafu, você tem que se virar sozinho, Cafu sofreu a falta. Tem que tomar amarelo, né, o alemão, né? Sofreu, mas o alemão foi juvenil demais, hein? Mas tem que tomar cartão amarelo, tá de sacanagem o árbitro aí, ó. Ele já ferrou a Ponte na hora do gol. E agora não dá cartão amarelo pro cara do CRB. Tinha que dar cartão pro zagueiro capitão da equipe do CRB, pô. Mas agora a experiência do Jonathan Cafu valeu, mas foi juvenil o alemão. Puxou a camisa, pô. Tinha 3 jogadores marcando o Jonathan Cafu. O que você acha que ele podia fazer lá, o Frank? Gente, e eu falei no início do jogo para ninguém falar que eu tava reclamando do juiz, hein? Tá aí, gente, é um absurdo, uma jogada dessa. Se não é para cartão amarelo, então eu jogo... Marcelo, joga esse amarelo seu fora aí. Diego Porfírio e Kevson, viu? A Ponte vai mexer 2 vezes, o CRB também.
Diego Porfírio, 13. E o Kevson, 32. Kevson, 32. Agora vamos ver quem é que vai sair aí no time da Ponte. O Danilo Barcelos está no jogo. O Elvis também. Vamos ver quem é que o treinador da Ponte Preta vai tirar. Mas me parece que um que está saindo, acho que é o Everton que vai embora. Mas o pediram para segurar um pouco, né? Deixa eu ver aqui. Não, já vai fazer a substituição. Já. No CRB, camisa número 18. Vai entrar para a saída do Belmonte, né? Para a saída do Dadá, camisa número 97. Entra o 18, eu já vou pegar o nome dele, viu, Corsato? Giovani, experiente, Giovani. E vai entrar também o 77. 77 é o Léo Campos. Léo Campos, 77. No time do CRB. Saiu o 8, né? Saiu o 8, Christopher. Eu acho que saiu o 8, tá? E o Dadá Belmonte também. Não, saiu 6, perdão, Carlos. Saiu 6, então eu confundi tudo. Não, o Pedro Castro também saiu. Gente, então peraí, vamos aguardar aqui, vamos com calma, né? Não precisa atropelar assim também, né? Danilo Barcelos está na bola, a Ponte não mexeu ainda, o Rodrigo quer esperar a falta. Meu Deus. Danilo Barcelos foi bater a bola e isolou, hein? Saíram 97, 6 e 21. Então o 6 foi embora, o 97 foi embora e o 21 foi embora. Para a entrada do Giovani, entrou mais um ali que eu não peguei, tá? O Giovani, camisa número 77. Giovani é 18, 77 é o Léo Campos. Léo Campos, camisa número 18, também está no jogo. E entrou mais um aí, foi muito rápido, peço perdão. O Diego Tavares, daqui a pouco eu vou confirmar. Na Ponte, Diego Tavares está indo embora. É o primeiro, camisa número 7. E o Danilo Barcelos, 14. Por isso que mandou esperar lá a cobrança da falta. Então vamos lá. Entraram Diego Porfírio, 13. Kevson, 32. Para as vagas de Danilo Barcelos, 14. E Diego Tavares, camisa número 7 no time da Ponte Preta. Já, Marcelo, eu confirmo quem foi o terceiro jogador que entrou na equipe do CRB, tá bom? Luiz Felipe, Léo Campos. Luiz Felipe entrou, então? Isso. Luiz Felipe. Agora precisa saber quem saiu. Quem saiu a gente já tem, né? Pedro Castro. O Luiz Felipe no lugar do Pedro Campos, então é isso. Luiz Felipe é número 19. Pronto, então tá feita aí as alterações, aliás, todas elas, né? Não pode mexer mais o treinador, o Eduardo Barroca. Luiz Felipe, Léo Campos e Giovani entraram na equipe do CRB. Corsato, pegou aí todas as alterações? O Luiz Felipe é número 19. Felipe é número 19. Deixa eu ver o lance aqui, daqui a pouco a gente completa, porque eu não peguei nada. Posse de bola pro CRB, bola pra dentro da grande área, vai pintar a virada, batida, trava a zaga da Ponte Preta por baixo. Lucas Cunha, sensacional. Espetacular o Lucas Cunha, mandando a bola pra escanteio. E agora parece que o VAR tá funcionando, então os caras estão analisando lá. Os caras estão... Agora o VAR tá funcionando. Eu parei, cara. Pra Ponte não funciona, né? Mas contra a Ponte funciona. Escanteio para a equipe do CRB, Corsato. 77 vai lá bater. Bola para dentro da grande área, o toque de cabeça. Pegou Diogo Silva. Pega o goleiro da Ponte. Vai, quem é o 77? 77 é o Giovani. Giovani, camisa número 77. O Léo Campos é 18. Léo Campos, 18. E o Luiz Felipe, 19. Luiz Felipe, então, Giovani, 77, Léo Campos, 18, Luiz Felipe, 19. Saíram Dadá, 97, Pedro Castro, 21 e o Heverson, meia dúzia. Tá. Na Ponte Preta, então, o 32 é o Kevson, 32, Diego Porfírio, 13. Para saídas do Danilo Barcelos, 14 e o Diego Tavares, 7. Muito bem. E aí, Frank, o CRB tá no ataque, mas dá para você falar aí dessas alterações da Ponte, do CRB também, se quiser, fique à vontade. Na verdade aí é oxigenar o time, né, o CRB. E a Ponte também, Marcelo, o que o Rodrigo quer fazer aí é dar um pouquinho mais de gás para a Ponte, um respiro aí, porque, por exemplo, o Danilo extremamente cansado, Tavares também extenuado, é isso.
Vamos aguardar, mas o árbitro está complicando demais uma partida fácil, gente. E a Ponte está pilhada demais com o árbitro. Ele vai conseguir, a Ponte, além dos problemas técnicos dentro do campo, né? A Ponte está pilhada demais com o árbitro e isso não é legal. Trabalhando posse de bola a equipe do CRB, campo de ataque. Olha o Fábio Alemão, escolheu o cruzamento dentro da grande área, sobe a zaga da Ponte, tira. Entrada da grande área, sobrou ali pro Giovani, dominou, soltou bola pela direita. Aí não tá valendo mais nada porque voltava da posição irregular o Hereda. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 32 minutos passados, segundo tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série B 2026, 10ª rodada nesse domingão. O placar FI aponta, CRB 2, Ponte Preta também 2, Carlos. Série B, Campeonato Brasileiro, mais cedo da Série B, o Atlético Goianiense perdeu para o São Bernardo em casa por 1-1. Daqui a pouco, 12 minutos, a bola rola para América Mineiro e Vila Nova. Rivalo, cashback de até 25% e apoio total Futebol de Verdade. O QR Code já está na tela para você fazer o seu cadastro e vestir essa camisa. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Vamos que vamos com o Futebol FI, Futebol Interior. Você que tá junto com a gente, FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Bem-vindo, bem-vinda. Vem CRB, bola para dentro da grande área. Márcio Silva afasta, tira o perigo, rebote. É do Elvis, dominou, tocou pro André Lima. Bola na frente pro Jonathan Cafu, posição legal. Saiu do campo de defesa, invadiu a grande área, lado direito, chuta Jonathan. Bateu pro gol, Vitor Caetano defendeu. Vitor Caetano defendeu. A Ponte Preta chegou agora numa boa jogada, hein, Carlos? Passe do André Lima pro Jonathan Cafu, que sozinho falou, bom, agora é comigo mesmo. Bateu uma pedrada, o Vitor Caetano foi pra ela, fez a defesa, bem CRB, Corsato. De novo o campo de ataque, bola com ele, o homem que tem cheiro de gol, cruzamento na grande área, bate na zaga, vai embora. Mikael tava lá, Diogo Silva cobra, rapaziada, escanteio pro CRB, Carlos. É o 10º escanteio do CRB no jogo, já é o 5º no segundo tempo, aqui pela ponta direita, escanteio pro CRB. E escanteio para o time do CRB, 34 minutos passados do segundo tempo, YouTube Futebol Interior, YouTube Futebol Interior, canal de áudio, valeu, você que tá junto com a gente. Vai pra bola ali o Giovani, né? Giovani, isso. Giovani vai pra bola, entrou agora há pouco, naquele monte de alteração, naquela compilação de alteração. Ele é canhotinho, hein? Perna esquerda, vai pra bola, autorizado, primeiro pau, boca do gol. A zaga da Ponte afasta com Tarek. Afasta o Tarek, os jogadores amarelados ele não tirou. Bateu o lateral rapidinho, a bola voltou, sobrou pra ele. Giovani puxou pra perna esquerda, na boca do gol. Toque de cabeça no cantinho, já era. Gol do CRB. Cruzamento que veio da esquerda. Ela sobrou na cabeça do Fábio Alemão. Eu acho que foi ele, um barbudo lá, mandou de cabeça pro fundo da rede. Tá na frente o CRB, vira o jogo, vira que vira. Pra torcida ficar muito feliz no estádio Rei Pelé, nas Alagoas. Vira o jogo CRB. Agora 3 pro CRB. 2 para Ponte Preta. O detalhe, a selfie do gol do CRB do Luiz Felipe, Carlos. Luiz Felipe, camisa número 19, foi para a rede. Não tinha impedimento não, tá? Não tinha impedimento não, camisa número 77 que bateu o escanteio. O Giovani, ele pega a bola aqui pela esquerda, bate a bola dentro da grande área, cabeça, joga bola aérea na zaga da Ponte, é um tormento, né? A bola aérea na zaga da Ponte só não é pior do que a administração da Ponte fora do gramado. Terceiro gol do CRB. Voltamos ao normal. Franco Francisco 3-2, o CRB virou o jogo. O juiz ele contribuiu bastante para esse momento, tá, gente? Eu não vou dizer que ele tá roubando a Ponte, mas ele pilhou o time. A Ponte perdeu um pouquinho o foco do jogo. Mas assim, olha, se falar de justiça, esse placar não reflete o que foi a partida até o momento desse terceiro gol do CRB. E agora tem que buscar pelo menos um empate. A Ponte Preta que vencia o jogo por 2-0. Vem bola na Ponte Preta, campo de ataque pelo lado direito. O Thales bate contra a marcação, ela vai embora. Lateral, posse de bola para o time da Ponte Preta. Por que ele não põe o Rodriguinho no jogo, cara?
Por que ele não põe o Rodriguinho no jogo? Põe o Rodriguinho no jogo. Thales dominou, soltou essa bola, toca ali pro Elvis, devolveu pro Thales por baixo, chega a zaga, tira. Só que tem que ter calma agora a Ponte, né? Tem que ter calma agora a Ponte porque tá perdendo o jogo. Então tem que ter calma, vamos tentar aí, quem sabe, um empatezinho. Bola pro Jonathan Cafu. Dominou e tocou atrás. Dominou, tocou atrás, bola errada ali pro Elvis que não chegou na bola. Gustavo Teles vem aí, é um dos jogadores e acho que o Daniel Baianinho, viu, Marcelo? Gustavo Teles é um que foi chamado ali e vem mais um ali, acho que é o Daniel Baianinho que tá para entrar no time da Ponte. Torcida do CRB sobe o som no Rei Pelé, comemora a virada para cima da Ponte Preta. Diego Porfírio dominou, tocou a bola para Kevson. Kevson domina para o time da Ponte, das costas para a marcação. Solta a bola um pouco mais atrás para o Porfírio, a bola escapou dele, ele toca atrás ali para o jogador da Ponte, que é o Márcio Silva. Dominou, soltou para o Lucas Cunha no meio para Tarek. Tarek solta essa bola, toca para Thales, passa a metade do gramado, estufa o peito, vai para cima da marcação, linha de fundo, ganhou, olhou para dentro da grande área, aí faltou fôlego na hora de cruzar, cruzou baixo, cruzou fraco. Deu tempo da zaga tirar, meter a bola para lateral, posse de bola, campo de ataque favorece o time regatiano. A Ponte Preta pressiona, quer pelo menos um empate. Vem essa bola de novo para dentro da grande área. Elvis dominou, entrada da grande área, olha para trás, cruzou, soltou pro Thales, cruzamento na boca do gol, pequena área, sobe a zaga, mete a cabeça na bola, tira. Aí fica pro time do CRB aqui no campo de defesa com o Reverson, explode contra a marcação, a Ponte fica com a segunda bola, ganha, toca pro Elvis. Elvis devolveu, trabalhou, soltou essa bola pro Thales, deu para Elvis, cruzou na boca do gol, subiu, a zaga tirou. Subiu, a zaga tirou, aí caiu o rebote para Ponte. Márcio Silva recua, toca atrás aqui para o Diogo Silva. Diogo Silva recebe para o time da Ponte, sai aqui da grande área. A Ponte venceu o jogo por 2-0, tomou a virada. 3-2, o CRB vence, vai para a quarta vitória seguida. A Ponte vai indo para sua quarta derrota seguida. Em meio ao caos financeiro, a mandos e desmandos, a Ponte Preta vai conhecendo a quarta derrota, vai se atolando na zona do rebaixamento. A bola aqui no campo de defesa para Diego Porfírio, sai da ponta, vem para o meio, toca a bola para André Lima. Dominou, trabalhou, tocou para o Tarek, vai para cima na marcação, solta a bola dentro da grande área. É para o Jonathan Cafu, antes dele chega a recuperação do time do CRB. Oi? Rodriguinho tá aqui para entrar também. Teles e Rodriguinho. Beleza. Daqui a pouco a gente confirma as alterações. CRB pode fazer o quarto gol. Bola para dentro da grande área. Luiz Felipe bateu. Ela passa, vai embora. E agora fica tudo aberto, né? Ponte vai tentar chegar no ataque e pode tomar mais gols. FI Play Som, imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Confirma pra mim o número do Teles e do... 35 Teles e Rodriguinho. 90 o Rodriguinho. Rodriguinho 90, Gustavo Teles, volante da base, camisa número 35. Não entraram ainda, tá? Tá, Gustavo, eu só vou colocar aqui pra depois eu não ficar na correria. Rodriguinho e Gustavo Teles. 1, 2, 3, 4, aí se processando essas seriam 4 alterações, ainda pode fazer mais uma, né? Não, 5. 5? 5. Ah, o Jonathan Cafu, verdade. Cafu no intervalo. No intervalo, verdade. Então não tem como alterar mais. Bola para Ponte, lado esquerdo. Com o Elvis, trabalhou, tocou essa bola pro Kevson aqui do lado esquerdo, aí ele vai bem, vai pra cima na marcação, aí chegou, ganhou, recuperou de novo, tocou pro Porfírio, dominou, perna esquerda, cruzou na boca do gol, sobe, a zaga mete a cabeça na bola, tira. Fábio Alemão. Aí o lateral é pra Ponte, Elvis, tocou pro Porfírio, devolveu pro Elvis, olhou pra dentro da grande área, fechada na entrada da grande área, é pro Cafu, dominou, tropeçou, ganhou, tocou pra trás, é pro Porfírio, cruzamento na boca do gol, bate na zaga, vai embora, escanteio. Cara, se ele vira o corpo e chuta é que é difícil, né? Tava na pequena área, poderia ter feito o gol de empate pra Ponte, Carlos. Escanteio pra Ponte, é o terceiro no segundo tempo, o quarto no total pra Macaca, já são 14 escanteios no total. Vem Elvis. Elvis pra bola na boca do gol, primeiro pau, sobe, a zaga tira. Esperança que eu tenho da Ponte empatar o jogo é na bola parada, viu, gente? A bola sobrou pra Elvis de novo, jogou dentro da grande área, sobe, a zaga regatiana tira, cai na entrada da grande área, toque pra trás, dominou, trabalhou, o time da Ponte tentou a batida por ali, não conseguiu. Já ocorreram as alterações, o Gustavo Teles já tá no jogo e o Rodriguinho também, tá? Eu não tô vendo aqui o André Lima, o Tarek tá no jogo, o André Lima então foi um que saiu. E eu vou aguardar aqui para ver quem foi o segundo que saiu, tá bom, Corsato? Beleza. Trabalha a posse de bola, o time da Ponte Preta aqui pelo lado esquerdo, trabalhando com o Kevson, dominou, soltou essa bola, toca para o Elvis. Elvis domina, Gustavo Teles está pedindo. Ele jogou na entrada da grande área, passa por todo mundo, fica fácil pro goleiro. Sai do gol para ficar com ela.
o Vitor Caetano, goleiro do CRB. Saíram o Everton, vamos conferir aqui pelo que eu tô vendo, estava amarelado, e o André Lima. Olha lá, o Everton e André Lima, isso mesmo. Para as entradas, então, do Gustavo Teles e do Rodriguinho. O Everton, que camisa número 15. Estava amarelado, o André Lima, que estava fazendo um bom jogo. Daqui a pouco... Mas cansou, né? Daqui a pouco o Frank fala. A Ponte vem para o campo de ataque, 41 minutos e 50, quase 42, trabalhando com o Porfírio. Linda finta. Passou o primeiro, passou o segundo. Perna direita, tentou um tapa na bola na frente para o Rodriguinho. Chega a zaga, tira. Lateral para a Ponte. A Ponte insiste, persiste. Trabalhando com Kevson, tocou a bola para Tarek, para Gustavo Teles, dominou na frente da marcação ali do Mikael, solta a bola um pouco mais atrás para Márcio Silva, deu para Tarek domina, toca a bola aqui do lado esquerdo para o Diego Porfírio, para Gustavo Teles, de primeira, soltou essa bola dentro da grande área, para o Rodriguinho, bate, travado, cruzado. Bate na zaga, vai embora, escanteio, mais um para a Ponte, Carlos. Mais um, 4 escanteio no segundo tempo, 5º no total para a equipe da Ponte, 15º no jogo, Elvis para a bola. Elvis vai pra bola, passamos de 119 aparelhos conectados, 120 agora, obrigado você que tá junto com a gente, pra bola Elvis, autorizado, perna direita, na boca do gol no primeiro pau, sobe a zaga, sobe com Christopher, mete a cabeça da bola no primeiro pau, tira dali, ela cai no Rodrigo Santana, aí já joga a bola pro Elvis, Elvis bateu lateral, tocou pro Kevson, linha de fundo, cruzamento alto demais, hein, na boca do gol, sobra de lateral pra lateral. É pro Thales, fez a ginga, fez a finta, linha de fundo, pra lá, pra cá, descolou o cruzamento na boca do gol, desvio, sobe a zaga do CRB, tira, ela volta, entrada da grande área pro Gustavo Teles, ganhou da marcação, pau nele, falta! Pau nele, falta! Aí era pra amarelo de novo, né? Não mais nada, né? Esquece. Falta perigosa pra Ponte, hein? E o Tarek fala, não, era um pouco mais à frente, professor. Nada de mostrar cartão, o Teles sofreu a falta. Ô Frank, rapidinho as alterações na Ponte, que tá viva no jogo apesar de tudo, né, Frank? As últimas alterações realmente acresceram no time da Ponte, né? A minha única ressalva, não gostaria de fazer isso, é a do Jonathan Cafu, foi nula, né? A gente ficou com um jogador a menos, mas o pessoal que entrou agora aqui na sequência realmente deu um gás na Ponte, o CRB agora tá tentando se defender. E por que não, rapaziada? Pensamento positivo, olha aí o gol de empate. Aconteça o que acontecer, viu? Os meninos foram valentes, tá? Foram valentes hoje. Apesar de estarem vencendo por 2-0, tomando a virada, mas foram valentes os meninos hoje com a camisa da Ponte Preta, com a gloriosa camisa da Ponte. Mas o Elvis está na bola. É uma ponta de esperança. Na bola parada, o Elvis é muito bom. A barreira já está dentro da grande área. Ele conta os passos ali. O Vitor Caetano está esperto. Tinha um jogador embaixo, mas ele mandou esse jogador sair. São 5 na barreira. Elvis autorizado. Perna direita na bola. Ela passa, vai embora. Tiro de meta para eles, Carlos. Muito forte, né? O chute do Elvis. Perna direita, ela saiu, foi embora. A linha de fundo, tiro de volta pro goleirão do CRB. A Ponte perde, o CRB vence 3-2. Blog do Ari, a coluna do jornalista Ariovaldo Isaac. Também no portal Futebol Interior. Acesse futebolinterior.com.br e confira. Amanhã, 9 da noite, tem Hora da Macaca. Vamos falar muito desse jogo, da situação da Ponte Preta lá no YouTube. Hora da Macaca. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Passamos de 45, vamos até 52, mais 7 de acréscimo. Mais 7 de acréscimo, teve um monte de alteração também. Pelo menos nisso o árbitro acerta, né? Posta de bola para a Ponte lateral, a Ponte aluga o campo de ataque, vem para o campo de ataque, não sai do campo de ataque, mas aí fica perigoso porque pode tomar um contragolpe, o golpe final, posta de bola, campo de ataque, lado ofensivo para o time da Ponte, bola com o Jonathan Cafu das costas para a marcação, Thales está livre lá do lado direito, ele toca atrás, solta essa bola para Tarek, Tarek devolveu, tocou para o Porfírio, solta a bola para Gustavo Teles bem à esquerda, domina, toca a bola para Kevson, vai para cima da marcação do Baggio, bateu na perna direita do Baggio, foi embora, e agora o Rodrigo Santana tá dando uma de gandula lá. Tá buscando as bolas o Rodrigo Santana. Lateral, lado esquerdo, posse de bola pro time da Ponte Preta. A Ponte se esforça, mas perde o jogo. 45 e 50, quase 46, vamos até 52. Diego Porfírio vai pra bola. Solta um pouco mais atrás aí pro Márcio Silva. Márcio Silva dominou, tocou pro Gustavo Teles. Agora o Márcio Silva é o capitão, Bola pro Tarek, dentro da grande área, no peito do Rodriguinho, dominou, sai da grande área, tá impedido. Tá impedido, dedou ali o auxiliar número 2, o Carlos Henrique Alves de Lima Filho. Carlos. O passe do Tarek
pro Rodriguinho. Tava um pouquinho, né? Um pouquinho na frente, impedimento do jogador. Esse lance depois da Copa do Mundo não vai valer, tá? Não vai valer impedimento, aí vai ter que ser um corpo inteiro do jogador. Mas ainda vale. Tá 3-2 pro CRB. Baixe o placar ao vivo do Futebol Interior e acompanhe os resultados em tempo real dos campeonatos pelo Brasil e o mundo. Disponível gratuitamente na sua loja virtual. Placar ao vivo Futebol Interior. O mais completo, CRB no ataque. O chute pro gol do Dadá. Bate na zaga, vai embora. Escanteio. Escanteio. Na verdade não foi o Dadá, não. O Dadá já foi embora, Marcelo. Foi o número 10 deles, o Danielzinho, Carlos. É isso. Escanteio, a bola pegou na zaga da Ponte, saiu, linha de fundo, escanteio pro CRB que vence o jogo. 3-2 é mais um escanteio, 11º para a equipe do CRB, que agora o CRB não tem pressa, né? Vem pra bola ali o 77, o Giovani. Giovani vai bater o escanteio e pede o barulho da torcida. Jogou essa bola um pouco mais atrás, vem trabalhando. O time do CRB com o jogador que é o Léo Campos. Ele solta a bola um pouco mais atrás, fica com o Fábio Alemão. Toca pra Henry, aqui no campo de defesa, gira a bola, gira o jogo. O time do CRB trabalhando ali com o Danielzinho. Danielzinho deu de primeira, soltou a bola pelo lado esquerdo, ali pro jogador que é o Léo Campos. A bola voltou, sobrou pro time do CRB. Christopher domina, Léo Campos recebe essa bola, solta na frente, vai trabalhando com o Luiz Felipe. Luiz Felipe das costas para a marcação, aí chegou fazendo a falta o Tarik. Chegou fazendo, o Tarik já tem cartão, hein, filho? Cuidado, hein, Tarik. Não gostou nada da chegada do Tarik ali, o jogador do CRB foi o Léo Campos, né, que sofreu a falta. E aí o árbitro conversa ali com o Tarik, falta, posse de bola para o CRB. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. A Ponte vencia por 2-0, tomou a virada 3-2. O CRB vai conseguindo a sua 4ª vitória do campeonato. A Ponte a 4ª derrota. A Ponte vai se atolando na zona do rebaixamento. Olha o Mikael, linda jogada, tocou pro Douglas Baggio. Solta para trás pro Luiz Felipe, vai pintar o gol, fez a finta, bateu, já era. Gol! CRB. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 47 minutos passados desse segundo tempo, linha de passe, troca de passe dentro da grande área. Linda jogada do CRB. Sobrou para o Luiz Felipe, fez a finta, deixou o jogador da Ponte caído no gramado. E aí só deslocou o Diogo Silva, mandou na bola para o fundo da rede. É o 4º gol do CRB no jogo. CRB vira que vira. 4 CRB, 2 Ponte Preta. Detalhe, selfie do gol. O 4º do jogo do CRB. Fala, Carlos. Troca de passes do time do CRB dentro da grande área. A bola sobrou ali para o jogador da equipe do CRB. Jogada do Mikael, tô falando, rapaz. Esse Mikael aí, se fosse antes da convocação do Ancelotti para a Copa do Mundo, ia para a Copa, velho. Aí tocou a bola ali pro camisa número 18, que dentro da grande área mandou a bola pro fundo da rede. Por incrível que pareça, a Ponte vencia o jogo por 2-0 e conseguiu tomar 4 gols na falha da defesa. Pronto, fechado o caixão, vitória do CRB, mais uma derrota da Ponte. Sonhamos, o sonho virou pesadelo, Franqui. Quando a fase é terrível, tudo favorece, né? Eu não vou deixar de citar. A arbitragem tem muito dessa derrota aí. Laminou muito o time da Ponte Preta. Para mim, podem falar o que quiser, 2 gols do CRB totalmente irregular, não era para ter acontecido. Mas é isso, gente. Numa fase dessa, nada dá certo. Nada dá certo. Tudo acontece de forma absurda. E parabéns por 9.8. Parabéns para ele. Sensacional. Caramba, o árbitro da partida deu cartão amarelo para todo mundo que foi comemorar o gol que estava no banco de reservas. Ele deu um monte de cartão amarelo. Cara, nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi isso na minha vida. Meu pai amado, ó. Não tem como contar quantos cartões foram aí, tá, gente? Os caras foram passando, ele, ó, mostrando o cartão. Vou pegar meu cartão aqui, ó. Os caras foram passando, ele só aqui, ó. Ó. Ele deu cartão pra todo mundo. Quem tava no jogo, quem foi substituído. Ele deu cartão pra todo mundo. Eu nunca vi isso na minha vida.
51 minutos passados do segundo tempo, a Ponte perde mais uma, quarta derrota seguida da Ponte. Vamos lá, 3, 6, 10, 14 gols em 4 jogos, né? O CRB a quarta vitória consecutiva. A Ponte Preta vai se atolando na zona do rebaixamento. O cenário me parece ser muito parecido com o do Campeonato Paulista, tá, gente? 7 derrotas, 1 empate. Esse é o cenário que está se mostrando aí para a Série B da Ponte Preta. A Ponte pode ser rebaixada ainda, é claro que isso oficialmente não vai acontecer, mas no primeiro turno, né? Pode não conseguir mais, no segundo turno, escapar do rebaixamento. Vem a Ponte, chute pro gol, ela passa, vai embora. Tiro de meta pro goleiro Vitor Caetano. Olha, e tem que dar tem que agradecer esses jogadores. Não vou dar mérito, né? Porque perdeu de 4-2, mas agradecer esses jogadores aí que honraram a camisa da Ponte Preta hoje. Eles se esforçaram, não teve migué, mas não deu. Apita o árbitro! Fim de jogo nas Alagoas. O CRB vence o jogo de virada por 4-2 para alegria da torcida regatiana, para a torcida da Ponte Preta ficar mais triste ainda, porque a Ponte perde mais uma no campeonato e está atolada na zona do rebaixamento. Saída dos jogadores no gramado, vai você, Carlos Corsato. É isso, mais uma derrota, quarta derrota da Ponte Preta no campeonato. 14 gols sofridos em 4 jogos. 3 marcados, Ponte que, por incrível que pareça, no intervalo foi vencendo o jogo pelo placar de 2-1, mas aí o time tomou 3 gols do CRB e foi derrotado, conheceu mais uma derrota na competição. Ponte Preta perde mais uma, o CRB ganha mais uma, a Ponte atolada na zona do rebaixamento. A equipe do Galo da Pajuçara consegue a vitória pelo placar de 4-2. Torcedor do CRB que estava pé da vida com o time no primeiro tempo, agora está feliz, e o torcedor da Ponte que já não sente mais quando perde, né? Já não sente mais a derrota, porque a Ponte consegue, é o único time que já sai derrotado, né? Que já entra derrotado em campo antes do jogo começar. A Ponte é o único time que entra derrotado. Os caras lutaram, mas infelizmente não conseguiram. O Elvis está falando, viu, Corsato? Vamos ver. Tem que puxar lá, tá sem áudio. Não vai dar, tá? É aqui embaixo, do outro lado lá. Mas aí você vai ter que voltar. Então vamos ver se você consegue voltar aí. O Elvis falou ali um pouquinho, né? O jogador da equipe da Ponte Preta. E vamos ver o que fala o Elvis, jogador da Macaca. Fez um gol e deu uma assistência. O jogador da equipe da Ponte Preta, meio-campista Elvis, camisa número 10. Só para dar um toque aí que teremos perguntas para o técnico da Ponte Preta, o Rodrigo Santana. Tá Elvis falando, vamos ver. Primeiro tempo perfeito que tinha sido planejado, foi feito. Que várzea, hein? Que várzea. Cortaram, né? O Elvis estava falando, cortaram. Vamos ver se ele fala depois, né? Vamos ver se traz aí a entrevista. Parou, do Elvis. acabou, a transmissão terminou. A transmissão terminou. Cortaram. Provavelmente a gente vai precisar pegar essa entrevista em outro canal, ou então ficar sabendo por outros meios o que foi que falou o Elvis, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui, na saída dos jogadores. Às vezes o pessoal faz comentário, né? E a gente vai trazer aqui, mas ele estava falando que o primeiro tempo foi bom, e foi mesmo, né? Foi bom o primeiro tempo. Fez um bom primeiro tempo. Foi bom o primeiro tempo, enfim. O CRB encosta lá no G6 e a Ponte Preta atolada na zona do rebaixamento. Eu fiquei curioso para saber aqui público e renda, mas eu não descobri, não. Eu não tive essa informação. Enfim, mas um bom público lá no Rei Pelé, né? O CRB que está melhorando muito no campeonato. Há 4 rodadas atrás estava junto com a Ponte Preta ali na zona do rebaixamento, mas melhorou muito o time regatiano. Agradecer a todo mundo que mandou mensagem aqui, você que curtiu a nossa transmissão, valeu, viu? Bom, eu vou fechar aqui a jornada esportiva, mas vem aí o fim de jogo, o Carlos vai comandar e a gente vai falar um cadinho de mais uma derrota da Ponte Preta na competição. Agradecendo ao Frank, ao Carlos, ao Bolacha e a você, internauta, que ficou junto com a gente. A Ponte perdeu mais uma. 4 CRB, 2 para Ponte Preta. A FI Play, som e imagem no melhor do futebol.
Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Começa agora, Fim de Jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, Fim de Jogo. É hora de printar a tela. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. De fim de jogo, jogo da Ponte Preta. Fim de jogo com derrota da macaquinha querida, sofrida, judiada. A Ponte perdeu, fez um bom jogo no primeiro tempo, mas no segundo tempo o CRB mostrou a sua força. O Galo da Pajuçara criou asas e veio pra cima da macaca e venceu pelo placar de 4-2. Fim de jogo no ar para Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Manda aqui os teaser pra gente, Corsato, por favor. É hora de você fazer parte disso. Acesse o QR Code que tá na tela. Tem cashback de até 25%. Rivalo, nada ganha da emoção. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios. E ainda ajuda o Hospital de Amor. Restaurante do Dadá, Disque Entregas 997 88 38 21. Ou vai no aplicativo. Dadá aberto até as 2 da madrugada, hein? Placar ao vivo, futebol no interior o mais completo. E Casa do Perfurador tem tudo pro seu poço artesiano. 25 14 11 71. Gostei daquela brincadeira que você colocou na tela ontem, Bolacha, do site Futebol Interior. Se der depois do Elvis, porque o Elvis falou na saída dos jogadores no gramado. O camisa número 10 da Ponte deu uma assistência, fez um gol, mas a Ponte perdeu pelo placar de 4-2. Vamos ouvir o que disse o meio-campista da Ponte, o 10, o craque Elvis. E, de novo, sobre um pouco dessa semana, como é que vem sendo trabalhar na Ponte, com tudo isso que vem acontecendo, você que está no clube desde o ano passado, aliás, há mais tempo? Não escutei, a segunda eu não escutei. A segunda, sobre esse momento, querendo ou não, que tudo está acontecendo no extracampo, como que isso vem mexendo com vocês também no trabalho durante a semana?
Não, primeiro falar do jogo, a gente fez um primeiro tempo perfeito que tinha sido planejado, foi feito e efetuado. Depois, infelizmente, voltamos no segundo tempo e tomamos uns gols bobos. Quando a fase não ajuda, tudo dá errado. E sobre o que está acontecendo fora do clube, não sou eu que tenho que falar. Vocês têm que perguntar para as pessoas que são os cargos maiores do clube, é eles que respondem, não é jogador que respondem. E todas as vezes fazer essas perguntas para a gente, sabendo de tudo que está acontecendo, eu acho que é até desleal com tudo que a gente vem trabalhando. Então pergunte com quem manda no clube e eles vão responder para vocês. A gente está aqui para trabalhar e fazer o nosso melhor para a nossa família, para os torcedores, para todos que a gente representa a Ponte Preta. Obrigado, Elvis, conversando com a gente. Tá aí o Elvis, rapaz, com os 2 pés no peito, né? 2 pés no peito da reportada, dizendo que é até desleal fazer esse tipo de pergunta para os jogadores. E é isso mesmo, quem tem que responder é quem tá mandando. Quem tem que responder é o Dr. Luiz Torrano. É o presidente do clube, a culpa é tua. Tá bom, viu, Bolacha? Tá bom. É isso, a Ponte perdeu pelo placar de 4-2, o Elvis, obviamente, nitidamente irritado, né, o Frank? Não poderia ser diferente. Eu entendo a revolta do Elvis, mas eu acho que o repórter tá na dele, o repórter tem que perguntar. Eu também entendo, Carlos, e vou dar um desconto para ele, né? Ele tá... Todo mundo cansou, Carlos, a verdade é uma só. Quem tem que responder esse tipo de situação do fora de campo, ele tá correto. Dr. Luiz Torrano, presidente da Ponte Preta, Marco Antônio Berlim, vice-presidente da Ponte Preta e diretor de futebol, não é isso? Então eles é que tem que responder sobre o que está acontecendo do lado de fora. Agora o jogador perdeu a paciência e ele falou o que eu falei, gente. O time hoje, Carlos, de novo, uma bela apresentação na primeira etapa, mas infelizmente o segundo tempo já não é nessa partida, já de alguns jogos. A Ponte acaba tendo uma queda muito grande, seja ela física, seja ela de concentração, e a gente entende, infelizmente. Resultado é aquilo que eu venho falando há algum tempo, eu não gosto. Isso nunca poderia ter acontecido, mas um resultado normal e esperado. É isso. No jogo, uma pena, né? A Ponte fez 2 gols, fez um bom primeiro tempo, aí teve a saída do David da hora, espero que o técnico explique, né? Pode ser que ele tenha saído contundido também, né? Aí não pode, não necessariamente. Eu ainda não vou criticar a alteração, porque a gente não sabe o real motivo. Porque assim, vamos combinar, eu vou usar até uma palavra forte aqui, mas o Rodrigo Santana não é burro, né? Ele não é burro, ele não iria tirar o melhor jogador do time, né, no intervalo. A gente espera que você esteja coberto de razão, Carlos. Tomara que ele nos diga que o... Eu tô falando antes de saber a resposta, tá? Então eu tô dizendo que se o Rodrigo Santana tirou o David da hora por opção técnica, aí eu sou obrigado a dizer que ele é burro. Mas eu não vou falar isso, não serei desleal, como disse o Elvis na entrevista, porque eu não sei o real motivo da saída do David da hora, que fez o gol da Ponte Preta, o primeiro gol, a Ponte Preta vencendo o jogo no 1-0. Depois o Elvis fez o segundo gol num chutaço de fora da grande área, mas aí o CRB meteu 4-2. O que foi, Marcelo? Eu tô com as estatísticas do jogo aqui, Carlos. Vai. Sabe quantas finalizações do CRB? 31. Cara, foi ataque contra a defesa. A Ponte finalizou 9 vezes. Ataque contra a defesa. E a posse de bola até que não foi tão, digamos assim, de goleada. Foi 48-52. Depois que a Ponte fez depois que o CRB fez o terceiro gol, a Ponte teve mais a bola, né? Sim, mas o número de finalizações chama atenção. O CRB mereceu a vitória, né? E a Ponte... Eu acho que a Ponte não fez um mau jogo hoje, não. E diferente... Se você comparar no jogo contra o Londrina... Isso, diferente. Se joga assim contra o Londrina, não perdia. É isso. Com certeza. Ou não daquele jeito como foi, né? E talvez tenha achado o jeito de jogar com 3 zagueiros, mas mesmo assim tomou 3 gols, né? Só que quando o CRB vira, né? O CRB vira, ele tinha tirado o Everton. Mas... E pra mim, assim, o Barroca, ele começou com o time... estranho, né? Aí ele põe o Danielzinho. E quando ele põe o Danielzinho, o time melhorou. Aí o time foi pra cima da Ponte. E aquele gol no último minuto lá do primeiro tempo deu mais ânimo, mais gás pro torcedor e também pro time do CRB. Mas foi o que o Elvis falou, quando a fase não é boa, Carlos. Deixa eu dar uma passadinha aqui no site, futebolinterior.com.br, pra você que tá com a gente aí. Pera aí que o Bolacha tá se arrumando ali. Não aparece ali, Bolacha? Que se aparecesse ali, eu lia o que tava escrito ali. Não
Não aparece lá, é aqui. Então, bora lá então. Site futebolinterior.com.br. Na tela já, Bolacha? Ah, tá bom. Eu aguardo. Sabe aqui. que eu tô curioso, cara? Eu tava vendo aqui nos sites que colocam estatísticas, né, dos cartões amarelos. Todo mundo falando, tem gente errando falando 2 cartões só. Eu vi 3, né? Eu anotei 3. O Everton, Tarek e Danielzinho. Mas tem gente falando 2. Pro time do CRB teve um cartão pra Ponte 2. Então, só que depois do quarto gol, ele encheu de cartão. Ele deu cartão pra todo mundo que foi comemorar lá com a torcida. A gente só vai saber na súmula, né? Ele deu cartão pra... os caras foram passando, ele só aqui, ó. Pá, pá, pá. Pá. E ele deu cartão até pra quem tinha jogado. Por exemplo, o Heverson. O Heverson foi substituído, tomou cartão. O Pedro Castro foi substituído, tomou cartão. Se o Patrick de Luca tivesse lá e tomou esse cartão, né? Não foi o Patrick. Não. Foi o Danielzinho que tomou cartão. O Danielzinho, tomou cartão. Não, mas o Patrick tomou também. Porque o Patrick tava no bolo, ele foi dando cartão pra todo mundo. O Frank tá dizendo que se ele tomou outro cartão, ele teria que ser expulso. Não, né? mas aí o único cartão no jogo tinha sido o Danielzinho. O Danielzinho. Porque ele foi amarelando todo mundo. Eu nunca vi isso na minha vida, cara. Bora lá, então. Vamos lá com as manchetes do site futebolinterior.com.br. Para Rivalo, nada ganha da emoção. Aí tem lá a nossa propaganda, né? Aí falando do jogo, que estamos lá. E vamos para as manchetes. Atlético Goianiense vence na raça, pegando fogo, segundona. Atlético Goianiense vence. O Atlético Goianiense 0, São Bernardo 1. Tigre mantém embalo e liderança na Série B. Essa é a primeira manchete. Segue o Tigre. Pegando fogo, José Bonifácio e Independente vencem. Segue na liderança do grupo. Aliás, jogo do Independente com a Matonense hoje, transmitido aqui nos canais de Futebol Interior com o grande Edmar Ferreira, do Rápido no Ar. Corinthians busca deixar Z4 e Cruzeiro pega a lanterna no Brasileirão. Mais uma manchete. Briga acirrada. E muitas emoções, Série C, siga, acompanhe o placar ao vivo, Futebol Interior, e aí você vai passando pelas manchetes. Deixa o placar ao vivo, por gentileza, Bolacha, que aí eu vou pedir para você, pode deixa a Série B aí, eu vou pedir pra gente ir atualizando aí o placar. O América já tá na frente, hein, olha lá, hein. O América já está na frente, já, se continuar assim, a Ponte vai ser rabeira do campeonato. E se o América vencer, será a primeira vitória dele na competição. América 1, Vila Nova 0. Daqui a pouco tem Avaí e Goiás, Operário e Criciúma, esse jogo com transmissão aqui dos canais Futebol Interior, com o canal do Mastela e a 92 FM de Criciúma, os jogos desta Série B. Lembrando que amanhã tem Botafogo e Atlético e Botafogo. Botafogo e Atlético, esse jogo com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Sobe lá, esses os resultados da rodada. Sobe lá, Bolacha, para deixar a classificação. Ponte Preta ali, ó, classificação da Macaca. Ó, olha lá a classificação, você vê na tela dos canais Futebol Interior. Deixa nessa tela bonitinha aí, tá bom, ô Bolacha? Pode deixar aí nessa tela. E bora que bora, Carlos. Temos público. Isso. Do jogo Ponte Preta e CRB, né, Corsato? 7.101 público total, pagante 5.337, a renda R$ 77.415. Valeu, é isso aí. Bora lá então, Frank Francisco. Antes de ir pro intervalo aqui, daqui a pouco, a coletiva do treinador da Ponte Preta, o Rodrigo Santana. A possibilidade de perguntas da imprensa campineira pro Rodrigo Santana, que tá lá em Alagoas. Bora lá, e aí, Frank, justo o resultado? 4 para do CRB, 2 para Ponte. Carlos, é aquilo que a gente sempre fala, né? Futebol não tem justiça. Mas hoje, na partida de hoje, aconteceu de tudo, né? Um primeiro tempo muito bom da Ponte. Tomou um gol de bobeira, o primeiro gol do CRB, né? No primeiro tempo. Um vacilo da nossa zaga. Coisa comum e corriqueira. O pessoal alto e perde bola de cabeça. Isso aí complica demais para goleiro. Complica demais para o time da Ponte. Aí tomaram esse primeiro gol, veio a segunda etapa. A arbitragem, eu já falava no primeiro tempo, eu não gosto desse juiz quando ele apita jogo, principalmente da Ponte Preta. E ele é muito complicado, acontecem coisas que é só com ele, né? Falhou o aparelho, toda hora dizendo pro Barcelos que o VAR não chamou ele, que o VAR não acusou nada. Pô, a jogada foi na cara dele, pô, foi falta, ele mandou seguir e aí a Ponte tomou o gol. Então, o que a gente tem para dizer, Carlos? Novamente, parece um absurdo, mas quando a fase é ruim,
tudo acontece. A Ponte, para mim, fez uma boa partida, teve algumas falhas. Esse 4-2 aqui é um resultado muito elástico e, para mim, não reflete o que foi essa partida, tá? Para ser justo aqui, eu cravaria um empate nesse jogo, mas é bola na rede que conta, 4-2 CRB. Como nós somos democráticos, né? E tem que ser assim, eu discordo do Frank em gênero, número e grau. Primeiro tempo da Ponte muito bom, segundo tempo foi ataque contra a defesa e o CRB conseguiu vencer o jogo, mas o Frank Francisco disse que o resultado foi injusto. Eu, para mim, acho que foi justíssimo, até pelo número de finalizações. Os caras chutam mais de 30 bolas pro gol, pô. Um time que toma 30 chutes, né? Alguma coisa tá errada, né? E estamos falando aqui com todo o respeito do CRB, pô. Ô Carlos, mas no segundo tempo a Ponte alugou o campo de ataque, só dava a Ponte Preta. Lembrando que a Ponte toma 2 gols de contra-ataque. Depois que tomou o terceiro gol. Então, mas foi um gol de contra-ataque. Eu acho que a Ponte fez, pra mim, hoje uma bela partida. Infelizmente, sim, no conjunto não deu da nada obra, certo. No conjunto da obra, o primeiro tempo eu achei que foi muito bom também, mas o segundo tempo foi horroroso, tanto que o time tomou 3 gols. Bom, 18h58, vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo. O Frank Francisco vai dar nota para os jogadores da Ponte Preta. E eu tô curioso, né? Para saber se tem boa nota aí ou não. Carlos, você não estava aqui, eu falei hoje na abertura da transmissão e vou ter que ser honesto com o meu pensamento. Eu, a partir de agora, enquanto o 9.8, esse pessoal continuar à frente, eu não dou nota menor que 5 para nenhum jogador da Ponte Preta. Eles são os únicos que estão tendo responsabilidade, honrando a camisa, indo para campo e fazendo o que tem que fazer, o trabalho deles. Se está sendo satisfatório ou não, aí é outra história. Não tem motivação porque não recebe, é outra história. Mas hoje não dá para dizer, né? Eu fui crítico na hora da Macaca, inclusive no jogo da Ponte Preta contra o Londrina, que para mim o segundo tempo de Ponte Preta e Londrina, os caras não se esforçaram. Não se esforçaram. E eu não queria falar isso do jogador, porque é duro, né? Você pedir esforço de um trabalhador que não recebe. Mas no jogo de hoje, Frank, posso reclamar aqui, falar que a Ponte tomou tempo, tá tudo certo. Mas falar que esses caras não correram, falar que esses caras não se esforçaram, aí não dá, né? Não faltou garra, não faltou briga e não faltou vontade. Isso é verdade. Muito bem, 18h59. Vamos pro intervalo? Daqui a pouco as notas do Frank Francisco e também a entrevista coletiva do técnico da Ponte. Será que foi o último jogo dele como treinador da Ponte Preta? Será? Não sabemos. Voltamos já. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quero 1 milhão? Hipercap na mão!
Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no Portal do Brasil. Futebol interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Carlos Corsato. Muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Ponte Preta perdeu mais uma, 4 CRB, 2 Ponte Preta. Põe na tela aí, ô Bolacha. Para Rivalo, nada ganha da emoção. É hora de você também fazer parte disso. Acesse o QR Code que está na tela aí para você, tá? Tem cashback de até 25% te esperando. Nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos, tá? Então, a classificação do campeonato por enquanto, deixa aí na tela para mim, América 1, Vila Nova 0, jogo em andamento, a bola já tá rolando também para Avaí e Goiás, tudo isso no placar ao vivo do site Futebol Interior. A Ponte Preta, olha lá, Ponte Preta é a 19ª colocada, não há possibilidade da Ponte Preta perder essa 19ª colocação. Que fazem, torcedor ponte pretano? Olha, vamos ali fora soltar um rojão, porque a Ponte é a 19ª colocada da Série B do Campeonato Brasileiro. Bora lá! Não há possibilidade da Ponte Preta perder esta posição nesta rodada. Por quê? Porque o América está ganhando já, né? E mesmo o América vencendo, ele não está conseguindo passar a Ponte. Ele não consegue passar a Ponte nessa rodada. Mas é por pouco tempo, né? É por pouco tempo porque o América não sabe, mas ele tem aqui uma diretoria inteira trabalhando incansavelmente, suando, mas suando mesmo, para fazer a Ponte Preta ser rebaixada no primeiro turno da competição, né? E me parece que o objetivo será atingido, porque a Ponte Preta nesse momento é a 19ª colocada com 7 pontos. Que campanha, né? Que campanha! Ô Torrano, chega aqui, velho. Que campanha, hein? Ei, meu presidente. Você é fantástico, cara. Que campanha, né? Você tem que ter orgulho, né? Tem que ter orgulho dessa campanha. Que campanha, que coisa orgulhosa, cara. Olha, que orgulho de você. Parabéns, viu? E essa porcaria desse microfone também agora não tá funcionando direito. Então é isso, gente. Pode usar o meu, Você eu vou viu falar aí? pouco. Não. Tá de boa, pode ficar aí. 7 da noite, mais 5 minutos. 7 mais 5. Ô, Bolacha. Por enquanto não tem Rodrigo Santana, tá? Eu acredito que o Rodrigo Santana vá falar pergunta por pergunta. Estou aguardando aqui o pessoal da assessoria de imprensa nos responder. Então vamos fazer o seguinte, já vamos adiantando aqui a casa e trazendo os quadros do fim de jogo para Rivalo, para Hipercap Brasil, para Restaurante do Dadá, placar ao vivo, Futebol Interior e Casa do Perfurador e Hora da Macaca, amanhã 9 da noite. Tem Hora da Macaca. Lembrando que na próxima segunda-feira, nesta segunda sim, mas na segunda, 1º de maio, não teremos... 1º de junho, não teremos Hora da Macaca, porque a Ponte Preta joga nesse horário, 7 da noite. E aí, os coleguinhas aqui, ó, a ideia é que os coleguinhas estejam todos aqui, tá? Essa equipe aqui, tá? É o que dá pra fazer na segunda-feira, hein? Dá pra fazer na segunda-feira, então conto com o Bolacha, conto com o Frank, conto com o Marcelo para a abertura da jornada, porque o jogo da Ponte é às 7 da noite. Então começamos os trabalhos aqui às 18 horas nos canais Futebol Interior e aí não vai ter Hora da Macaca no dia 1º de junho. Hora da Macaca vai acontecer no dia 3 de junho da quarta-feira. Mas amanhã, segunda-feira, tem Hora da Macaca nos canais Futebol Interior. E aí lá na Hora da Macaca eu vou trazer
Informação importante dos bastidores da Ponte Preta, mas aí é só na hora da macaca, tá? 7h, mais 6 minutos. Vamos então para as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Ô, Frank, bora lá então. Tô curioso, rapaz, para ver as suas notas e ouvir também. Então começo com o Diogo Silva, que tomou mais 4 gols em um jogo. Antes de eu dar nota, Carlos, me permita aqui rapidinho, porque eu estou vendo no chat aqui. Não sei se vocês perceberam no jogo, no final da partida o Diogo pedia para apitar o fim do jogo. Não sei se vocês perceberam, tá? No final do vídeo eu também... Goleiro da Ponte? Isso. Eu não percebi, não. Ele tava com a bola e fazia sinal, acabou, não vamos jogar mais, tipo assim. Foi a sensação que eu tive e que o pessoal teve. Mas independente disso, ele estava sendo muito honesto e eu concordo com ele. Nota 7 pro Diogo. 7 pro Diogo. Vamos lá. Olha, o goleiro tomou 4 gols, o nosso comentarista deu nota 7 para ele. Quantas defesas ele fez? Várias defesas, né? Era para ter sido uns 8, né? Vamos combinar, né? Aí, ó. Vai tá lá. vendo? Thales, eu não tô criticando não sua nota, não. Não, tá tudo certo. Só tô colocando... não, também não. Tô colocando, eu não gosto de cereja, mas tem gente que gosta, né? E fala que quando é uma coisa boa, é a cereja do bolo, né? Só tô colocando a cerejinha do bolo. Eu detesto, tá? Mas, Thales. 5. Lucas Cunha. 5. Márcio Silva. 5. O Everton. 5. Danilo Barcelos. Meia dúzia. André Lima. Pra mim, a melhor partida dele na Ponte, meia dúzia. Tarek. Tarek, nota meia dúzia, também gostei. Elvis. Elvis, meia dúzia. Só 6 pro Elvis, um gol, uma assistência? Não, meia dúzia. Tá bom, então. Diego Tavares. 6. David da hora. 6. Agora vamos para as alterações do treineiro. Diego Porfírio. 5. Kevson. 5 também. Jonathan Cafu. 5 também. Gustavo Teles. 5. E faltou mais um aqui, Rodriguinho. Rapaz. Rodriguinho, boa. 5. 5 também. Rodrigo Santana, treinador. Carlos, eu tô de caráter para falar, tá? E eu não gostaria de falar o que eu tenho falado e eu vou salientar de novo. O Rodrigo Santana, para mim, nota 4. Ele erra demais, ele é muito infeliz nas substituições, demora para substituir. Quando substitui, normalmente não dá certo. Hoje, em que pese a Ponte, principalmente no finzinho do jogo aí, as alterações até que melhoraram um pouco a Ponte, deu um pouco mais de gás para a equipe. Mas vai acabar saindo, não era o momento dele na Ponte. Acredito que se vivêssemos uma situação normal, ele não teria sido escolhido como treinador da Ponte. Ele não tem nada, não tem perfil de Ponte Preta. Mas nota 4 para ele. Nota 4 para Rodrigo Santana. E o Wagner do Nascimento Magalhães e a sua trupe, hein? Deixou de dar uns cartões aí pro time do CRB na hora do jogo. E aquele lance do terceiro gol da equipe do CRB em cima do Jonathan Cafu. Apesar do Jonathan Cafu não ter feito quase nada no jogo, ele deu um belo chute num contragolpe, numa bola esticada do André Lima para ele. Mas eu acho que ele sofreu falta naquele lance e ele não marcou. Repete o nome do árbitro pra gente, Carlos. Wagner do Nascimento Magalhães. Cravem aí, torcedores. Eu não gosto da arbitragem dele. De um modo geral, eu não gosto. Acho um árbitro muito complicado. Ele quer aparecer mais do que os jogadores. Ele quer ser a estrela da partida. E hoje, para variar para mim, ele acabou contribuindo para esse cenário tenebroso da Ponte Preta. A arbitragem acabou contribuindo. Errou várias vezes, não deu cartão, como o Carlos falou, e jogadas que, assim, se aquilo não é para cartão, não precisa mais ter cartão no futebol, pode tirar. Então, para mim, Carlão, não tem desculpa hoje. Nota 4 para todo mundo da parte da arbitragem, inclusive do VAR, hein? Boa, tá então, Franco Francisco com as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Bora lá, vamos então, né? São 7h mais 11 minutos. Lembrando que no blog Planeta dos Macacos, no site futebolinterior.com.br, você confere as minhas notas
por lá. A hora que tiver o comentário final, pode ficar à vontade para colocar, viu, ô Bolacha? Ou a ficha técnica, aí eu deixo por sua conta. O que você prefere? Vamos pro comentário? Então tá bom. Então, estamos no fim de jogo, aqui no FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você. Obrigado a todo mundo que tá com a gente aqui na live, viu? A gente agradece demais o seu carinho, a gente agradece demais a sua audiência, tá bom? A fase da ponte não é das melhores, mas a nossa fase aqui, quero deixar clara, vai ser a primeira vez que vou falar aqui no ar, no jogo da ponte contra o Londrina, 4-1 para o Londrina, colocando todos os amigos que transmitem os jogos da Ponte Preta, ou que transmitiram, né, os jogos da Ponte Preta, gente, especificamente no YouTube, tá? Porque aqui não tem essa. Aqui eu não tenho pretensão de ficar enrolando ninguém. Então eu estou dizendo o corte, a pesquisa no YouTube. E a pesquisa do YouTube ela é bacana, porque você pode entrar lá agora e você vê. Deixa eu ver se o Corsato tá mentindo lá no número de acessos. E tem outra que eu vou explicar para você também, que talvez às vezes as pessoas não saibam. Tem a história do robô. A gente aqui não usa isso, tá? Mas eu entendo quem utiliza. Não, é uma ferramenta que o YouTube disponibiliza e tá tudo certo, tá? Mas a gente aqui não usa essa história de robô. Eu detesto isso aí, né? Porque pra mim não tem problema. Eu já falei pra uma pessoa, ou já falei pra ninguém. Eu fiz uma Hora da Macaca que não tinha ninguém, nem eu, assistindo a minha Hora da Macaca. Mas não tem problema. Por quê? Porque eu venho da escola do rádio e eu aprendi que no rádio o dia a dia, a frequência, né, é o que faz o seu caminho, é o que faz a sua audiência, né? Então você pode olhar lá, porque no YouTube, na plataforma do YouTube, a nossa transmissão aqui, com toda a nossa humildade, a nossa transmissão foi a vencedora. E olha que a gente briga com gente muito boa, gente 100 vezes melhor do que a gente, mas o ouvinte nos deu a maior audiência aqui em Campinas. E hoje, os números também sensacionais. E Frank, Marcelo, Bolacha e grande audiência, nós, né, que não temos o direito de imagem do jogo, quando eu falo nós, é todo mundo, tá? As rádios de Campinas, mas todo mundo que está no YouTube. É injusto, porque hoje a transmissão no YouTube é de graça com imagem, né? Então você que sai da transmissão com imagem para ficar com a gente, cara, se eu tivesse e eu não tenho dinheiro, eu daria uma grana para você. Muito obrigado mesmo. Hoje os números foram de novo sensacionais. Então, eu só tenho que agradecer e informar que na última transmissão, na plataforma do YouTube, a transmissão aqui do FI Play, dos canais Futebol Interior, foi a mais ouvida e a mais acessada. Então, parabéns aí pelo trabalho capitaneado pelo Elcio Paiola e que tem a direção do Dr. Arthur Eugênio Matias, né, que está sempre puxando a nossa orelha, a gente sabe que é pro melhor. Nem sempre a gente está preparado para ouvir críticas, né? Às vezes a gente quer um afago, mas está tudo certo, né? Isso faz com que o nosso trabalho fique ainda melhor. Então eu tenho que registrar isso, porque quando a gente perde, todo mundo fala, né? E quando a gente ganha, ninguém fala. Então, tô falando aqui. 7h, mais 15 minutos. Agora, o comentário final. Carlos Corsato, Marcelo Corsato, Frank Francisco. Bolacha, boa, Bolachita, boa, é isso, transmitimos aqui, Eduardo Rodrigues, mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior, bora lá, transmitimos no YouTube Futebol Interior, mais uma derrota da Macaquinha, Macaca hoje perdeu o jogo, mas hoje não vou falar que perdeu a dignidade não, porque os jogadores dentro de campo honraram a gloriosa e centenária camisa da Ponte Preta, coisa que a diretoria executiva da Ponte Preta não está fazendo já há muito tempo. Derrota da Macaca, 4 para o CRB, 2 para a Ponte, 4ª vitória seguida do CRB, 4ª derrota seguida da Ponte Preta na competição na Série B. E aí, Frank, justo resultado? Carlos, futebol, a justiça é bola na rede. A equipe do CRB criou, fez. A Ponte teve as suas oportunidades, criou, fez. Houve tudo que a gente já comentou durante toda a partida e falou aí, que conduziu esse resultado de 4-2. Resultado
vamos dizer, justo, porque não tem como dizer diferente, né? E deixar eu quero aqui, Carlos, rapidinho, deixar o meu agradecimento a toda a diretoria da Ponte Preta, a todos os conselheiros, a todos os envolvidos nessa palhaçada, nesse absurdo que está sendo registrado na história da Ponte Preta. Vocês têm noção que isso vai para o livro de história? Isso vai estar na história da Ponte Preta? Olha, a única coisa que me alivia um pouco é que o nome dos responsáveis vai estar lá. 9.8 você vai estar lá, Dr. Luiz Torrano, parabéns para vocês, que absurdo. E aí, Corsato, falando especificamente do jogo, 4 para o CRB, 2 para a Ponte Preta. A Ponte que, é bom lembrar, né? Fez 2-0, virou o primeiro tempo ganhando por 2-1. Sim, primeiro tempo da Ponte Preta foi bom, o CRB entrou de um jeito diferente, aí o Barroca, quando toma o segundo gol, ele coloca o Danielzinho, que dá uma mudada no time, o time ainda faz um gol no final do primeiro tempo com o Mikael, que jogou muita bola, o Mikael empata o jogo já no segundo tempo, e depois o Luiz Felipe, outro jogador que entrou aí no jogo, durante o jogo, fez mais 2 gols, 4-2, um time que dá 31 chutes, né, contra um outro que dá 9 chutes no gol. É claro que a possibilidade desse time que chuta 31 vezes no gol vencer é muito grande. A Ponte perde para o CRB, que está em ascensão no campeonato, encosta ali no G6, e a Ponte Preta atolada na zona do rebaixamento. Assim, a situação da Ponte Preta, ela é complicada, né? E a Ponte segue aí o martírio. São 14 gols tomados em 4 jogos. A Ponte perdeu mais uma e o CRB chega próximo lá do G6. A Ponte volta a campo no dia 1º de junho. Então o torcedor da Ponte fica tranquilo que em maio a gente não perde mais. Contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, 7 da noite, aqui no Majestoso. É uma segunda-feira, 7 da noite. Já o CRB volta a campo contra o Cuiabá, domingo, 8h30 da noite, dia 31 de maio. Os jogos das equipes na sequência da competição. Comentário final. Eu sigo por aqui, aguardando a movimentação da assessoria de imprensa da Ponte Preta, né? Aguardando aqui a movimentação da assessoria de imprensa da Ponte Preta. São 7 da noite, mais 19 minutos, 7h19. Daqui a pouco tem um jogo do Criciúma contra o Operário, hein? Já, com o canal do Mastella e a 92 FM de Criciúma. Placar ao vivo, Futebol no Interior. Se quiser pôr na tela, pode colocar, viu, ô Bolacha? América 1, Vila Nova 0. Esse jogo tá no intervalo, tá? Intervalo de jogo, o América vai vencendo o Vila Nova pelo placar de 1-0. Se persistir o resultado, primeira vitória do Roger Silva no comando no América. Avaí e Goiás empatam pelo placar de 0-0. 8h30 da noite, a bola vai rolar para Operário e Criciúma, esse jogo com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Agora vamos subir a tela aqui para ver os jogos da rodada, né? O Náutico subiu ou desceu, não sei como é que tá aí, desce, vamos lá. Náutico 1, Cuiabá 0. Esse jogo aconteceu na sexta-feira. Luiz Felipe, ex-Ponte Preta, fez o gol. Novo Horizontino 2, Ceará 1. Fortaleza 3, Londrina 0. O Juventude em casa perdeu para o Sport Recife pelo placar de 1-0. Esses os jogos de ontem. Agora vamos para os jogos deste domingo. O Atlético Goianiense perdeu para o São Bernardo 1-0, fora de casa. São Bernardo líder do campeonato. CRB meteu 4-2 na Ponte. Marcelo Corsato transmitiu aqui nos canais Futebol Interior. Agora deixa eu ver a classificação. Bora lá. O São Bernardo líder, que campanha do São Bernardo, 20 pontos em 10 jogos, são 6 vitórias. O Náutico, segundo colocado, 19 pontos em 10 jogos. O Sport é o terceiro, 19 em 10. Fortaleza, quarto, 18 em 10 jogos. Vila Nova, nesse momento, quinto colocado, tá empatando, né? Não, tá perdendo o Vila. Então o Vila tá perdendo. Nesse momento, décimo, estaciona ali, agora na quinta colocação. O Novo Horizontino é o sexto com 16. O CRB... Olha como é que estava ruim a situação do CRB. O CRB vem de 4 vitórias seguidas, 100% de aproveitamento nos últimos 4 jogos. Mas mesmo assim é o sétimo colocado, 14 pontos ganhos. O Goiás é o oitavo, 14. O Goiás está jogando, você está vendo aí no placar ao vivo, está empatando 0-0. O Criciúma joga daqui a pouco 13. O Criciúma, se vencer, vai a 16, pode tirar o Vila Nova da quinta colocação. O Ceará já jogou na rodada,
tem 13 pontos, é o 10º. Juventude já jogou o 11º, 13. O Atlético Goianiense, 12º, 10. Perdeu em casa. O Operário ainda joga na competição, é o 13º com 12. O Atlético, o Operário joga daqui a pouco contra o Criciúma. Pode subir um pouquinho ali se vencer. O Atlético joga também, tem 11 pontos na 9ª colocação. O Avaí está em campo empatando, já computando o empate, 11 pontos em 10 partidas. O Cuiabá é o 16º, já jogou 10 pontos. A Ponte Preta estava vencendo no intervalo, a Ponte chegou à 15ª colocação, chegou a passar o time do Cuiabá. Mas aí deu tudo errado para nós. Botafogo abre a zona da degola com 9, mas pode sair porque tem jogo amanhã contra a equipe do Atlético, né? O Londrina já jogou, perdeu 3-0 pro Fortaleza, 18º, 8. A Ponte já jogou, é a 19ª, 7. E o América é o 20º colocado, 6 pontos, ganhos com vitória. O América tá ficando com a última colocação ainda, né? Vamos comemorar, viu, torcedor Ponte Pretano? Porque a Ponte não perde a honrosa 19ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. Que trabalho bem feito, né? Nossa Senhora, para rebaixar o time no primeiro turno, o trabalho tá sendo muito bem feito. Deixa eu até tirar o microfone aqui e parabenizar o presidente o Luiz Torrano. E eu quero assinar aqui o que o Marcelo, o editorial, né? Foi o editorial, hein, velho? Que você fez no começo da transmissão, quando eu não estava aqui. Mas quero assinar esse editorial. É isso, né? Quem tem a caneta para resolver o problema? Vocês ficam batendo no Eberlin, é o que eles querem, tá? É o que eles querem. Ficam aí falando do Marco Antônio Eberlin, mas o Eberlin não tem mais a caneta, amigão. A caneta é do Torrano, que na canetada tirou o diretor de marketing. Ele exonerou o diretor de marketing. E aí o Marcelo falou que era da chapa. Nananina não. É conselheiro eleito da chapa. Então ele é da chapa, tá? O Ricardo José Silva. Mas esse é o poder do presidente. O presidente ele tem o poder, viu, gente, de tirar qualquer diretor, estatutariamente. Ele não tem o poder de tirar os vices. Aí não é com ele. Ele não tem a canetada para tirar os vices, que hoje são Marco Antônio Eberlin, primeiro vice-presidente, e Nenê Tonholo, segundo vice-presidente. Esses não, esses são os pares do presidente. Agora, diretor estatutário, o presidente, na canetada, ele pode exonerar. Então, quem tem o poder da caneta é o Torrano, e ele mostrou que tem o poder da caneta, porque ele exonerou o diretor de marketing e comunicação da Ponte, o Ricardo José Silva. Então, ele tem esse poder. E não adianta vocês ficarem falando que o presidente é ele. O Torrano é o presidente. Um juiz, né, que tem uma carreira maravilhosa, conceituada, resolveu, né, depois que aposentou, ser presidente do clube, da Associação Atlética Ponte Preta. E está entregando isso aí que estamos vendo. Vergonha atrás de vergonha. Vergonha. Para culminar hoje com uma matéria em rede nacional, no Esporte Espetacular da Rede Globo, pela manhã, falando dos problemas da Associação Atlética Ponte Preta, né? E para os pares do Conselho Deliberativo, né? Para quem eu mando um fraterno abraço, né? Para os nossos pares, né? Vocês são responsáveis pela dívida na padoca, tá? Vocês são responsáveis pela dívida da padoca. Todos vocês. Eu vou excluir aqui 26 nomes que deram a cara a tapa lá na reunião do Conselho no dia da votação
da aprovação das contas de 2025, lá em abril. Eu vou excluir aqui e vou dar publicidade a eles. Adilson Schenfer, Alexandre Garuti, Ângelo Pazinato, Aline Zanqueta, Bruno de Lima, Carlos Haroldo, Carlos Reginato, Carlos Corsato, Charles Peterson, Fernando Dadega, Giovanni Di Marzio, Gustavo Navalho, Karina Moraes, Lucimara Ferreira, Márcio Pagano, Marcelo Mourão, Thales Mandrake, Matheus Cremonese, Maurício Almeida, Miguel de Ciúrcio, Miranda Eulina, Paulo Tadatoque, Rafael Souza, Sérgio Acácio e o Biratã Roberto. Vou excluir vocês, tá? Então, isso que vou dizer aqui, vocês estão fora. O restante, os outros 275, porque o meu nome está aqui, eu fiz questão de colocar o meu nome, de levantar o braço, mas obviamente que eu sabia que eu, como suplente, não teria direito a voto. Então, né, não iria fazer diferença ali o meu voto, né? Mas todo mundo viu que eu levantei o braço, ou seja, eu dei a cara a tapa lá, né? Tô aqui, ó, apesar de ter assinado para a chapa, né? O restante, os outros 274, vocês são responsáveis pela dívida da Padaria e Companhia Limitada, tá bom? E não adianta ficar achando ruim não, viu? Não adianta ficar achando ruim não, tá? Gente, é que eu tenho mais profundo respeito. Não teve a capacidade de se opor a uma dívida de 36 milhões no ano de 2025. E no final, aplaudiram a aprovação das contas. Vocês são responsáveis, tá? Vocês são responsáveis por tudo isso que está acontecendo na Ponte Preta, nesse momento. E aí, os outros, né? Os outros 225, aí na qual eu me incluo, né? Nós também somos responsáveis pela reeleição desta chapa que está aí no poder também. Aí não dá para tirar ninguém, né? Porque nós assinamos para quem está lá, então aí é todo mundo responsável. Então, ó, cada um enfia um pedacinho no bolso aí. E vocês que aprovaram as contas, né? Vocês poderiam ser mais humildes e fazer uma vaquinha aí e pagar lá os 53 conto na padoca, né? Faz uma vaquinha, né? Dá o quê aí? Divide aí pra mim, Marcelo. 253 dividido por 274. Faz a conta rapidinho aí pra ver quanto que morre pra cada um aí dos outros 274. E por quê? Né? A gente tinha lá 138 conselheiros, né? O restante não foi, mas quem não foi, não foi. Então, pega um pouquinho também pra pagar, né? O que deve lá pra padoca. É isso? R$254? Não é mais, cara. Não, você falou 53 mil dividido 53 mil dividido por 274 pessoas. 274. Mas bate aí, 53 mil dividido por 274. Essa conta sua vai dar tudo errado. Faz direito aí, cara. É difícil, né, cara? Não consegue. Ô, Bolacha, baixa aquela vinheta lá. Não consegue. Não consegue. Dá R$2.394 para cada um, é isso. Não é não. Pô, não faz não. aí 2.394 vezes 274. Não, dá menos, pô. Pô, você tá com a calculadora aí, não consegue fazer conta, eu vou fazer aqui. Ó, 53 dividido por 274, tá aqui, ó. 193. Isso. Reais. 193 reais e 50 centavos, vai, redonda. É isso. Então, vamos fazer uma vaquinha aí, pô. 200 conto, ainda sobra um tostãozinho ainda. Ó, se quiser, pode colocar aí eu no meio dessa bagaça aí, tá? Então põe 375, porque são 150 natos, 150 eleitos e mais 75 reservão. E eu tô lá na reserva. Ó, 274 vezes 200 dá 58.800. Então dá menos. Aí se você fazer por 375, vai dar menos. Se quiser, vamos fazer uma vaquinha para não pagar a padoca. Porque pelo menos a gente para de passar vergonha, né? Pelo menos paga a padoca, tá bom? Vocês são todos responsáveis por essa vergonha nacional da Ponte Preta.
Bom, tem aqui a entrevista do Rodrigo Santana. Eu tô curioso dessa entrevista aí, cara. Porque eu vou falar pra você. Mandar pro Bolacha. A informação que eu tenho é que ele não vai ser mais treinador da Ponte Preta depois desse jogo aqui. Eu não sei se vai ser divulgado isso hoje, né? Mas que ele não vai mais dirigir a Ponte Preta. Essa é a informação que eu tenho. Vamos aguardar aí. É isso. Bora lá então. 7 da noite, mais 31 minutos. 7h31. A Ponte Preta perdeu para a equipe do CRB pelo placar de 4-2. Ô Frank, eu sei que você está esfregando o zóio aí, né? Mas vamos aguardar um pouquinho então a entrevista do treinador da Ponte, o Rodrigo Santana. É um áudio de 6 minutos e meio. 6 minutos e meio é o áudio do Rodrigo Santana. Vamos ouvir o que falou o treinador da Ponte. Depois dessa derrota 4-2, certo? Por que você vai aguardar? Não, tranquilo. Porque o Bolacha tem que colocar lá no programa. Tá. Já tá pronto? Eu tô esfregando Bolacha, porque eu tô com vontade de chorar. Bolacha, você... Já te falaram que você é simplesmente fantástico? Sensacional, fora de série? Bora lá então. Se bem que ontem o Marcelo falou uma coisa na transmissão ontem do jogo do Bugre que eu fiquei meio chateado, mas eu acho que não. Eu acho que ele viu errado. Não, acho que ele viu errado. Não sei. Não. E tá dando você não tava aqui, pô? Não, mas tava assistindo, pô. Mas você não tava pra ver a reação. Tava assistindo. 7 da noite, mais 33 minutos. Temos o Rodrigo Santana? Então, torcedor da Ponte, técnico da Macaca, Rodrigo Santana, vai explicar a derrota da Ponte. 4 pro CRB, 2 pra Macaca. O jogo de hoje foi válida. Né? Optamos ali por 3 volantes. Né? Deixamos muito claro ali, praticamente um losango, né? Como o Elvis livre, com 2 atacantes ainda na frente do Elvis, que era o Da Hora e o Tavares. Tá? E com 3 volantes por trás, deixamos o Everton de primeiro volante, Tarek pela direita e o André. A gente sabia da pressão que ia ter aqui, né? Um time alto, forte, competitivo, e a gente precisava ganhar muito essa segunda bola no jogo. E acabou dando certo. Tanto que no primeiro tempo ali a gente conseguiu, né, abriu 2 gols de diferença, né, na estratégia. Acho que eles tendo muita dificuldade, porque a gente sabia que eles iam forçar muito a bola por dentro. A gente optou pelo losango e preencher mais o centro do campo. Né, e infelizmente ali quase terminando o primeiro tempo a gente acabou tomando um gol. Mantivemos a estratégia no intervalo. Né, durante o intervalo o próprio Da Hora sentiu uma fisgada durante o jogo e ainda falou: professor, a gente consegue seguir aí no máximo uns 20 minutos, eu saio, né? Mas eu aguento mais 20 minutos. E aí a gente já está até preparado, né, para uma possível troca do Da Hora, que vinha bem na partida também. E durante ali o retorno quebrou o microfone do árbitro e demorou um pouquinho mais, né? Foi no momento que ele estava aquecendo ali durante o campo, ele retornou para os gramados. Os gramados estavam ali movimentando e sentiu. Aí foi quando ele falou: pessoa, sentir não vai dar. Né? Então foi feita essa troca antes do início da partida para não perder um tempo. Né? Eu acho que faltou ali no segundo tempo um pouco mais de ter a bola. Né? O CRB veio no ímpeto, ele viu que não estava conseguindo jogar por dentro, optou mais pelos cruzamentos, né? E acabou sendo feliz, né, com o gol de empate. Foi no momento ali que depois o Tavares sentiu o cansaço, e é natural pelo que ele entregou na partida, a quantidade de transição que ele fez ofensiva. Isso é natural, jogador nenhum que corra o que ele correu consiga aguentar os 90 minutos, né? Uma entrega muito grande, foi quando ele pediu para sair, e ali o CRB cresceu muito pelo nosso lado esquerdo. Né? A gente ainda com as linhas baixas, optando ali por pelo menos segurar o empate. A gente optou por dobrar ali com 2 jogadores das características, tanto o Porfírio como o lateral esquerdo e o Kevson, que tem muita força, como se fosse um polo de esquerda, para a gente dobrar e ter mais força, né, pelo nosso lado esquerdo, e evitar esses cruzamentos que o CRB estava explorando muito, né? Esses cruzamentos de dentro de fora para dentro, praticamente diagonal em direção ao gol. E acabaram sendo felizes, colocaram 3 homens grandes ali na frente. Acho que a gente poderia ter antecipado um pouquinho. Na verdade, a gente poderia cortar os cruzamentos, né? A gente optou por essa troca para eliminar essas possibilidades de cruzamento, mas eles acabaram sendo muito felizes,
devem ter treinado muito bem essa jogada, e os jogadores com porte físico muito alto ali dentro da área, fez com que nossos zagueiros não conseguissem antecipar a bola. Depois, logo em seguida, tivemos que abrir o time, né? Com a entrada do Rodriguinho, com a entrada do Teres, tiramos 2 volantes, né? E terminamos no 4-3-3 ali com 2 pontos, um atacante de referência. E foi isso, acho que a entrega foi válida, natural. A gente vê que, pela necessidade do jogo, o adversário dentro de casa vai se opor mais, a equipe, necessitando de pelo menos um empate, ganhando o jogo, vai baixar as linhas, né? Às vezes fica um pouquinho fora da realidade do jogo. Acho que o mental fica muito abalado nesse momento. Eu não atribuo assim a parte física, eu atribuo a necessidade do jogo, mas pela pressão, às vezes um jogador passa a ter um pouco mais de insegurança dentro do jogo para segurar a bola, para ter um pouquinho mais de malandragem, rodar a bola, sair de trás, né? A gente optou por manter o Elvis ali, porque era o cara que mais estava segurando a bola para a gente sair um pouco de trás. E quando fizemos as outras trocas, o time já foi mais para cima, já saiu lá de trás e voltou a correr e competir normalmente, né? E aí quem passou a baixar as linhas ali e fazer um último gol na transição foi o próprio CRB. Então são circunstâncias muito mental ali dentro da partida, sabe? Acho que os jogadores ali foram valentes até aonde deu. No momento que tomou o terceiro, tentou ir para frente e realmente foi. Conseguiu criar algumas situações. Tivemos uma outra possibilidade com o Cafu ali, que poderia ter empatado o jogo. O goleiro fez uma bela defesa. Mas a gente sai chateado, sai triste, né, por ter conseguido abrir até uma vantagem contra o CRB aqui dentro. Infelizmente, a gente acabou não conseguindo sustentar, no mínimo, um empate aqui, né? O momento é difícil, né? Não é fácil. A gente entende aí que dentro do jogo as coisas vão mudar, né? Continuar perseverando, trabalhando muito sério. Assim que o vento começar a mudar, a gente começa a ter um pouquinho mais de sorte. Eu acho que teve algumas inversões ali, tanto de escanteio, que poderia não ter tomado o nosso segundo gol. Eu acho que teve um gol que eles fizeram de arremesso lateral ali. O jogador, a bola saiu de um lado, ele adiantou muito na frente, cobrou o lateral, não foi paralisado. No terceiro mesmo teve uma falta no Tarek, depois a falta no Cafu. Não estou justificando, né, o resultado, a arbitragem, mas para mostrar que às vezes o momento é difícil da gente. O momento, a fase está ruim, tudo conspira assim para que dê certo para o adversário. Mas é seguir trabalhando, né, e procurar buscar os pontos aqui dentro de casa. Tá aí. E é só essa fala, tá? Não teve... Tá explicado então a do David da hora, por isso, né, que eu falei, né, Frank, que não dá pra... O técnico não é burro, pô. Vai tirar o melhor jogador do time no primeiro tempo? Não vai tirar, né? A não ser que fosse problema físico, e ele sentiu também. Quer dizer, a fase, quando não é boa, não adianta, né, Frank? Tem que aguardar pra ver se o tempo faz com que a fase vire, né? Carlos, eu me lembrei de uma coisa aqui muito tosca, mas é assim, né? Quando a fase tá ruim, o urubu de baixo caga no de cima. Mais ou menos isso. Eu não esperava essa não, cara. Eu não aguardava essa não. Ele bem Fomos desanimadão. surpreendidos mais uma vez. Ele bem desanimadão, mas né? não falou que vai sair. Então, vamos ver amanhã, né? Vamos ver amanhã. Não respondeu a pergunta que vocês mandaram, né? Não, ele só fez um esclarecimento. Mas a minha pergunta era a respeito da alteração do David da hora. Ele fala lá, Ele né? fala, já explicou. Mas assim, e aquilo, né? Fala da arbitragem, mas eu acho que não tem muito a ver assim. O time tem que estar mais ligado. No terceiro gol, eu acho que ele tem... no Tarek eu achei que não foi falta, não. Mas no Cafu eu achei que foi falta, sim. Mas tá bom, mas não ia resolver o problema. Agora, percebe a fala desanimada. Marcelo ia, tava 2-2. A gente percebe a fala desanimada e ele fala que tem que trabalhar para tentar reverter. Não tem mais condição nenhuma de dirigir a Ponte Preta, né? Não tem mais condição. Infelizmente, não tem mais condição nenhuma. Culpado de tudo isso é o Dr. Torrano. É isso. Bora lá então. 7 da noite, mais 41 minutos. Falta a ficha técnica do jogo, né, Bolacha? É isso. Falta a ficha técnica do jogo. Então, o Marcelo vai trazer
pra gente aqui a ficha técnica do jogo depois de CRB 4, Ponte Preta 2. Ficha técnica do jogo. Marcelo Cossato. Campeonato Brasileiro Série B 2026, 10ª rodada, nesse domingo, 24 de maio, no Rei Pelé. O CRB venceu a Ponte por 4-2. A Ponte de Diogo Silva, Lucas Cunha, o Everton, Márcio Silva, Thales, André Lima, Tarek, Elvis, Danilo Barcelos, Diego Tavares, David da Hora. Entraram Kevson, Porfírio, Gustavo Teles, Rodriguinho e Jonathan Canfu, o Rodrigo Santana, o treinador. O CRB de Vitor Caetano, Hereda, Henry, Fábio Alemão e Heverson, Patrick de Luca, Pedro Castro, Christopher e Tiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael. Mikael que brilhou muito no jogo com 2 gols. Léo Campos entrou, Douglas Baggio também, o Luiz Felipe também brilhou muito com 2 gols. E o Danielzinho, além do Giovani. O Danielzinho entrou ainda no primeiro tempo, na vaga do Patrick de Luca, no time do Barroquinha. Bom, o Wagner do Nascimento Magalhães do Rio de Janeiro, o árbitro. Leone Carvalho Rocha, o auxiliar número 1. O 2, o Carlos Henrique Alves de Lima Filho. 4º árbitro, o Vi, com W, Vi Omar Santana de Oliveira. E o VAR, o Carlos Eduardo Nunes Braga. Bom, cartões amarelos com bola rolando, tá? Danielzinho, o Everton e Tarek. Depois teve 1.278 cartões amarelos para os caras lá do banco de reservas do CRB. Eu acho que ninguém ficou sem cartão do que estava no banco de reservas do CRB. Então, depois a conferir na súmula amanhã, lá no site da CBF. Bom, os gols do jogo. Deu aquele fio de esperança de que a Ponte Preta poderia ganhar o jogo, né? David da Hora, nunca critiquei, para a rede numa meia bicicleta, numa puxeta, numa assistência do Elvis. E o Elvis, né, mandando a bola para o fundo da rede. Então, 26, David da Hora, 1-0 Ponte. Elvis, 33, 2-0 Ponte. Mas aí o Mikael, a 46, apareceu como um raio na pequena área de cabeça. Fez 2-1. Aí inflamou a torcida. CRB voltou com tudo. Voltou animado, como se tivesse tomado Tadala, né? E aí o Mikael empatou a 11 e o Luiz Felipe com 34 e 47 fez mais 2 gols de virada. Tem um amigo que fala que de virada é mais gostoso. 4 pro CRB. Tá pornográfico ele, né? 2 pro time da Ponte Preta. Esse amigo não é o Bolacha não, né? Pedro Lino. Pedro Lino? Que fase do Pedro Lino, hein? Tá, então, essa ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Frank Francisco. Jogamos como nunca, mas perdemos como está sendo desenhado, né? Não, como está sendo desenhado e como me parece que o que querem os comandantes atuais da Ponte Preta. Mais uma derrota na competição. Frank, um grande abraço para você. No dia 1º de junho, viu? A Ponte não perde mais em maio. Em maio a gente não perde mais. Junho vem aí, fortes emoções, Frank. Um abraço, viu? Muito obrigado. Obrigado, Senhor, meu Deus. Estamos livres, né? Só em junho agora. Senhor amado, como pode isso? Carlos, é com profunda tristeza que eu vou me despedir nessa noite dizendo que o campo está refletindo o que acontece com a parte diretiva da Ponte Preta. Pífio. 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 Beijo do gordo, fui, e tô de saco cheio. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Ô, Bolacha, prepara a tela do placar ao vivo, porque eu vou fechar com o placar ao vivo, mas quero pegar o destaque final do meu narrador. E no dia 1º de junho, prepara o gogó, porque tem Ponte Preta e Pantera. O Pantera vai querer morder a macaca. Será que a macaca vai suportar? E aí, Corsato? Carlos, tá difícil, né? Tá difícil. Dentro do campo a situação tá complicada, mais ainda fora do campo. O que eu falei no começo da transmissão, eu continuo repetindo, mesmo que se a Ponte tivesse ganho o jogo hoje, né? A bola está nos pés do presidente da Ponte Preta. O senhor é o culpado de tudo isso que está acontecendo neste ano na Ponte Preta. Essa vergonha sem fim, né? Você tem aí alguns meios de fazer com que dê uma melhorada no ambiente,
dê uma melhorada na parte de quem pode ajudar, porque o Dr. Torrano é um homem de bem, é um homem que consegue interagir aí com boa parte da coletividade ponte-pretana, né? E a gente sabe disso. Tem que ser mais rápido nas decisões, presidente. Do jeito que tá, o senhor vai ficar na história aí como... Está na história como um dos melhores juízes que Campinas já teve. Isso, a sua reputação não vai ser manchada por isso. Mas como na Ponte Preta vai estar na história como o pior presidente do clube. Já tem a pior campanha do Campeonato Paulista e pode ter a pior do Campeonato Brasileiro. Ser rebaixado ainda no primeiro turno. Então a bola está com você. Você é o presidente, você é o culpado de tudo isso que está acontecendo na Ponte Preta hoje, nos últimos 5 meses. Dr. Torrano, tome providências. Tome providências. Porque senão vai ser de mal a pior. Nós não vamos fazer 20 pontos na Série B. O senhor vai ser o pior presidente da história mais que centenária da Ponte Preta. Tá? Então... toma cuidado com isso. Ou então pede o boné e vaza. Pede o boné e vaza. Vai aproveitar a aposentadoria. Valeu, Carlos. Um abraço. Valeu. Tá aí o Marcelo. Rapidinho aqui, algumas mensagens. Eu sou obrigado a ler só mensagem com superchat, mas vou dar uma moral aqui pro povo que tá participando. O Reginaldo Maciel pode parar de entrar em campo para dar vexame. Cai sem entrar em campo. Diretoria incompetente. Diogo Silva falhou... falhou hoje. Tá dizendo, deixa eu pegar aqui, quem é que tá mandando essa mensagem? Vamos lá, é o Darcy. Diogo Silva falhou hoje. E a zaga. Rapaz, tá feio aqui o negócio, hein, cara? Me ajuda a te ajudar, né, velho? Nem o YouTube tá me ajudando hoje aqui. Vamos lá, Diogo Silva falhou hoje, a zaga deu um mole mais uma vez, time morre no segundo tempo, técnico fraco, esquema horrível, além da diretoria incompetente. Os caras correram e jogaram até quando tinha fôlego, diz aqui o Abimael. O Tommy, lê aí, Marcelo, faltou preparação física, Diego Leão e, é claro, salário. O Geraldo Chagas, deixa eu ver aqui, porque, gente, tem que tomar cuidado com algumas palavras aqui, né? Fora a diretoria, time, presidente... Quero fora Torrano e Berlim. Torrano como juiz é ótimo. Para presidente, fora. Silvio Seico, nunca vi isso na vida. O Diogo Silva com a bola fazendo gesto de fim de jogo. Saco cheio para não tomar mais gols. Aliás, concordo com ele. Olha o terceiro gol. Os caras cobraram no lateral lá no escanteio, 20 metros adiante. O Wilson da Rocha, o Luciano PP que falou essa aqui. O Wilson da Rocha, belíssima partida, 4-2 no CRB. 4-2 para o CRB, parabéns. O Celso Fittipaldi coloca parabéns para mim, 9.8. Rodrigo Santana vai pedir a conta, melhor notícia do ano, diz aqui o Roberto César Santos. Na coletiva não pediu, né? Reginaldo, aí não, né, cara? Mas tá aqui a sua mensagem, tá? Que se destitua conselho e toda a diretoria. Mas aqui a pessoa não se identifica, fica complicado, né? O Abimael, toda vez que ele apita o jogo da Ponte, faz M, tá reclamando do árbitro aqui. Vocês merecem, diz aqui o João Limírio. Pergunta se a Ponte jogou bem. A gente já respondeu aqui na transmissão. O Eduardo Brito, para com isso, o time é horrível. Aí ele faz uma outra comparação aqui que é melhor não colocar pro ar, Eduardo, mas tudo bem, agradeço. Onde a Ponte jogou bem, eu vi outro jogo, não é possível. Esse pseudo técnico já pegou o boné, diz aqui o Roberto César Santos. O Saulo, infelizmente já caímos para a Série C. Antes acabava o problemas em pizza, agora é em churrasco, diz aqui o Abimael. Parabéns também para quem votou e apoiou essa chapa, diz aqui o Roberto César Santos. Amém, tchau Rodrigo Santana, até nunca mais. Pode ir embora, não sei por que a diretoria está segurando o cara, parece que essa diretoria quer destruir a Ponte cada dia que passa, diz aqui o Juninho. Talvez seja porque não vai ter outra opção no mercado, né? Você já parou para pensar nisso, Juninho? Imagine você com um avião Boeing lá nas alturas. E aí você tem a possibilidade, eu vou fazer aqui uma alusão, você tem uma máquina que você pode tirar o piloto, né? E trocar ele por outro, né? Aquelas máquinas, lembra daqueles desenhos, aqueles filmes, né? Que você pega, põe a pessoa no lugar e
teletransporta ela para outra e pega outra e coloca no lugar. Então o avião tá lá e precisa pousar. E aí você pega e fala assim, eu detesto esse piloto aí. E aí você teletransporta o piloto para casa dele. E aí você vai lá na empresa e fala, quem quer assumir um avião? Ninguém quer. Como é que você pousa o avião? Será? Você já parou para pensar nisso, meu querido? Obrigado, viu? Mais uma aqui, deixa eu ver se tem mais uma aqui. Vergonha atrás de vergonha, do Wilson da Rocha. A Ponte ganharia esse jogo com tranquilidade. Falta responsabilidade dentro do campo. Wilson da Rocha, passou matéria no Esporte Espetacular hoje? Você está perguntando se passou? Passou sim, Wilson. Da Ponte Preta, inclusive. Quem mais aqui? O Luciano Mendes. Boa noite, Carlão e Marcelo. Realmente não dá, desisto. Ô, Luciano, vou repetir aqui o que eu venho falando nas minhas bancadas. E aqui agora vou excetuar a Ponte Preta, tá? Tirando a Ponte Preta. Eu vou colocar todo mundo na mesma panela. O que todo incompetente que está no poder quer é que o seu povo desista. Tá bom? Qualquer incompetente que esteja no poder. O que ele mais reza é que para que o povo desista. E deixe o incompetente tomando conta lá. Tá bom? Então, não desista da Ponte Preta. Eu vou falar aqui, eu não vou falar quem foi que me disse isso, porque eu não tenho liberdade, né? E ele não falou para mim falar o nome dele, mas eu vou usar a frase dele e ele vai saber que eu falei. Ele disse que pouco importa em que divisão a Ponte Preta esteja ou estará. Eu quero a minha Ponte Preta de volta. Mas desistir da Ponte Preta? Não. Não faça isso. Eu clamo para que o torcedor ponte-pretano não desista do clube. Porque fazendo isso, você está do lado dos incompetentes que estão comandando o seu clube. Vergonha atrás de vergonha, diz aqui o Wilson. Vi empenho do Elvis, pelo menos. Bom aquecimento para ser. Fora Torrano. Geraldo Chagas, treinador fraco, a Ponte tem que virar SAF. A zaga é uma piada, independente dos salários, não consegue segurar resultado. Diz aqui o Tommy. Silvio Seico, o time ainda continua morrendo fisicamente no segundo tempo. Valeu. Obrigado você que está com a gente aqui no YouTube Futebol Interior. Tira a gente da tela, Bolacha, coloca a classificação. Segundo tempo, placar ao vivo Futebol Interior, aponta América 1, Vila Nova 0. O América vai conseguir a primeira vitória na competição, hein? Pelo menos é o que está aparecendo, né? Segundo tempo, bola rolando por lá. Avaí e Goiás vão empatando, placar de 0-0. Daqui a pouquinho, a bola vai rolar para Operário e Criciúma. Já esse jogo aqui no canal de áudio, tá? Com o canal do Mastela e a 92 de Criciúma. Para fechar a rodada, a 10ª manhã tem Botafogo e Atlético. Esse jogo no comando do Wilson Rocha, da W Sports. Aliás, amanhã estarei representando o Futebol Interior no bate-pronto da Jovem Pan. Meio-dia, Jovem Pan, Ribeirão Preto, 107.5. Mas como tem muita Jovem Pan, né? Mas como tem Jovem Pan nesse Brasil, graças a Deus, né? E eu estarei na Jovem Pan Ribeirão Preto, 107.5. Então você que é de Campinas, pelo Rádiosnet, pelos aplicativos, Jovem Pan Ribeirão 107.5 com o bate-pronto no comando do Wilson Rocha para falar aqui das coisas do futebol de Campinas, especificamente de Ponte Preta e de Guarani, representando a casa aqui, representando o futebol interior, tá bom? Mas a partir das 18 horas a transmissão do jogo do Botafogo contra o Atlético. Aí vou pedir pro Bolacha subir a tela, porque eu quero ver os jogos que já aconteceram, né? Vamos lá, descendo, né? No caso aí do futebol interior. Placar ao vivo. O Náutico na sexta-feira venceu o Cuiabá por 1-0. Luiz Felipe, ex-Ponte, marcou com saudades, hein, Luiz Felipe? Você tá bem? Não quer voltar? Volte para os seios e para o braço da sua amada. Ela espera você de braços abertos. Novo Horizontino 2, Ceará 1. Goleiro do Ceará tomou um frango. Ei, goleirão, hein?
Ei, meu goleiro. Fortaleza, enquanto o Ceará perdeu, com o frango do goleiro, o Fortaleza enfiou 3 no Londrina. Você lembra do Londrina? Aquele mesmo que enfiou 4 na Ponte aqui no Majestoso. Perdeu de 3 por Fortaleza 3-0. O Juventude perdeu pro Sport pelo placar de 1-0. O Atlético Goianiense perdeu em casa pro São Bernardo, líder do campeonato 1-0. CRB 4, Ponte Preta 2, jogo que transmitimos aqui nos canais Futebol Interior. E a classificação aponta, vamos lá, no site Futebol Interior, placar ao vivo. Você pode baixar também o placar ao vivo. E aí você vai ter na palma da sua mão. Empate, hein? Agora, hein? Eita! O Vila Nova empata. 1 pro Vila Nova, 1 pro América. Já tá atualizada a classificação, viu? O América ficou com 4 pontos. O pessoal tá mexendo lá, né? Claro, né? Mas é isso. De 3, empate, 4. E o Vila Nova, o Vila tá indo a 17, porque tinha 16, tá indo a 17 pontos. São Bernardo líder 20, Náutico vice-líder 19. O Sport é o terceiro 19, Fortaleza 4, 18, Vila Nova agora é o quinto 17, Novo Horizontino sexto 16, CRB sétimo 14, Goiás oitavo 14, Criciúma nono 13, Ceará 10º 13, Juventude 11º 13, Atlético Goianiense 12º 12, Operário 13º 13, Atlético 14º 11, Avaí 15º 11, Cuiabá 16º 10, Botafogo 17º 9, Botafogo se não ganhar do Atlético amanhã, o bicho vai pegar, o Botafogo vai precisar ganhar do Atlético. Não, se empatar, ele passa, né? Porque ele vai ter uma vitória a mais. E aí ele passa o time do Cuiabá, mesmo com 10 pontos. Então, empatando com o Atlético, e o Botafogo já sai ali do Z4 da competição. O Cuiabá, o 16º com 10. Se o Botafogo empatar, passa o Cuiabá. O Londrina não perde essa posição, não perde mais. Como diria até o José, 18º na 8ª colocação, a Ponte Preta 19ª na 7ª. Vamos aplaudir aqui de novo, porque nós não vamos perder essa posição, né? Mais uma rodada e a Ponte Preta não é a última colocada, né? Graças ao América, por enquanto. O América está empatando, é o 20º colocado, 4 pontos ganhos na competição. Placar ao vivo, Futebol Interior, Rivalo, nada ganha da emoção. Acesse o QR Code que está na tela. Faça parte desse movimento em prol do futebol de verdade. Aproveite o cashback de até 25%. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Foi? Passa a tela aqui, Bolacha. Faz de novo aí, Marcelo. Você tá igual o Diogo Silva. Você não pode pegar no microfone, nem você, nem o Frank. Já tá fora da tela. Cara, essa do Diogo Silva. Dá pra colocar mais um pra conta da vergonha? Eu entendo, Diogo Silva. Diogo Silva, eu te entendo, tá? Juro por Deus que eu entendo você, cara. Mas dá pra colocar mais uma pra conta? Né? Da vergonha? Que fazem. Que fase. Tá bom, gente. 7 da noite, mais 59 minutos. Vamos fechar a casinha porque vem aí o jogo do Criciúma. O Criciúma vai entrar em campo e, obviamente, você vai conferir esse jogo aqui nos canais Futebol Interior. O jogo do Criciúma contra o Operário. Transmitimos CRB 4, quarta vitória do Galo da Pajuçara, quarta derrota seguida da Ponte Preta da competição. Ponte Preta perdeu, o CRB venceu 4-2. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade apenas se for maior de 18 anos. Rivalo.bet.br. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Toda semana você concorre a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Restaurante do Dadá, pizzaria do Dadá. Até 2 da madrugada tem pizza, hein? Procure Dadá nas redes sociais ou pelo aplicativo. Baixe o aplicativo e receba pizza aí na sua casa. Obviamente, consulte condições de entrega. Placar ao vivo, Futebol Interior, o mais completo, Casa do Perfurador. Tudo pro seu poço artesiano, 2514 1171. Amanhã tem Hora da Macaca, 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca, amanhã saberemos, né? Acredito que sim, se o Rodrigo Santana fica ainda como treinador da Associação Atlética Ponte Preta, mas me pareceu bastante desmotivado, né? Depois de mais uma derrota da Macaca na competição. 8 horas em ponto. Hora de fechar a nossa transmissão. Bolacha, obrigado mais uma vez. Você é fantástico. Sensacional. Frank Francisco nos comentários. O Marcelo Corsato narrou. Estive aqui na ancoragem, na reportagem também deste jogo de bola
para você, com a direção comercial do nosso querido Roberto Marcontes, direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Vem aí, na sequência, no canal de áudio dos canais Futebol Interior, na Rádio FI, Operário e Criciúma, com o Mastella, com o canal do Mastella e a 92 de Criciúma. Ah, foi um prazer, hein? Salve, salve você! Um abraço do tamanho do Majestoso. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Vai, Corsato, vai. Por favor. Tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Do jogo contra o Fortaleza e contra o Ceará, agora me fugiu aqui, era para ter pesquisado, né? Porque um desses dois jogos está no mesmo horário do jogo do Brasil. Então o Cristiano já pediu para ser, pelo menos, a CBF colocou na pré-data. Não, mas aí na pré-data, tô dizendo. Aí o Cristiano já pediu, obviamente, para não ser na mesma hora do jogo do Brasil, ser 1 ou 2 dias antes. O Cristiano já enviou esse ofício para a CBF. Ah, mas a CBF não ia confirmar o jogo na data junto com a seleção, né? Pergunta que não quer calar. Tu vai no jogo? Se for confirmado? Pergunta será devolvida. Nós vamos? Barbaridade, né, cara? Não vai o Criciúma com